Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa noite. Cá estamos nesse concentração super especial do primeiro jogo da final, Corinthians e Vasco, Copa do Brasil. Quem narra aqui é Leandro Boles, Gleger comenta e o Breno Beretta aqui do meu lado nas reportagens. Cumprimentando a nossa equipe técnica, Elton Grimaldi, um abraço, Elton, meu irmão, hein? Lucas Pessoa, no YouTube. Tudo bem, Luquinha? Tudo ótimo? Torceu hoje pro Corinthians, né? Entendi. Olha, cumprimentar meu amigo Breno Beretta do meu lado aqui, já tá esquentado, participou do Esporte em Debate, com grandes matérias, o homem que fustiga o dia inteiro atrás de entrevistado. Um abraço, boa noite, Breno, tudo bem? Um grande abraço pra você, meu amigo Edu Pinheiro, boa noite, por aqui tudo tranquilo. E é claro, a esperança de mais um jogo. Se você soubesse o tanto de gente que eu tentei falar hoje, Edu, o celular poderia até ter travado aqui. Mas é o seguinte, com a nossa produção, com o Breno Beretta, a nossa equipe aqui, gente, pensa num personagem de Cruzeiro, de Corinthians e Vasco. Nada de Cruzeiro, Corinthians e Vasco. Pensa num personagem. E aí chegamos à conclusão de um nome fantástico, uma história incrível. O nome desse cara é Luizão. O Luizão é multicampeão, todo mundo sabe, mas os detalhes, os ricos detalhes do Luizão, né? Do Corinthians de cara foi campeão brasileiro. Foi campeão daquele mundialito lá no Maracanã 2000, primeiro campeonato mundial organizado pela FIFA, final inclusive com o próprio Vasco. Ganhou nos pênaltis 4-3 e o Luizão cobrou pênalti, converteu. Edmundo que perdeu pro Vasco, o Dida pegou. Ele foi no Vasco campeão da Copa Libertadores da América, com Antônio Lopes. Aliás, ficou 10 meses sem receber no Vasco. Eurico Miranda não pagou. A história é incrível do Luizão. Claro que você está se perguntando, grande revelação do Guarani. Gente, o Luizão, nós tentamos de tudo quanto é forma entrevistá-lo hoje aqui. Esse é o cara. O cara. Mas infelizmente, mesmo com a ajuda de amigos aqui, pessoas que conviveram e jogaram com o Luizão, nós não conseguimos falar com o Luizão. Então, qual foi a nossa saída? Para contar um pouquinho dessa história. O Breno Beretta fez um trabalho com o jornalista Luiz Ceará. Nós vamos ouvir aqui um trecho desse podcast.
Qual foi a data, você lembra, Breno? Faz 4 anos, viu, Edu? Tem 4 aqui, anos, ó. Faz 4 anos. Mas você tá bem aí, não mudou nada. Na fotinha você tá bem. Parabéns, Breno, viu? Muito obrigado, Edu. É o seguinte, e eu também ouvi uma gravação do Denilson Show com o Luizão. Denilson tava na Bandeirantes ainda, né? Tá na Globo, né? E a incrível história do Luizão. Gente, esse cara tinha 14 anos, Rubinéia, uma cidade com 4 mil habitantes. O pai do Luizão era coveiro e a mãe, cozinheira, numa escola estadual. Ambos funcionários públicos. Trabalhava até 4 da tarde. Depois disso, o Luizão ia pra fazendinha onde morava lá, chácara, sei eu, plantava algumas coisinhas, pegava uns vasinhos pra poder vender na cidade, pra ganhar uns trocados, pra poder comprar um refrigerante, um doce. O irmão do Luizão jogava no Novo Horizontino, na base. O Luizão foi pro Novo Horizontino e não passou no teste. Não sei como veio parar no Guarani. Chegou com 14 anos no Guarani. Estávamos em 1990. De cara, Luizão é campeão paulista infantil pelo Guarani. Primeiro título estadual infantil, categoria infantil. Aí o Luizão participou de outras categorias e logo já foi... e foi para a seleção brasileira, de base, de cara. Quando chegou o ano de 91, Luizão estreou profissional. Em 91, 92, período que Luizão jogou, presta atenção, ele jogou infantil, jogou juvenil, jogou juniores, foi campeão da Copa São Paulo e jogou no profissional, estreou. Em outubro de 91, Luizão estreou um jogo lá em Bauru, contra o Noroeste. Aí quando chegou em 92, vocês se lembram do Carrossel Caipira? A Copa São Paulo foi aqui em Campinas e o Santa Cruz tinha o Leto, o Valber e o Rivaldo. E terminou a Copa São Paulo, os 3 foram contratados pelo Mojimirim. E nas mãos de Vadão surge o Carrossel Caipira. 1992, Campeonato Paulista. Me lembro perfeitamente, estava na Rádio Brasil. E aí nós estávamos na semifinal. O último jogo antes da final. Em Mojimirim, Mogi Guarani. Em São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E o Beto Zini, tinha que acontecer o seguinte... O Guarani tinha que ganhar o Mogi e o Corinthians tinha que ganhar do Palmeiras. O amigo Beto Zini ofereceu uma grana pro Corinthians. Eu trabalhei nesse jogo, 92. E o Mogi ganhou do Guarani 1-0, gol de Leto. E o Corinthians perdeu do Palmeiras. E a final foi Palmeiras e São Paulo, né? E o Palmeiras acabou sendo campeão. Mas o Luizão tava nessa. Aí, emprestaram o Luizão pro Paraná Clube. Sabe o que aconteceu? Luizão foi campeão paranaense. Voltou pro Guarani, tinha idade de juniores. O Pupo Jimenez traz o Luizão pra Copa São Paulo 94. Amoroso não tava nessa. E aí, o Guarani é campeão em cima do São Paulo nos pênaltis. O Pitarelli defendeu 3 pênaltis. Que nem o goleiro do PSG hoje, só que o Safonov, deve ser isso, né? Safonov, o russo, pegou 4 hoje. Pitarelli pegou 3. Foi 1-1 no tempo normal. E o Guarani empatou no final com o Rubão, de falta. Inclusive jogou no São Paulo. Mas enfim, uma história fantástica. E aí, terminou a Copa São Paulo, Luizão no profissional, surge a grande dupla Luizão e Amoroso. O Guarani chegou na semifinal do Brasileiro 94, mano a mano com o Palmeiras, Luxemburgo e Rivaldo. E aí o que aconteceu? Primeiro jogo foi no Pacaembu. Luizão faz 1-0, o Palmeiras virou 3-1, mas 3 gols de bobeira. O Guarani tinha mais time. E no jogo da volta aqui, o Luizão contou que era o Veloso, o goleiro do Palmeiras. E aí teve um lance em que a bola estava caminhando pro gol, teve um morrinho no brinco que desvia a bola e ela não entra. Palmeiras ganhou de novo. E o Palmeiras foi pra final e o Guarani ficou. A história é incrível, Luizão incrível. No Corinthians de cara, campeão brasileiro, na Libertadores, maior artilheiro da Libertadores é o Luizão. Já já a gente bate esse papo desse podcast aí. Vamos aos hinos. Autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 21h30, a bola rola aqui com o Leandro Borges pra Corinthians e Vasco. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra a brilhar ilumina o mar. No atletismo és um traço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra a brilhar ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Ah, mas pô, esqueci de falar, gente, o que é isso? O Luizão, entre outras, também estava na Copa 2002, Japão-Coreia, foi pentacampeão, Filipão no comando, ele era a reserva do Ronaldo, né? Grande Luizão. Você sabe quem que estava na seleção, estava em tudo certo, de repente o Filipão teve que optar. Ou levava Luizão, ou levava ele, o Washington mega massa, isso, ele mesmo, o Washington da Ponte e tal. Fenerbahçe da Turquia, de São Paulo, de Fluminense. No Luizão acabou pegando a vaga de Washington e foi para a Copa 2002 com grandes conquistas. Luizão, olha, mais ou menos há 3 anos foi feita essa matéria. Breno Beretta e Luiz Ceará.
grande amigo da imprensa nossa, participando, ouvindo aí um trechinho. O Breno vai começar fazendo a apresentação do Luizão. Vamos lá, Breno! E Luiz Ceará? Sempre trazendo um grande nome do esporte. Hoje a gente tem aqui um daqueles que a gente pode chamar de matador nato, né, Ceará? Que foi artilheiro e campeão por onde passou. Um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, Ceará. O Luizão é o maior artilheiro da Libertadores, né? Até hoje. Mas eu quero começar isso aqui fazendo uma reflexão que vai ser a lembrança que eu tenho dele, né? O Luizão devia ter 17, 18 no máximo. Eu entrei no Bardonei aí no Cambuí, perto da sua casa, Breno, que era antigamente o Bardonei. Ele estava sentado numa mesa sozinho e eu vi ele, um menino, né? Um garoto, menino. Aí eu fui lá falar com ele, brinquei, falei, aí, tá tomando? Ele falou assim, não, eu vim almoçar aqui que eu vou viajar, vou lá pra Rubinéia. Eu falei, você é de Rubinéia, né? Ele falou, eu vou levar um dinheiro pros meus pais, né, pra gente fazer uma casa lá, uma coisa parecida com isso. Então, a lembrança que eu tenho dele, aí eu fiquei bastante tempo conversando com ele, foi a primeira vez que eu vi o Luizão de perto. A lembrança que eu tenho dele é de um cara, garoto, da base, realizando um sonho de todo garoto da base. Só que ele estava realizando realmente o sonho. Os caras da base às vezes falam, eu quero comprar uma casa com meu pai, vai para a Europa, não lembra do pai. O Luizão, a primeira coisa que ele fez foi pegar o dinheiro que ele ganhava no Guarani, levar para a Rubinéia, para botar lá na casa do pai e da mãe, que deviam ter uma casa legal e tal, é uma família muito boa, muito legal, mas que ele foi injetar lá o que ele já ganhava. E isso demonstra, Breno e amigos do Pod Esportes, o caráter que o Luizão sempre teve. Isso é caráter, isso é formação, isso vem do berço, vem da família, do pai e da mãe dele. E ele se tornou, como você falou, o matador que é, porque a bola procurou a vida inteira o Luizão. Ela procurava quem sabia, ela sempre procurou quem sabe. Às vezes a gente fala, esse cara joga muito a bola, parece que a bola procura. Não parece não, ela procura mesmo. O cara que chama ela de meu amor, que dá carinho pra ela, que mete ela na rede, que é o que ela gosta. E o Luizão é esse cara. E essa é a lembrança que eu tenho dele. Um cara que sempre, a vida inteira, foi um cara família, cuidou da família. É esse cara que eu conheço, meu amigo. Nossa, Ceará, obrigado aí, Breno, prazer participar com vocês aqui no programa, no podcast de vocês. Poxa, isso daí, Ceará, foi quando eu saí de casa. A minha mãe não queria deixar eu sair porque meu irmão já jogava futebol longe, ela tinha acabado de perder a mãe. Eu falei, mãe, deixa eu ir que eu vou te dar uma casa, né? Então eu fiquei com esse negócio na cabeça, cara, e quando eu renovei meu contrato com o Guarani de 94 para 95, eu tinha sido, eu e o Amoroso, os melhores atacantes do Brasil na época, né? Bola de prata, Amoroso bola de prata e ouro, né? E aí eu renovei meu contrato e comecei a fazer a casa dos meus pais, né? Aí eu também comprei um carro bom pra mim na época, né? Todo mundo queria me matar. Eu comprei um Eclipse, mas com 18 anos, olha, carro do ano, né, cara? E aí todo mundo começou a meter o pau em mim. Pô, moleque de 18 anos com um Eclipse, tudo. E aí o Beto deixou de me pagar, cara. Deu uma fase ruim no Guarani, deixou de pagar, cara. Puta, aí eu fui e vendi meu Eclipse. Acabei a casa dos meus pais, que foi a primeira casa que meus pais teve, né? Meus pais não tinham casa na época, vivia de aluguel. Morava de aluguel, né? Aí eu fui, acabei a casa dos meus pais e vendi o carro, comprei um outro com um carnê de 36 meses lá, grandão pra caramba o carnê. E realizei o sonho meu e dos meus pais, a gente tem uma casa, eles moram lá até hoje, né, na Rubinéia. Mas acho que isso como você falou, é índole, né, de como você foi criado, né, pelos seus pais. A gente tem uma ligação muito grande, né? Até hoje a gente, poxa, eu e meu pai, a gente é muito amigo, né, cara? Minha mãe, meu irmão, então é uma família bonita e acho que todas as pessoas, assim, que tem uma base dentro de casa, para você chegar ao sucesso é meio caminho andado. Luizão, aquele time que vocês fizeram, aliás, não foi campeão brasileiro por detalhe em 94, né? Eu queria que você falasse por que você acha que o Guarani não foi campeão? Se o Djalminha, por exemplo, tivesse continuado até o fim, você acha que teria sido campeão? E queria que você falasse também da Copa São Paulo, que você marcou história, porque o único título que o Guarani tem, você fez parte desse título, né? Aí eu fui, na minha geração da base, né,
a primeira vez que o Guarani ganhou o campeonato infantil, eu tava no elenco, né? Eu tava jogando, né? Aí fui vice-juvenil, 91, 92, só que em 92 eu joguei, foi uma coisa muito linda, assim, né? Que eu joguei com o Flamareu no juvenil, ele foi pro júnior, eu fui pro júnior, ele foi pro aspirante, eu fui pro aspirante, fiz 15 gols em 15 jogos, aí ele foi pro profissional, eu fui pro profissional, tudo em 92. Eu joguei em 4 categorias no mesmo ano, isso é uma coisa rara, né? Um jogador jogar. E a Taça São Paulo 94, eu fui emprestado para o Paraná Clube, joguei o Paulista pelo Guarani, aí fui pro Paraná, se não me engano, no Paulista fiz 9 gols, moleque novo, né? E depois fui pro Paraná, fui campeão paranaense, aí eu voltei campeão da Taça São Paulo e formamos aquele time maravilhoso, né? Se fosse ponto corrida, a gente era campeão. E assim, poxa, a gente perdeu, mas não perdemos para qualquer um, cara. A final foi Guarani e Palmeiras, que o Atlético Corinthians, com todo respeito, eles eram ruins pra caramba, perto do nosso, entendeu? A gente atropelava eles. Agora, o Palmeiras tinha uma máquina, né? Evaí, Edmundo, não sei se o Edilson já tinha saído, o Edilson estava também, né? Tava, Zinho, Zinho, o Rivaldo acho que não tá, o Rivaldo tá no Corinthians, acho, 94. E assim, por exemplo, no Pacaembu, nós fizemos 1-0, você vê os gols do Palmeiras, é tudo cagado, cara. Bate a bola aqui, sobe ali, não é um jogo. Então, e quando foi pro brinco, eu fiz um gol contra o São Paulo, que o Cláudio tira a bola de cabeça e eu ganho na velocidade e, poxa, e faço o gol. E quando o Palmeiras foi a mesma coisa. Eu ganho na velocidade do Tonhão, não sei se estava jogando o Kleber ou o Antônio Carlos. E aí eu tiro do Veloso, a bola vai entrar, cara. Aí o Guarani, naquela época tinha o campo, o campo do Guarani naquela época não era mil maravilha, né, cara? Principalmente dentro do gol. A bola bateu no morrinho e saiu pra fora. Então, não perdemos assim, eu acho que perdemos de cabeça erguida, né? Foi muito bonita aquela gente, assim, ninguém acreditava que a gente ia fazer aquilo lá. Eu e o Amoroso a gente jogou junto na base, né? No juvenil, e depois a gente voltou num jogo da final do aspirante. No Pacaembu, foi 4-0, 2 gols meu, 2 gols do Amoroso. Aí o Beto tinha vendido o Amoroso pro Japão, aí ele cancelou a venda que queria que a gente jogasse junto, né, cara? E foi essa dupla maravilhosa, né, assim, que depois veio se reencontrar no São Paulo, que eu acho que essa Libertadores de 2005 não foi só do São Paulo, acho que é do Guarani também, né? Acho que a torcida do Guarani, tenho certeza que torceu pela gente nesse jogo, né? Porque depois de 10 anos, né, eram meninos, né? Depois aí já pai de família, né? Se encontrar numa grande final como foi de 2005 foi maravilhoso. Jogar lá do lado do Amoroso então de novo foi uma sensação maravilhosa. Vocês eram muito rápidos, né? Principalmente você sempre foi rápido, mas eu ouvi de um zagueiro na época, o cara falou assim para mim que eu já tinha ouvido a respeito do Renato apelidado de pé murcho, né? Renato. O cara falou assim pra mim, o Renato, só se você der um tiro nas costas dele, se ele livrar uma perna sua, você tá morto. Você não pega mais ele. E o cara falou isso de você também. O mesmo cara, eu não lembro quem que é. Falou, o Luizão é o seguinte, só dando tiro nas costas, não tem outro jeito. Entendeu? Então eu queria que você falasse um pouco dessa... Porque vocês tinham uma ligação muito grande, né? O Amoroso era uma coisa fantástica, mas você era muito rápido, né? Ele e o Amoroso, a gente, como eu falei, né, no juvenil, em 91, eu jogava mais pelo lado, né? Como no Brasileiro de 94, eu também joguei muito pelos lados, porque o Amoroso chegava de trás na área, né? E eu tinha muita força, eu tinha um arranque muito forte, né? E o Amoroso, com a técnica dele, eu tinha muita força. Eu lembro que a gente foi jogar lá no campo do Grêmio, né? Aí foi quando... Como é que chama o lá da... Uma rádio famosa, de Campinas, ele me colocou a apelido de cavalo de raça, né, cara? Eu lá contra o Grêmio... Batista, não? Eu acho que foi o Batista. Aí, poxa, lá contra o Grêmio, cara, a gente ganhou do Grêmio lá dentro do Olímpico, lá de 2-0. Até o Alex, final do Alex, contra a esquerda, fez um gol. E eu aquele dia, poxa, eu era Dilce Rivarola, acho que era, não sei, a zaga, meu. Ali não era. Eles queriam me matar, cara. Poxa, aí a imprensa do Sul, né? Poxa, o que esse moleque toma? O que ele come, né? ele tá drogado. Aí eu falei, não, cara, que eu sou criado com mocotó, rabada,
buchada. Aqui é criado na roça, né? Então por isso que a gente tem força, né? Então é isso aí, foi, né? Que eu tinha muita. Eu vejo hoje, assim, será os gostos que eu gosto de ver, assim, mostro muito meu filho, né? Quer jogar futebol. Aí eu falo, olha aqui, isso aqui você tem que treinar, porque se você não treinar, você não vai chegar. Então eu treinava bastante, sempre com bola, sempre tiro curto, né? Treinava finalização, cabecear. Coisas que hoje as pessoas não treinam, né? Os moleques não treinam, os mais jovens. Então, assim, eu acho que assim, o jogador tem que saber o limite dele, né? Por exemplo, se você colocasse um cara para eu driblar, ia ser difícil. Agora, se deixasse eu dar o tapa na frente, ele tava fudido, que aí eu atropelava ele, né? Então é isso, né? Tem que saber a sua limitação, né? Acho que isso é o principal no jogador. Ô Luizão, quando você para pensar o que você fez atrás, né? Campeão da Libertadores não foi só pelo São Paulo, foi pelo Vasco também, aquele time histórico do Vasco. Campeão mundial, tanto em clube com o Corinthians, quanto na seleção brasileira, né? Hoje é muito difícil um jogador aqui no Brasil fazer o que você fez, né? Poxa, eu sou um cara iluminado, né, cara? Ser profissional com 16 anos, em 1992, era a coisa mais difícil do mundo. Então, o Ceará acompanhava muita gente lá. Para você ser profissional com 16 anos, você tinha que jogar demais. Hoje, se você tem um jogador, moleque meia boca, com 16 anos, você quer colocar ele para vender, né? Dá um chute, já vale 15, 20. Ficar na Europa. Entendeu? Então, poxa, eu saí de uma cidade de 3, 4 mil habitantes, chegar onde eu cheguei, cara, eu saí de Rubiné para estar lá em Tóquio, né, cara? Yokohama, para ser campeão do mundo pelo seu país, poxa, ganhei aqui brasileiro, 4 paulista, carioca, paranaense, Copa do Brasil, Mundial. Sou o brasileiro com mais gol em Libertadores, juntando todas as edições, né? 42 jogos e 29 gols. E um recorde também que eu tenho, que eu sou o segundo da história de toda a Libertadores a fazer gol numa única edição. Eu fiz 15 em 13 jogos. Só tem um que fez mais que eu, que fez 17, mas jogou muito mais do que eu joguei só 13, né? Então, ídolo dos 3 aqui de São Paulo, né? Dos 3 do Rio que eu joguei, né? Cara, tem que agradecer a Deus todo dia, né? Beijar o pé dele, agradecer. Ele tem que agradecer, cara. Eu só agradeço, porque a vida não foi fácil também, né? A minha família toda, o Ceará conhece bem, né? Não foi fácil. Mas eu sempre fui em busca do meu objetivo, né, cara? Sempre fui um cara que lutou para chegar onde chegou. Eu nunca levei desaforo para casa, eu sempre era autêntico. Eu sou autêntico até hoje, né? Eu falo mesmo. Então, poxa, isso é um dom que Deus deu na personalidade forte, né? O cara que batia de frente mesmo. Digamos que você é marrento dentro de campo. Fora do campo você é um doce, mas dentro de campo... É que dentro de campo, será? Não sei o que acontecia, cara. Poxa, eu virava um louco batendo nos caras. Eu batia mais nos caras que os caras batiam em mim, né? Eu acho que eu sou o jogador que tem mais cartão amarelo na vida, expulsando centroavante aí. Acho que eu perco o chulapa. Você não levava esse desaforo para casa, porque o zagueiro tem a mania de falar grosso, o centroavante às vezes. Tem um centroavante que fica assustado, o atacante fica assustado. Você nunca se assustou, nem com tamanho, nem com pontapé, né, Luizão? Não, eu nunca, cara. Se o cara batesse em mim, enquanto eu não pegava ele, eu não sossegava. Entendeu? Então se tiver na maldade, eu vou também. Então aí, poxa... Por exemplo, o Antônio Carlos só vinha por cima. Eu ia mais por cima ainda, mano. Então, aí, poxa... A vida você tem que ser, será? Eu não era um craque. Eu era um fazedor de gol e tinha muita força. E dava porrada. E não tinha medo de porrada. Então, porra, eu tinha que usar o de bom que eu tinha. Luizão, como é que era aquele vestiário do Corinthians quando você foi campeão mundial lá? Eu já até vi no seu canal, no Sapeando, com a Yara Fantoni, que tá muito bacana, aliás, quem quiser acessar, é muito bacana. Você conversando com o Oswaldo de Oliveira, falando um pouquinho sobre bastidores daquele Corinthians. Como é que era aquele Corinthians? Em campo a gente sabe que era o time era fantástico, né? Mas como é que eram os bastidores daquele time? Naquele time, assim, né, tinha os caras, assim, que tinha mais nome, assim, né, assim.
Era o Dida, era o Rincon, o Vampeta, o Marcelinho, eu e o Edilson. Então ali vai. O Dida tranquilo. Porque o Ricardinho estava começando naquela época. O Ricardinho não estava ainda. Depois que vai virar o Ricardinho. O Dida tranquilo. Eu e o Vampeta só gosta de farra, dar risada, não tá ligando pra nada. Aí tinha o Marcelinho, o Ricardinho, o Marcelinho e o Edilson, o Rincon, que ficava brigando ali. Quem chegava por último. Sabe? À toa. Brigava ali, mas chegava dentro do campo, cara. Resolvia. Então, poxa, não precisa ser amigo. Tem que entrar dentro do campo e jogar. Aí o Vampeta ficava apaziguando a briga deles lá, ficava ali, tentando levar eles para comer junto, para almoçar, né? O pau comia lá dentro mesmo. Mas nunca teve, assim, aquela confusão. Um falar do outro, tudo. E o Oswaldo era muito malandro, né? Assim, no bom sentido, né? O Oswaldo é um cara que sabe lidar, sabe... O Oswaldo também sabia que precisava muito da gente. A gente ajudou muito o Oswaldo, né? No começo da carreira dele. Então, era ali, levando aqui, ali, aí o Vampeta segurando, aí a molecada que veio chegando, né? Que tava subindo. Kleber, Edu, Fernando Baiano, Everton, uma galera ali. E tinha o João Carlos, que também veio. Tá aí, portanto, um trecho desse podcast aí sensacional. O Breno Beretta e também o Luiz Ceará conversando com o Luizão. Uma história fantástica, campeão em tudo quanto passou aí. Vamos só continuar, só mais um trechinho, vamos lá. Tivemos No Carimbó, é no Carimbé, mas o Carimbé... A pessoa que tá no YouTube aí, vai ver o Luizão lá, tá vendo? Luiz Ceará e Breno, tá? E o Luizão tá bonitão, rapaz, vamos lá. Não, mas ele não falou não, cara. Os caras tá que botaram falando. o pilho, o cara é gente boa pra caramba, sabe o Carimbé. Eu acho que ele foi muito mole ali, porque é que eu tô te falando, ele foi que nem uma mocinha. Se aí eu ia dar um meio no meio do Edilson ali, dar um carrinho, ele não ia sair nunca. Ele foi achando que ser leve, o neguinho rápido pra caramba, rápido, habilidoso, né? Mas aquilo inflama o time, né? Aí inflama, né? Poxa, né, aí foi muito legal, né, aquela competição, né? O pessoal fala que o Real Madrid veio aqui passear, viu? Caramba. Nem nada. Vê o jogo contra a gente lá como foi, 2-2. Quem conhece o Real Madrid, os times da Europa, eles não vêm nunca pra brincar. Não. Vem só pra ganhar. E o Vasco tinha um timaço também, né? O Vasco tinha um timaço, né? Ficou treinando 3 meses e a gente veio cansado, né, do mundo brasileiro, né? O último jogo lá no brasileiro foi 22 de dezembro. Aí dia 6 já começava o Mundial, cara. E jogar 4 jogos, acho que em pouco tempo. Acho que era dia 14 ou 16 que a gente foi campeão, o dia da final, não lembro. Sabe assim, então foram 4 jogos ali, 4, né? Foi 3, isso. E aí a final contra o Vasco no Maracanã, um calor do caramba. Imagina janeiro no Rio de Janeiro. Foi pra prorrogação. Eu lembro que eu dei uma porrada no Viola, assim, eu falei, não aguento mais correr não, cara. E aí, naquela época eu tinha acabado de sair do Vasco, sem receber 10 meses do Eurico. Pô, eu tinha que me vingar, né? Não do Vasco, pelo amor de Deus, que eu gosto do Vasco pra caramba, mas do Eurico, sabe? Você foi campeão, pelo menos. Ô, Luizão, o Palmeiras, você teve uma fase muito forte no Palmeiras também, né? O Palmeiras foi assim, né? O Vanderlei foi muito esperto, né? Foi pegando as peças assim, né? O Júnior, ninguém conhecia o Júnior. Quando a gente viu o Júnior lá, esse aí que vai substituir o Roberto Carlos, a gente começou a dar risada, magrelinho, Júnior baixinho, e o Júnior jogou pra caramba, né? Foi um ano fantástico. Na pré-temporada a gente já sabia que ia ser campeão e ia brigar por tudo, né? Nós ganhamos o Paulista de uma forma fantástica. Na final da Copa do Brasil, muitos jogadores estavam machucados. Jogaram machucado, eu me joguei com uma íngua na perna grande. O Miller foi embora. Acho que o Cláudio jogou de volante, o Cláudio zagueiro. E a bola não entrou, cara. A bola não entrou. Entrou no começo do jogo um gol meu. Depois a gente tomou 2 gols, né? Que o Veloso foi pegar em minha, não é minha mais não, né? Soltou no pé do Roberto Gaúcho. E
E a bola não entrou, cara. Aí começou todo mundo a ir embora e desmontou esse time fantástico. Eu acho que esse time tivesse mantido assim tempo, esse time era campeão de tudo. Ia pro Japão com certeza. Foi dessa época que o Júnior foi pra seleção, não foi? O Júnior, nessa época, acho que não, será? Não. Não. Eu me lembro naquela também época. Naquela época. Eu falei pra ele assim, uma época eu falei pra ele, Júnior, o treinador da seleção vai te levar. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, eu conheço o cara. E eu ouvi o cara falando. Não, mas o Júnior foi em 99, 90 depois, né? Porque acho que era Roberto Carlos, tinha o Leonardo, tinha o Serginho na época, né? Nessa época do Júnior. Foi na Copa de 94, né? Então, em 96, era Roberto, tinha o André Luiz, a gente foi pra Olimpíada junto. Tinha o Serginho no São Paulo voando, né? Então o Júnior foi depois. Tomamos algumas servas na Olimpíada em Miami, né, Luizão? Poxa, que beleza, né? Aquela Budweiser de alumínio, a garrafinha, pelo amor de Deus. Época boa, né, Ceará? Hoje não tem mais isso não, né? Pô, não tem mais. Hoje em dia, Luizão, eu comento às vezes com o Breno, eu falo, a gente às vezes escapa aqui uma intimidade com o jogador que eu tive, né? No caso, essa com você, que sempre fomos muito amigos, mas eu nunca contei para ninguém e nem dava informação do que eu tinha de conversa informal com vocês. Nunca. Entendeu? Só o que era oficial. Porque, cara, hoje em dia você vai no bar da esquina, você pede uma cerveja pro cara, acho que eu vou tomar uma latinha. O cara tira uma foto e põe lá Luizão bebendo. Entendeu? Qualquer jogador hoje é muito exposto. Na nossa época não era assim, cara. A gente sentava... Tá aí, Luiz Ceará, Breno Beretta entrevistando o Luizão há 3 anos atrás, um podcast sensacional. Só pra tirar uma dúvida aqui, a Djalminha e Luizão. Tudo bem, o Luizão fez uma dupla espetacular com o Moroso. Mas uma curiosidade, o Djalminha chegou no Guarani em agosto de 93. Quando chegou em setembro de 94, o Djalminha foi para o Japão. Não sei se vendido ou emprestado, mas o Djalminha não se adaptou no Japão. Em janeiro de 95, Djalminha estava de volta ao brinco. E aí, quando chegou em 12 de novembro de 95, na partida Guarani 3, Sport 1, nesse jogo, o Luizão marcou 2 gols. Foi a última partida de Luizão e Djalminha. Ambos foram vendidos para Parmará, Palmeiras. Bons tempos, né, Lucas Pessoa? Palmeiras Parmará, hein? Bom tempo, hein? Você era corneteiro desde aquela época. Brincadeira. Ô, Breno, parabéns pela entrevista, viu? Muito obrigado, Edu. Aliás, falo sempre com o Ceará, ele gosta muito de você. Não, eu que agradeço. Gosta do Batista também. Ele até falou pra mim essa semana, nem falei pro Batista ainda. Ele falou, devo muito ao Batista quando eu precisei dele, e ele me ajudou muito. Ele disse isso. Então essa semana. Você tem contato com ele, você fala que mandei um grande abraço a ele, colocamos, não para cobrar cachê. E colocamos aqui o podcast dele, sensacional, viu? Pô, é um prazer, viu, Edu? Boa recuperação a ele. Ele já tá, ele disse pra mim que ele tá 70%. 70%, né? Até o ano que vem já vai estar 100%, Edu. Eu vou falar pra você, rapaz, o Luiz Ceará, ele rodou mais do que a carteira profissional de Luiz Ceará, tem mais carimbo do que balcão de cartório. Você tem ideia que o Ceará já foi o principal repórter da Globo, hein? Eu cheguei a assistir no YouTube jogo de Galvão Bueno com o Ceará. E na Bandeirantes também. E na Bandeirantes ele era o número 1 também, com o Luciano do Vale. O Luiz Ceará, muito tempo de TV e rádio. Mas não para em lugar nenhum na Ceará. Não para. Brincadeira. Vamos dar uma faturada? Tem mais um convidado, hein? Hoje quem narra aqui, Corinthians e Vasco, é Leandro Borges, o moço de Piracicaba, com Gleder comentando e Breno Beretta nas reportagens, hein? Tem mais um personagem que passou pelo Vasco, também cria do Guarani. Hoje trabalha no Atlético Paranaense. Bater um papinho com ele também, hein? Vai entrar em contato com ele, hein? Não vai? Não vai furar, hein? É o Gersinho. Tá, volto já já. Você está na Bandeirantes em Concentração.
Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Concentração. Não. Tá com você. Opa, retomando aqui nosso Concentração Bandeirantes, são 20h18, mais um convidado chegando aqui, um grande amigo nosso, grande personagem, já conversamos várias vezes, já me encontrei com ele certa vez num momento de lazer em Águas de Lindóia, lá estava ele com sua senhora. Você lembra disso, Gersinho? Um abraço, boa noite, meu amigo. Oh, uma alegria muito grande poder falar com você, meu amigo. Não, e lembro muito bem da gente tava eu e minha esposa, nos encontramos. Isso. É muita gratidão pelo futebol, por encontrar amigos como você. Fico muito feliz de estar podendo falar contigo agora. E eu tenho a graça e a felicidade de, gentilmente, de receber um bom dia e um boa noite seu. As suas mensagens me faz muito bem. A minha gratidão. A minha amizade é uma coisa que não tem preço. Breno Beretta, Gersinho com a gente. Você falou que o homem não ia atender? A Breno aí. Meu grande amigo, Breno. Imagina, Gersinho, eu tinha certeza absoluta que falaria com a gente, Edu. A última vez que me encontrei com o Gersinho foi no ponto 10. Não diga. Grande. Até seu João sorriu vendo o Gersinho. Até seu João sorriu. Exatamente. Gersinho é sempre um papo muito agradável. Começou umas 7 da noite, terminou meia-noite, Edu. O homem falou pra você, o Gersinho, ele acalma a gente. O homem tem uma calma que eu vou falar pra você. O Gersinho é o seguinte, hoje vamos transmitir Cruzeiro e Vasco. Ixi, Maria. O nosso foco é para jogadores que passaram ou pelo Corinthians ou pelo Vasco ou pelos dois. E o Gersinho, cria do Guarani, campeão de 78, até com a revista aqui do Guarani 78, foram 32 jogos naquele campeonato, você jogou 14 vezes e fez um gol. Mas todo mundo sabe da sua... E fiquei as outras todas no banco. Você ficou no... Não entrei, mas estava preparado. É que nem o Renato. O Renato foi o único que jogou todas, e você é o único que esteve em todas. O Renato é terrível, ele não dava uma chance pra gente, cara. Difícil. Ele jogou as 32 partidas, Renato. Meu grande amigo, a pessoa maravilhosa. E isso sem falar também, Gersinho, das vezes que você trabalhou no Guarani. Ora com o Vadão, outra em outras funções. Outro dia vimos uma foto sua com o Bettuzini. Se você conseguir falar com o Bettuzini,
Fala que mandamos um grande abraço. Ele não atende o telefone, rapaz. No último derby, tentamos falar com o Beto Zini, não consegue. O homem tá impossível. Mas eu quero que você me fale. Com certeza, próxima vez eu vou levar ele aí pessoalmente. Aê, Gersinho, muito obrigado. Mas eu quero que você sei que você jogou também na Ponte, mais ou menos 84, 85 e tal também. Sim, uma passagem muito interessante. O de cá já tinha parado, se não me engano, você pegou o Jorge Melo. Na verdade, a minha situação era terrível. Eu tinha que ganhar a posição do Zenon no Guarani e substituir o de cá, ele tinha parado, me contrataram para substituir ele. Você vê a minha cauda como era difícil, né? Gersinho olha pro santuário e fala: eu nasci da data errada. Meu Deus do céu. É difícil. Ô, Gersinho, fala pra gente o seu tempo de Vasco, como foi? Nossa, foi maravilhoso. Antes de mais nada, quero mandar um abraço para todos vocês aí da rádio. Tenho o maior carinho, maior admiração por vocês. Muito obrigado. Sempre esteve do lado dos clubes aí em Campinas, da gente, nos momentos difíceis e nos momentos bons. Então, assim, no Vasco foi um momento muito, muito incrível para mim, porque eu saí da Ponte Preta e, na verdade, eu estava acertado com a Ponte Preta. E o meu passe era do União Agrícola Barbarense. Aí o Calçada, eu lembro até o seu Calçada e o Eurico Miranda me ligaram. Eu falei: olha, eu tenho contrato com a Ponte Preta, mas o dono do meu passe é a União. Aí ele falou: não, já com a União já acertamos. Eu falei: mas como que acertou? Aí eu falei: não, então... Aí eu fiquei sabendo de toda a situação, tive que apresentar no Vasco. Aquela época a gente era empregado do clube, então não é como hoje, né, que o jogador 6 meses antes de terminar o contrato ele pode assinar com outro clube. Então a gente tinha que respeitar os clubes. Eu acabei indo para o Vasco e foi um momento maravilhoso. Eu fiquei lá 3 temporadas lá, foi um momento incrível, né, onde eu tive a oportunidade de participar de um elenco fantástico, né, que ficou para a história do Vasco, né, Dinamite, era Romário, era Gersinho, era Giovani, Mazinho, era um time fantástico, né? Então foi uma coisa que me marcou muito e até hoje a gente se encontra. Foi o Antônio Lopes, era meu treinador, quem passou lá também foi o Joel Santana, né? Essa figura que fala inglês, como vocês sabem aí. E assim, a minha família hoje mora tudo no Rio, devido à minha passagem lá no Vasco. Então, foi um momento assim que foi muito fantástico para mim e eu guardo com muita ternura, muita alegria. Essa participação que eu tive lá no Vasco é um clube muito grande, uma torcida fantástica, como também as participações que eu tive aqui em Campinas com nossos 2 clubes aí, que são forças maiores do futebol, que ainda estão em busca dos momentos de glórias ainda, mas com certeza, eu tenho certeza que vão chegar ainda a voltar a ser os grandes de nossa Campina. Estamos conversando com o Gersinho. Breno Beretta, eu fiquei admirado, rapaz. Olha que fase no Vasco do Gersinho, que maravilha. Cada craque, é sensacional. Aí, Breno, olha o homem aí. Ô, Edu, eu peguei uma ficha técnica aqui, pra você ter uma ideia, ó, dia 23/7/85. Eu peguei uma qualquer aqui, um jogo Vasco e Fluminense que foi 3-3. Olha o time do Vasco. Roberto Costa, Donato, Ivan, Nenê e Paulo César, Oliveira, Luiz Carlos, Giovani e depois o Gersinho, que o Gersinho entrou no lugar do Giovani, Mauricinho, Roberto Dinamite e Gilberto, técnico Antônio Lopes. Foi sua estreia? Foi minha estreia. Foi sem querer, isso aí era um jogo da Libertadores. Libertadores do Maracanã. Eu fui contratado, eu cheguei 3 dias antes, já fui pro banco lá e já participei do jogo. Foi um jogo fantástico, 3-3. Foi a minha estreia no Vasco. Olha, o Lucas Pessoa, nosso técnico aqui do YouTube, conseguiu uma foto sua, tá aí com a camisa do Vasco, belo bigode, hein, Gersinho? Que ano é? Qual é a data? É 85, ô Breno? Olha, eu tenho aqui jogos magrinho, né, Breno? 80, olha, tá fininho, hein? Tá fininho, ó o homem, rapaz.
Ô Gersinho, eu tenho aqui que você jogou 28 jogos em 85 e marcou 2 gols. E em 86 você jogou 32 jogos e marcou 5 gols com a camisa do Vasco. Foi isso mesmo? Sim. Foi, porque, veja bem, aquela época no Vasco, jogava o Romário, Roberto e Mauricinho. Nossa Senhora. Então, eu, Giovani, praticamente, se você for avaliar como o futebol hoje, eles falam além do gol, eles falam dos passes, né, que é o servir, né, o jogador. Então a gente estaria com muito mais aí, porque a gente fazia muita jogada para eles, e eles eram os definidores de frente incrível, né? O Romário, o maior de todos, centroavante, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Careca aí no Guarani, jogamos junto também. Então, assim, o Romário era fantástico. O Roberto Dinamite era um mito, né? Ali do Vasco, foi o maior jogador da história do Vasco. Então a gente tinha que preparar as jogadas tudo para eles. Então deu para fazer alguns gols, mas a minha maior virtude ali foi as assistências que eu dava para eles. E ai se não passasse a bola, né, Gersinho? Ai se não passasse. E tinha que fazer 50% para um e 50% para o outro, senão você tinha que satisfazer os dois. Escuta, sabe quem que a gente tentou conversar, Gersinho? Eu acho que você trabalhou com ele, você está há muito tempo no Atlético Paranaense. O Sim. Paulo André, rapaz, ele foi campeão da Libertadores pelo Corinthians, campeão mundial pelo Corinthians. Nós não conseguimos contato com ele. Ele é de pertinho de Campinas, né, pô? Ele é campineiro, né? Ele tem um instituto, Paulo André, não sei, zagueiro, revelado pelo Guarani. Mas não sei que fim deu o Paulo André, viu? Então, ele virou gerente de futebol, né? Inclusive, ele teve uma passagem lá pelo Atlético como gerente, uma pessoa muito inteligente, um cara fantástico. É assim, cara, se você quiser, eu posso arrumar o telefone dele para você. Uma pessoa que, com certeza, ele vai atender vocês, que é uma pessoa um ser humano fantástico. Que bom, que bom. Oi, Breno, mais uma pro Gersinho aí. Vamos ver se o Gersinho lembra. Eu peguei um jogo aqui, jogo Corinthians e Vasco. Peguei um Corinthians e Vasco que o Gersinho participou. São Januário, 1986, dia 14 de dezembro, hein? Um domingo. Foi 1-1. Olha o time do Vasco. Acácio, Paulo Roberto Costa, Donato, Souza, Chiquinho, Henrique, depois o William. Gersinho foi titular ao lado do Giovani, dos Santos, Romário e Zé Sérgio. O técnico era Joel Santana. Você lembra desse jogo? O Zé Sérgio? Lembro. Jogo incrível. Nós jogamos em cima do Corinthians, criamos várias oportunidades. O Roberto não participou desse jogo, porque ele estava machucado. E assim, criamos várias chances. Poderíamos ter ganho o jogo, mas o Corinthians também era uma equipe muito forte. E o resultado também foi um resultado que eu acho que a gente poderia ter ganho, mas foi um resultado que foi justo. E o que você está esperando do jogo de hoje, hein, Gersinho? É um jogo assim, que nem eu também tive a oportunidade de... Quando eu estava com o Beto Zini no Guarani, que nós ficamos 6 anos juntos aí trabalhando, eu tive a oportunidade de trazer o Fernando Diniz como jogador do Juventus. Eu trouxe 5 jogadores do Juventus para o Guarani. E os 5 viraram fantástico. E hoje aí o Fernando Diniz é esse treinador que está aí, para mim, um dos maiores treinadores aí do futebol brasileiro, que está na atualidade, né? Ele com o Felipe aí do Flamengo fazendo um trabalho fantástico, dos novos aí. Então eu trouxe ele para o Guarani e eu sei da capacidade dele como jogador que foi e como treinador. Ele é um treinador muito inteligente. Ele pode... O Vasco não é tão bom quanto o time do Corinthians, eu acho. Apesar do Corinthians não ser um grande time, mas é um time mais bem feito, um time que tem mais jogadores com qualidade, vai jogar no seu estádio, com a sua torcida praticamente do lado. Eu acho assim, o que eu acho de legal no Fernando é que ele não joga com o time sempre para defender, é um cara que ele joga com o time também para tentar arrumar problema para o adversário. Então vai ser um grande jogo. É um jogo assim que eu acho que está aberto, tanto o Corinthians como o Vasco pode ser campeão, e vai ser campeão aquele que for mais ousado, aquele que tiver mais astúcia em buscar o resultado e aproveitar os melhores momentos que tiver dentro do jogo.
Gersinho, pra encerrar mesmo, ó, tem uma boa aqui, hein? O amigo Edson Souza aqui da casa aqui do jornalismo, pede pro Gersinho contar a passagem dele no Mojimirim, quando ele foi chamar o centroavante Beijoca, que estava atrasado pro treino. Ai, meu Deus. Essa aí é a história que nós temos que ficar um programa inteiro, companheiro. Pelo amor de Deus. Olha só. Essa é fantástica, viu? Eu acho que nós não temos tempo para isso, mas eu gostaria uma hora de participar com vocês aí para contar essas histórias que são fantásticas. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Mogi, aquela época do Carrossel Caipira com o Vadão, com o Wilson de Barros, o presidente. Poxa. Era um time fantástico, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar naquela época com o Rivaldo, trazer o Rivaldo para o Mogi, Leto, Valber, Fernando, então aquele time fantástico, então tive a oportunidade de trabalhar lá também. Como hoje, né? A gente está lá no Atlético trabalhando com um dos maiores clubes dentro daquilo que de formação, de estrutura, de estádio, né? O presidente lá, o Marcelo Petralli, uma pessoa fantástica. Eu já falei com vocês pessoalmente, eu tenho assim, esse ano eu quero montar uma caravana lá e levar todos vocês para conhecer lá, para a gente ter uma noção de que o futebol hoje está proporcionando e os clubes estão todos seguindo, né? Eu lembro que o Mirassol teve lá no Atlético Paranaense, eu falei com o Petralli, ele falou, não, pode vir para cá. O Mirassol foi lá, copiou muitas coisas de lá e colocou dentro do trabalho deles. Hoje o Mirassol está sendo o que é, lançando jogador, um centro de treinamento fantástico, com um estádio bastante com noção de receber os clubes grandes. Então, eu acho assim, o Guarani e a Ponte Preta, eu acho que estão pensando da mesma forma. Eu torço, como joguei nos dois, trabalhei nos dois, e tive momentos fantásticos, principalmente no Guarani, onde a gente conseguiu levar o time da Série B, vice-campeão brasileiro, do time do Paulista também, vice-campeão paulista. Trabalhei 5 anos com aqueles grandes jogadores, Amoroso, Luizão, Djalminha. Contar com todos aqui, falar, a gente tem que ficar 2, 3 programas para a gente contar o que foi feito. Então eu acredito muito que o Campinas e esses dois times possam tirar as coisas de outros clubes que estão dando certo para trazer para aí e se tornar grande novamente como foi no passado. Gersinho, muito obrigado. Breno, manda um abraço pro Gersinho, nosso seu agradecimento. Um grande abraço pro Gersinho. Gersinho, um prazer enorme falar com você, é muito bom te ouvir. E é claro que a gente espera encontrar com você rápido. E eu também quero estar nessa viagem aí para acompanhar como que é a estrutura do Atlético Paranaense, viu, Gersinho? E parabéns pelo acesso, viu, Gersinho? É o sonho que eu tenho. Eu falei, vou até falar com o Petralha isso aí, porque a gente passou um momento agora aí de acesso de novo, né? A gente subiu para a Série A, graças a Deus. E tenho falado muito, conversado com o Petralha, eu quero fazer isso. Quero levar muita gente do futebol, do esporte, para conhecer lá, porque muita gente desconhece e a gente montou um trabalho lá desde o começo, já fazem 13 anos que a gente começou esse trabalho lá e é um trabalho que a gente tem que colocar em vista desse grande presidente que é o Maurício Petralha, que eu tenho que tirar o chapéu para ele. Parabéns pelo trabalho, pelo acesso, Atlético voltando ao Brasileirão. Muito obrigado pela entrevista, até a próxima. Grande abraço, bom Natal, feliz ano novo, Gersinho. Obrigado, meu amigo. Você é uma pessoa que eu admiro, gosto muito, e você estará sempre nas minhas orações, como o Breno é meu amigo. E a gente vai estar junto aí, o que vocês precisarem, estamos sempre à disposição. Deus lhe pague, viu? Fique com Deus, Gersinho, viu? Uma linda beijão noite no coração de vocês. E um forte abraço para todos os torcidas aí da Ponte do Guarani. Muito obrigado. Esse é o Gersinho, grande Gersinho. Faturando na sequência, tem escalação de Corinthians e Vasco. Quem vai narrar aqui é Leandro Borges e Greger Sorzini comentando 20 e 35. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho.
Primeira conta, grande aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Concentração. Escalações de Corinthians e Vasco. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. É o timão do técnico Dorival Júnior, definido e escalado para jogar em casa, na Arena Corinthians, primeira final, querendo fazer o resultado. Hugo Souza, o goleiro número 1. Mateuzinho, veste a 2. 13, Gustavo Henrique e 5, André Ramalho. Matheus Bidu, 21. 14, Ranielli. 70, José Martínez. 27, Breno Bidon. O capitão Rodrigo Garro com a 8. No ataque, Memphis Depay com a 10. E Yuri Alberto, o artilheiro do Corinthians, camisa 9. Quem está nos acompanhando no YouTube está vendo a escalação. Os reservas do Dorival Júnior: 40, Felipe Longo. 7, Maicon. 11, Romero. 19, André Carrijo. 25, Kaká. 26, Fabrício Angileri. 29, Vitinho. 25, Charles. 47, João Pedro. 49, André. 56, Guinegão. E 61 para Dieguinho. Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu É o Vasco, definido e escalado por Fernando Diniz, com Léo Jardim, o goleiro número 1. Henrique na direita com a 96. Na zaga, Cuesta, número 46, e Robert Renan com a 30. Puma na esquerda com a 2. Tem também no meio-campo Barros com a 88, Thiago Mendes com a 23 e Coutinho, camisa número 10. Na frente, André Gomes com a 11, Ryan 77 e Nuno Moreira com a 17. Os reservas do técnico Fernando Diniz: Fusato 13, 12 Vitor Luiz, 29 Lucas Oliveira, 43 Lucas Freitas, 85 para Matheus, 25 para Hugo Moura, 3 Tietê, 18 Paulinho, 9 Matheus França, 7 David, 19 GB e 99
o artilheiro do Vasco, que classificou o Vasco para a final, Verratti. 99, esse é o Verratti. O apito, olha o apito. Eu vou passar aqui o apito. O árbitro é Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Assistente 1, Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais. Assistente 2, Rafael da Silva Alves, também de Minas Gerais. E o árbitro de vídeo VAR é Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Ô, Breno, eu quero fazer 2 perguntas pra você. No cacuete, hein? Pode fazer. No cacuete, já, Gleger Zozinho, hein? No cacuete. A temporada do Corinthians. 72 jogos, seu Breno Beretta. 72, 34 vitórias, 18 empates, 2 derrotas. O Corinthians marcou 88 gols e sofreu 74. Foi campeão paulista, só que eliminou o Santos na semifinal e ganhou do Palmeiras na final, seu Breno Beretta. Na Sul-Americana, o Corinthians não passou da primeira fase, terminou em terceiro, seu Breno Beretta. Na Sul-Americana, se você termina em primeiro, você segue adiante. Se terminar em segundo, vai para uma repescagem com os piores da Libertadores, mas em terceiro é eliminado. No Brasileirão, o Corinthians foi 13º com 47. Até o Santos acabou terminando na frente do Corinthians. Você vê que o Santos estava ameaçado. O Timão também ficou ameaçado um pouco, tá? Mas chegou à final da Copa do Brasil, numa campanha sensacional, onde tomou só um gol e também eliminou o Palmeiras. Que nota você daria para a temporada do Corinthians antes da final? Pode ser que ele fique com o título, claro que muda o conceito. Antes da final, pelo investimento, eu dou nota 5 pro Corinthians, Edu. 5? Dou nota 5. 5 pro Corinthians. Que nota você daria ao Vasco? Espera um pouquinho que eu ainda tô numa refeição lá, sabe, Bebê? Eu tô quase terminando uma refeição. Eu quero perguntar pra você. Pode vir. Pera aí que eu tô limpando os dentes, viu, bebê? Pera aí. Tá, eu gostei da árvore de Natal do Gleger, viu, Edu? É. O guardanapo que ele limpa a boca é brincadeira, parece um lençol. O cara tem uma travessa de comida debaixo da câmara. E eu querendo que o cara entre, mas a boca dele tá cheia, então eu fiz assim, ó. Eu não sabia que vocês estavam tendo retorno aí, Edu. Eu tava só esperando você me chamar aqui, porque aqui você sabe que aqui é de bate-pronto. Um abraço pra você. Um abraço, Gregor. Boa noite, Edu. Que prazer, que privilégio estar aqui contigo. Um abraço pro Breno também. Ao Boles, né, que daqui a pouco vai estar narrando o jogo. E tem que aproveitar, né, Edu? Antes dos minutinhos, já vou fazer uma boquinha pra ficar pronto, pra falar melhor, né, Edu? Durante toda a transmissão. É verdade. Mais uma que você me deve, viu? Mas tudo bem. É que você mora no coração. É cacuete, né, Edu? No cacuete. Muito tempo trabalhando junto. Ele deve um carneiro pra gente também, Edu. Deve. Ele falou que vai matar um carneiro. Só pra explicar pro ouvinte e pro pessoal que tá no YouTube, é o seguinte. Eu tenho aqui na minha frente uma tela, vejo a imagem dos demais companheiros, né? E eu tô vendo o Greg que tá no estúdio dele lá, mas ele viu da corrida, aí saiu do compromisso, foi correndo pra casa, aí e foi o tempo que ele teve pra comer. E o comentarista sabe que vai entrar depois da escalação. Terminou a escalação, entra o comentarista, né? Mas eu vi que o cara mas ele tava comendo tão gostoso, rapaz. Vai, deixa, eu falei, Breno, campanha esse ano, a temporada do Vasco, 69 jogos, 23 vitórias, 19 empates e 27 derrotas. Olha aqui, o Vasco teve mais derrota que vitória esse ano, seu Breno Beretta. O Vasco marcou 93 e sofreu 92. Um gol positivo, tá? No Carioca, Breno Beretta, o Vasco foi eliminado pelo Flamengo na semifinal. No Campeonato Brasileiro, foi 14º com 45 pontos. E olha que nas últimas rodadas, seu Breno Beretta, o Vasco teve 5 derrotas seguidas. Tomou de 5 do Atlético e 5 do Internacional, seu Breno Beretta. Na Sul-Americana, ficou em segundo lugar no seu grupo e foi pra repescagem, sabe com quem? Independente Del Valle do Equador. Sabe o que aconteceu no Equador, Breno? 4-0 pro Independente. Em São Januário foi 1-1. Vasco eliminado. E chegou à final da Copa do Brasil, eliminando aí o Fluminense, né? Acabou de eliminar o Fluminense na semifinal. Você deu 5 pro Corinthians.
E pro Vasco, quanto, Breno? Pro Vasco eu dou nota 3, Edu. Pelo investimento desses dois times, isso porque você excluiu a final da Copa do Brasil, né? Exatamente, tá aqui, finalista da Copa do Brasil, né? Era pro Vasco ter feito um ano bem melhor e o Corinthians tinha obrigação com esse elenco milionário de ter vencido alguma coisa. Chegou o momento. Um dos dois, Edu, dessa nota 3 que eu dei pro Vasco ou 5 que eu dei pro Corinthians, aí se você me perguntar a mesma coisa depois dos dois jogos da Copa do Brasil, um dos dois eu aumentaria a nota para 8, 9. Então você tá 3 pro Vasco e 5 pro Corinthians até o momento. Até o momento. Se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil. Aí eu aumento para 8, 9. Se o Vasco ganhar a Copa do Brasil. Eu também aumento para uns 8, 9 o Vasco também, porque daí eles salvaram o ano, Edu. Ganhar a Copa do Brasil salva o ano. E ainda ganha Libertadores da América pro ano que vem. Mas ganha mais dinheiro que você pensa, por quê? Diz a lenda que o vice ganha 33 milhões, o campeão ganha 77. Mas e o dinheiro que vem da Libertadores? Então, o campeão mais vai ainda. pra Libertadores. Então, é muito dinheiro que tá em jogo. Se bem que agora vai mudar o ano que vem, né? A CBF divulgou a tabela. Se fosse 2026 agora, por exemplo, os dois já estariam classificados para Libertadores do ano que vem. O brasileiro vai perder uma vaga. Exatamente. O ano que vem, gente, os finalistas da Copa do Brasil, o campeão e o vice, vão para Libertadores. Só que o campeão vai na fase de grupos e o vice vai para pré-Libertadores. E realmente no brasileiro vai perder uma vaga. Pra você ter uma ideia, Edu, primeira fase de 2025. Quem tá na Série A, na primeira fase, ganhou 1,5 milhão. Segunda fase, quem tá na Série A ganhou 1,8 milhão. Terceira fase. Onde o Corinthians começou? O Corinthians começou na terceira fase. 2 milhões e 300 mil, Edu, logo de cara. Vamos somar 2,300. Espera um pouquinho, o Corinthians ganhou... tá aqui, o Vasco entrou na primeira, né? Eliminou ou segunda, não me lembro. Não, começou desde o início. Na primeira fase pegou o União do Rondonópolis, foi. Então o Vasco ganhou 1,5 e depois 1,800. 1,5 e depois eliminou o Nova Iguaçu na segunda fase e ganhou 1,800. Aí na terceira fase ganhou 2,300. 2,300 ganhou o Vasco, 2,300 ganhou o Corinthians começou na terceira fase. Isso. 2,300, tá. Aí oitavas de final, os dois ganharam 3,600. Peraí, 3,600. O Vasco eliminou o CSA que tinha eliminado o Grêmio. Então o Vasco eliminou nas oitavas o CSA e o Corinthians nas oitavas eliminou o Palmeiras. Ganhou 3,600, né? Tá aqui, isso. vai. Vamos para as quartas de final. Os dois ganharam 4,700. 4,700. O Vasco nas quartas de final eliminou o Botafogo. O Botafogo foi 1-1 no primeiro jogo em São Januário. O segundo também 1-1 foi nos pênaltis. E nas quartas de final, o Corinthians eliminou o Atlético Paranaense. 4,700 cada um. Tá. E na semifinal? Semifinal, 9,900. O Corinthians eliminou o Cruzeiro e o Vasco eliminou o Fluminense. Quanto que tá? Quanto? 9,900. 9,900. Tá com uma calculadora aí, não? Eu tá tenho fácil, aqui, hein? já posso fazer. E pra fechar, Edu, a final e vice, né? Agora que vai acontecer, 77 milhões pro campeão. Aqui tá dando grupo 1, final, 33 milhões. 77 eu acho que vai ser tudo, né? Se somar tudo, não é? Não, eu ouvi falar que 77 milhões... só pode ser só tudo, né? Não é possível. É somando tudo, viu? Somando tudo, né? É somando tudo, porque, dá esse valor. Eu vou pegar uma matéria aqui. O Corinthians garante 53,5 milhões em prêmios na Copa do Brasil. Que ele já garantiu, né? No caso. 53, pelo menos tá aqui, ó. Dá uma somada aí. O time de Parque São Jorge garantiu pelo menos mais 33 milhões, que é o valor do vice, né? Isso, pelo menos 33 E vai milhões. encerrar a competição com no mínimo. Então, se ele for vice, 53,5. Se ele for vice. É muita grana, E mais o dinheiro que o campeão, também o dinheiro que vai ganhar na Libertadores, né? Exatamente. Que é outra Copa. Então é muito dinheiro em jogo, viu? Ô, Gregor, analisando aí a escalação aí do Corinthians, do Vasco, e aí a sua expectativa, Gregor? Então, Edu, a gente sabe que
os dois times foram muito mal. Aí o Breno tava dando as notas e eu quero dizer que eu concordo, né? Não foi bem os dois times. Você vê que tanto o Vasco quanto o Corinthians, muitas derrotas, né? Muitos gols sofridos. Não foi um ano muito interessante para essas duas equipes que está na final da Copa do Brasil. E aí, como disse o Breno, salvaria todo ano ruim, né? De muita irregularidade. Agora, para falar dos dois times, Edu, eu acho que nós teremos um grande jogo. Aliás, 2 grandes jogos, né? O primeiro na Neoquímica e o segundo lá em São Januário, porque é uma final de campeonato. E a gente sabe que, principalmente, né, os times do Dorival Júnior, e o Dorival a gente sabe que ele é um copeiro de verdade, é um cara que a hora que vai para decisão, ele consegue mobilizar todo o seu elenco. E o Fernando Diniz é um ótimo treinador também, é um cara que motiva, é um cara que joga junto. Então eu acho que nós teremos um grande jogo. Para falar individualmente, eu acho que o Corinthians, do meio para frente, é muito forte. Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay fazem a diferença, não tenha dúvida. Ainda mais jogando na Neoquímica. E o Vasco, que tem uma primeira linha lá, que tem o Paulo Henrique, que é o menino lá da seleção, o lateral, que é bom jogador também. Tem 2 bons zagueiros, né? Tem um meio de campo com o Coutinho, que é o maestro do time. E aquele menino na frente, o Ryan, é impressionante o que joga aquele rapaz. É impressionante, um jogador perigoso, de muito talento, um jogador inteligente, que no 1 contra 1 vai com muita facilidade. Eu espero que nós tenhamos um grande jogo, não tenho dúvida, mas assim, é um jogo, é uma final de campeonato e é 180 minutos. Então, vale a pena o Vasco tentar arriscar alguma coisa? Vale a pena o Corinthians partir com tudo pra cima para já tentar fazer o resultado? Essas são as estratégias de jogo. Lembrando que, para mim, o maior duelo de hoje, Edu, vai ser do lado de fora. Dorival Júnior e Fernando Diniz. Dorival jogando 3 vezes a Copa, hein? Pelo Santos, Flamengo, se não me engano, e pelo São Paulo, né? Vamos fazer o seguinte... Só deixa eu confirmar o que você tinha me perguntado. Realmente, o campeão vai ganhar 77 milhões... 175 mil, além de tudo que já ganhou. Por exemplo, o Corinthians ganhou 53 até agora. O vice-campeão vai ganhar 33 milhões, além de tudo que já ganhou. É bem mais do que semifinal, eles ganharam 9, né? 9.900. Agora, então, o vice vai garantir 33 milhões e o campeão 77 milhões. Ou seja, eles podem passar de 100 milhões de reais só com Copa do Brasil, Edu. Isso daí garante bem o ano, hein? Então, olha, da terceira, oitavas, quartas e semifinal, o Corinthians, e apagou aqui, rapaz, eu somei, 2.3, mais 3.6, mais 4.7, mais 9.9. O Corinthians ganhou até aqui 20 milhões. E se for campeão, 77. Pô, isso aí vai pra quase 100 milhões. Quase 100. Se for campeão, quase... E mais a Libertadores. O Vasco, deixa eu só... O Corinthians entrou na terceira fase, tá? É que eu ainda... Eu falei 1,5, por exemplo. Se a gente for colocar na risca, vai dar uns 100 mil reais a mais. Ou melhor, vai dar mais do que isso. 1.543, 1.874. Então, se a gente for colocar, dá mais uns 100, 200, dá mais uns 200, 300, dá uns 350 mil a mais do que isso daí, do que esse valor que eu passei, porque eu passei redondo, tipo 3.600, mas é 3.638. Então, dá uns 350 mil a mais do que eu passei para cada um. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos só para repassar no finalzinho de concentração as coisas de Ponte Guarani. Olha, o Pedro Piscinato vem com o resumo da Macaca até agora, quem tá contratado, quem não tá, como é que tá o elenco. Ô, Pepe, seja bem-vindo ao Concentração. Fala, Edu, boa noite, meu amigo, um grande abraço para você, um abraço também para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco a bola rola para Corinthians e Vasco, primeira partida da final da Copa do Brasil de 2025, mas eu tô chegando aqui
para falar da Ponte Preta. Edu, a Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista daqui menos de um mês, dia 11 de janeiro, vai enfrentar justamente o Corinthians neste mesmo estádio da final de daqui a pouco na Neoquímica Arena. E é claro, a diretoria da Ponte segue se movimentando no mercado, fazendo contratações, e eu vou passar aqui agora, Edu, a lista, o elenco de jogadores que a Ponte Preta tem à disposição nesse momento, os jogadores que o técnico Marcelo Fernandes pode contar neste momento na pré-temporada. E é claro, como eu disse, daqui a pouco já tem a estreia do Campeonato Paulista, mas a diretoria da Ponte segue de olho no mercado em busca de novas peças. Vamos lá, começando pelos goleiros. 4 opções para o técnico Marcelo Fernandes. Diogo Silva, de contrato renovado. Thiago Coelho foi contratado, estava no Caxias na última Série C. Vinícius Ferrari é um garoto das categorias de base da Ponte Preta, estava emprestado ao Primavera e retorna para a Macaca. Além também do Guilherme Viana, está desde o ano passado integrando o elenco profissional, segue como 4ª opção para o gol. Laterais direito, Pacheco, João Gabriel e Brian Borges. Brian Borges estava no Paysandu e é o novo reforço da Ponte Preta. Na lateral esquerda, acredito que o setor mais carente neste momento. Tem o Kevin, que já estava no ano passado, Gabriel Braga, garoto da base, ano passado foi relacionado para algumas partidas, mas não chegou a estrear, e o Danilo Barcelos, que segue se recuperando de uma cirurgia no joelho. Zagueiros, o técnico Marcelo Fernandes tem 4 opções. O Simon, de contrato renovado, o Wallace Fortuna, zagueiro que foi contratado vindo do Atlético Goianiense, o Alisson Maia, que veio do Vila Nova, e o Edson, que tem um contrato se encerrando no fim de dezembro, mas tem um acerto encaminhado com a diretoria da Ponte Preta e deve permanecer no ano que vem. Volantes, eu acho que é a posição que a Ponte Preta tem mais opções, mais nomes e mais qualidades. Luiz Felipe, Rodrigo Souza, Léo Oliveira, Gustavo Teles e Tarek. Quem é o Tarek? Volante, estava na Ferroviária, disputou a última Série B pela Ferrinha e também é o novo reforço da Ponte Preta. Na posição de meio campo, mais 4 opções para o técnico Marcelo Fernandes. Elvis, Serginho, Cristiano, jogador que foi contratado vindo da Portuguesa, e Diogo Moura. O Serginho, o contrato dele se encerra no final desse ano, a diretoria também tem renovação encaminhada com o jogador. O Cristiano, como eu disse, estava no Londrina, e o Diogo Moura é um garoto revelado nas categorias de base da Ponte Preta, sofreu com algumas lesões, se recuperou e também está à disposição do técnico Marcelo Fernandes. E aí no ataque, nomes muito conhecidos pela torcida ponte-pretana: Gé, Bruno Lopes, Miguel, Diego Tavares, e aí mais 2 contratações: Herbert, atacante que estava no América de Natal, e Vitor Pernambuco, jogador que disputou a última Série B com a camisa do Operário de Ponta Grossa. Esse é o atual elenco da Ponte Preta, 29 atletas à disposição do técnico Marcelo Fernandes até esse momento. Edu Pinheiro. Obrigado, Pedro Piscinato. E o Guarani? Um resumo das novidades. Breno Beretta. Bom, Edu, o Guarani retornou hoje da cidade de Bragança Paulista. Estava treinando por lá no CT, onde treina o time feminino do Red Bull Bragantino. O Guarani ficou semana passada por lá, voltou no final de semana. Aí nessa semana treinou segunda, terça e hoje. Amanhã, na sexta e no sábado, o Guarani vai treinar lá na cidade de Louveira. Por quê? Porque o gramado do Brinco ainda não tá 100%. Foi plantada uma grama nova, né, com semente, a mesma grama que vai ser para a Copa do Mundo do ano que vem, né? Principalmente a grama da final, e o gramado tá ficando pronto. Eu acredito que ainda no mês de dezembro, no finalzinho, os jogadores vão poder treinar no Brinco. O Guarani, além dos jogadores, e são vários que o Guarani já anunciou, dos reforços, né? Quais posições que o Guarani está procurando? Um lateral direito, porque o Cicinho tem contrato somente até o final do Campeonato Paulista. Não é prioridade trazer o lateral nesse momento. Ele pode chegar agora, pode chegar durante o Paulistão ou pode chegar depois do Campeonato Paulista. Um reserva imediato ou jogador que venha para disputar a posição com o Igor Pereira, volante que veio da equipe do Náutico, e também um centroavante.
Hoje tem o Maranhão, que foi contratado, tem o Kevin também. Então o Guarani estuda a possibilidade de um centroavante. Eu sei que o presidente está tentando dar um presente para a torcida, um presente de Natal. Hoje muita gente perguntou para mim, olha, o Luca tem chance de jogar no Guarani? Aquele mesmo que passou pela Ponte Preta. Eu ainda não tenho essa resposta concreta. Se o Luca, se o Guarani procurou o Luca, se realmente tem interesse. Eu ainda não tive a resposta. De vez em quando eu pergunto e não tenho resposta, significa que tem chance, viu, Edu? Esse é um sinal que tem chance. O Luca jogou na Ponte Preta. Vou até pegar aqui a ficha do Luca, por onde que ele estava e quando que ele jogou na Ponte Preta, porque é um jogador muito interessante, né? Poderia ser aquele presente de Natal pro torcedor. Eu vou pegar aqui, ó, ele tá com 35 anos. O Luca tava no Grêmio Novo Horizontino esse ano, né? Jogou pelo Novo Horizontino, 20 jogos, marcou 2 gols e 1 assistência. No ano passado ele fez 31 jogos pelo Novo Horizontino, 5 gols e 1 assistência. Na Ponte ele jogou em 2022, fez 39 jogos e marcou 21 gols. E foi a última melhor temporada do Luca. Aliás, na carreira dele, ó, pelo que eu tenho visto aqui, ó, 21 gols pela Ponte Preta, foi o clube que ele mais marcou gols, foi a Ponte Preta, 21 gols em 2022. O Luca também jogou no Fluminense antes de jogar na Ponte, né? Fez 36 jogos em 2021. Ponte, acho que 2017. Jogou 2017. Essa foi a segunda passagem do Luca, né? Ele fez 24 jogos, bem lembrado, Edu. Ele foi emprestado pelo Corinthians, fez 61 jogos, melhor dizendo, e 24 gols. Então, as 2 temporadas que ele jogou na Ponte foi quando ele marcou mais gols. Nas 2 temporadas que ele jogou na Ponte Preta. E agora nas 2 últimas pelo Novo Horizontino. Quem sabe, né, ele possa pintar no Guarani para a disputa da próxima temporada. Uma coisa que eu descobri, Edu, o Matheus Costa, ele estava testando o esquema 4-4-2, mas agora ele já está jogando novamente com o 4-3-3. Quem que ele está colocando para jogar? O Dalberson, porque o Fernando Miguel só chega no dia 26. E eu aposto que o Fernando Miguel vai começar o Paulistão contra o Primavera. Aí na direita, o Cicinho. Na zaga, o Jonathan que chegou. Rafael Donato que chegou. Na esquerda, o Emerson. No meio campo, quem que tá disputando posição? O William Farias com o Natan como primeiro volante. Segundo volante, o Igor Pereira. Vem atuando como segundo volante. Aí, como meia, nesse 4-3-3, quem que tá disputando? O Isaac e o Diego Torres estão disputando uma posição. E lá na frente, quem que tá jogando? Parede de um lado, esquerdinha, Mirandinha do outro, Parede de um lado, Mirandinha do outro. E na frente, o Maranhão, que acabou de chegar. Tem sido essa espinha do Guarani para começar a Série A1 do Campeonato Paulista de 2026 contra o Primavera. Hoje, aliás, o nosso convidado, eu convidei o Rafael Marques para ser o convidado na tela da Band, e ele falou com a gente, ele tá treinando lá no CT do Oscar, viu, Edu? O Primavera tá por lá. Ah, tá lá no Oscar? Em Monte Sião. Eu até perguntei para ele, qual que é o seu esquema, né? O que você tem jogado? Ele falou, ó, é melhor eu não falar, porque eu sei que o pessoal do Guarani tá tudo de olho. Falou que vai ser ofensivo, mas não quis falar o esquema dele. Esse Rafael Marques, aquele foi atacante da Ponte? Ele mesmo. Jogou em 2003. Então, na semana do derby do Rirena, ele acabou sumindo também da Ponte, ele foi pro Palmeiras. Na época da Abel Braga, então espichão, grandão, Rafael Marques grandão. Jogou no Botafogo do Rio também. Ele faz 3 anos que tá como auxiliar no Primavera. Ele aposentou no Primavera. Aí ele tava como auxiliar e foi promovido pelo Nenezinho, o pessoal que comanda o Primavera, como treinador do Primavera já para começar o Paulistão. Tudo bem. Grandes informações do Breno Beretta, hein? Eu olhava pra cabine Bandeirantes, cadê meu narrador? Eu falava pra você, agora que virou SAF, né? Já tô na área. SAF. Já tô na área. Eu falei, deve estar reunido com o Luiz Fabiano. Um grande abraço, boa noite, Boli! Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço pra você, pra toda a galera, Gleger, Breno, pra toda a nossa equipe técnica, pra nossa audiência. Nem parece que estamos há praticamente uma semana do Natal, né, Edu? Tá frio, cara. Tá frio. Tá frio demais. Que isso? Que é isso? Tá tudo mudado, cara. Tá tudo mudado, tudo alterado.
E eis que surge essa notícia. Havia um zum, sabe, Edu? Que recentemente o Fabuloso foi lá, assistiu um jogo da Copa Paulista. E agora, ontem foi sacramentada essa situação aí. E o Luiz Fabiano está nesse grupo, né? Faz parte aí, é um dos sócios de uma das empresas que vão, a partir de agora, comandar a SAF do 15 de Piracicaba, né? A gente não tem mais detalhes. Hoje, inclusive, eu conversei com o presidente Matheus Bonassi, mas não pedi detalhes em relação a toda essa negociação. O que se sabe é que nos próximos 90 dias será aquele período de transição, né? Mais ou menos como uma empresa, como funciona uma empresa, quando muda associados, você passa toda a situação, né? Faz aquele mapeamento, toda a situação do clube para os novos investidores, né? Para os investidores da SAF. Tem um CEO que vai fazer essa situação aí e, consequentemente, a gente espera, pelo menos para quem é de Piracicaba, para quem é da região de uma forma geral, que essa SAF dê certo. Em alguns locais a SAF funcionou, em alguns clubes, em outros nem tanto. Um exemplo, o Vasco, né? O Vasco que vai jogar daqui a pouquinho. Quando chegou aí o investimento norte-americano da 777, isso acabou não se concretizando, tanto é que o Pedrinho, quando assume o Vasco, rompe com essa empresa. Outros clubes acabaram dando certo, né? Então a gente espera que, pelo menos aí pro bem do nosso futebol, né, aqui do interior, dê certo essa situação, porque independente do Luiz Fabiano, né, como empresário, mas a gente tem que tirar o chapéu pro Luiz Fabiano como jogador, né? Tudo que ele representou, vestindo a camisa da Ponte, surgindo aqui no futebol amador de Campinas, depois Ponte, quando era chamado de Fabiano, depois ele vai pro São Paulo. Outros dois jogadores com o nome de Fabiano, ele passa a ser chamado de Luiz Fabiano. E aí todo mundo conhece a história. Em 2010 foi muito importante, né? Naquela campanha do Brasil, que acabou sendo eliminado, a seleção brasileira foi eliminada para a Holanda, mas ele acabou tendo destaque, além de carreira do futebol internacional. Então, ele tem uma bagagem no futebol, não há uma discussão em relação a isso. Agora, como empresário, eu não me recordo de outro clube, pelo menos não tem essa informação, que o Luiz Fabiano participou de todo esse processo. Mas vamos aguardar, Edu. Fato é que o foco é daqui a pouquinho. Corinthians e Vasco da Gama, 9h30 em Itaquera. Já tem bola rolando, Edu Zasso. Muito bem, encerrando concentração, Breno Beretta, por gentileza, escalações de Corinthians e Vasco. Vamos lá, o Corinthians definido, escalado por Dorival Júnior com Hugo Souza, 1, Mateuzinho na lateral direita, 2, na zaga Gustavo Henrique, 13 e André Ramalho, 5, na esquerda Matheus Bidu, 21. 14, Ranielli no meio campo com José Martínez, 70, Breno Bidon, 27, o capitão Rodrigo Garro com a 8. Na frente, Memphis Depay com a 10 e Yuri Alberto, camisa 9. Vamos todos cantar de É o Vasco do Fernando Diniz, definido, escalado com Léo Jardim, o goleiro número 1, Paulo Henrique, 96 na lateral direita, na zaga Cuesta, 46 e Robert Renan, 30, o Puma, lateral esquerdo, camisa número 2, no meio campo, Barros, 88, Thiago Mendes, 23 e Felipe Coutinho, camisa número 10. Na frente, André Gomes com a 11, Nuno Moreira, 17 e o Ryan, camisa 77, Edu. Grande Breno, o Gleger Zorzin, eu quero a nota do Safonov, o russo que pegou 4 pênaltis hoje, hein? Safonov, 4 ele pegou, Gleger. Você viu que eu tava ouvindo a coletiva do Felipe Luiz, sabe o que ele falou, não? Eu acho que o goleirão assistiu o nosso treino, não é possível. Porque ele foi muito bem. Fechou. Ó, Edu, ele tem uma boa envergadura, né? Um goleiro alto, né? Braços compridos, isso é importante. Agora, meu, há muito tempo, numa disputa de pênaltis, né, pela grandeza, pelo tamanho do jogo. Olha, há muito tempo que eu não vi um goleiro fazer o que fez o goleirão lá do Paris Saint-Germain, hein? Que goleiraço. Sabe quem que eu lembrei, Edu? Quem? O cara que jogou, passou pelo Guarani, passou pelo Corinthians. Lembra dele ou não? Como é que ele chamava? Já vi, já entendi. Ronaldo Giovanelli. Pô, sensacional. Pra encerrar, Edu, notícia do mercado da bola. David Ancelotti não é mais técnico do Botafogo, já foi demitido, Edu. Mas o pai dele tem bom emprego, né? Isso eu falo pra você. Vai pra seleção. E o Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Aí, José Silvério. Encerrado concentração, Bandeira. Recebeu elogios, viu, Edu? Gleger Zorzin recebeu elogios.
de Gil Kleber, por estar hoje vestido com a vestimenta da Rádio Bandeirantes pela primeira vez este ano. Mas viu, você tem que avisar o Gil Kleber. Fala com ele, eu só tô passando o recado. Mas tem que avisar o Gil Kleber que, cara, uma camisa só não dá, meu irmão. Pô, porque você vai usar, você tem que lavar, então tem que dar mais, viu, Gil Kleber? Apenas uma não tem condições. Vem aí, a camisa é belíssima, olha aí que beleza, ó. Só que uma só não dá, né, Breno? Vem aí, Corinthians e Vasco, e até já! Você está na Bandeirantes em Concentração. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Com B de Bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo.
Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Hoje é dia de decisão e você já sabe, decisão é aqui na Rádio Bandeirantes. Primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil, Neoquímica Arena, em Itaquera, na zona leste da capital paulista, nesta quarta-feira fria em São Paulo. A bola rola às 9h30 da noite para Corinthians e Vasco. Hoje o primeiro jogo, no próximo domingo o segundo e decisivo jogo para conhecermos o time que levanta o troféu da Copa do Brasil. Corinthians busca o tetracampeonato, Vasco da Gama busca o bicampeonato. Timão que eliminou o Cruzeiro, foi no sufoco, com requintes de crueldade, mas acabou vencendo e eliminando o Cruzeiro no último domingo. Assim como o Vasco da Gama, que eliminou o seu rival Fluminense. Aliás, eliminou o Botafogo e depois o Fluminense. O Corinthians, que além de ter eliminado o rival Palmeiras, eliminou também o Atlético Paranaense para chegar à grande decisão da competição. Hoje na casa do Timão, no próximo domingo, comando do time Cruz Maltino no estádio do Maracanã. Dois grandes jogos de dois times pesados, camisas pesadíssimas, times acostumados a títulos, mais que nos últimos anos tem passado por situações bem parecidas, tanto fora quanto dentro de campo. O Vasco acumulando rebaixamentos. O último título importante do Vasco foi em 2016 do Campeonato Carioca. O Corinthians há muito tempo não conquistava um título, conquistou neste primeiro semestre o título de campeão paulista e quer fechar 2025 com mais um título e consequentemente voltar a disputar a Copa Libertadores da América. Já já tem bola rolando em Itaquera e para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes no FM em 85,7 pelos aplicativos Band Rádios. Tem ainda os aplicativos TuneIn, tem Band Play e você curte o futebol, tem o futebol na palma da sua mão, além, é claro, do nosso canal no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que já está conosco com imagens aqui do nosso estúdio, do CV Studio Stadium. Você tem imagens também dos demais integrantes da nossa equipe através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não esqueça, deixe o seu like. Você que está com imagens, por exemplo, na sua TV, na sua casa, está no seu smartphone, voltando para casa, está indo para o trabalho, está de boa, afinal de contas tem muita gente já de férias, só voltará em 2026, então é uma grande oportunidade para você acompanhar um grande jogo entre Corinthians e Vasco da Gama, também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores, a Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ica Atacado. De Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Em nome de Sicredi, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. E Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol na Band. E futebol, decisão é comigo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão comigo dentro desta grande transmissão, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. As últimas do Corinthians, que hoje é o mandante do jogo. Alô, alô, Breno Beretta, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Band Beretta. Alô, Leandro Boles, grande abraço para você, boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Já terminou o processo de aquecimento dos jogadores, gramado sendo irrigado neste momento, Arena Corinthians, taça dentro do gramado também e estádio parcialmente lotado, até porque é dia de grande jogo, dia de final e o técnico Dorival Júnior vai ter um elenco completo, todos os jogadores à disposição para enfrentar a equipe do Vasco nessa primeira partida na Neoquímica Arena. Raniel e Rodrigo Garro serão as principais novidades do time titular. Para quê? Para tentar vencer o Vasco e levar uma
uma boa vantagem para o Rio de Janeiro. E o Vasco da Gama, o gigante da colina. Como chega o time Cruz Maltino para esta decisão, Breno Beretta? O time do Vasco também sem desfalques ou surpresas de última hora, até porque o técnico Fernando Diniz mantém a mesma formação da última partida, onde o Vasco passou pela equipe do Fluminense. Lucas Piton segue se recuperando de uma lesão no joelho, né? Ele que tá fora desse primeiro jogo, mas não seria novidade. O Vasco quer surpreender o Corinthians em São Paulo para ter mais tranquilidade no estádio do Maracanã. 9h30 da noite, a bola rola. Daqui a 10 minutos vai começar a decisão da Copa do Brasil para fechar o calendário do futebol brasileiro neste ano de 2025. E já começa daqui a pouquinho, né? Inclusive, dia 2 você já tem bola rolando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dia 11, 10, 11, data base 11, para o início do Campeonato Paulista. A análise do jogo será de Gleger Zorzin, comentarista que já esteve lá dentro e conhece do rescate. Alô, alô, Gleger Zorzin, a sua expectativa para o jogo, boa noite. Boa noite, Bolis, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. O Química Arena vai pulsar hoje à noite, não tenha dúvida. A torcida, a pressão toda para cima do Vasco. O Corinthians jogando na Neoquímica, a gente sabe que é muito forte, né, Bolis? Eu queria ressaltar, estava falando isso lá no Concentração, do trio de ataque ali do meio para frente, o Corinthians é muito forte. Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. É problema para a defesa vascaína, que tem bons jogadores também. Tem lá o Paulo Henrique, que é a seleção brasileira. Tem o bom goleiro, o Jardim, que é muito bom goleiro. Mas enfim, eu acho que nós teremos um grande jogo, né? O Rian, para mim, é o destaque dessa equipe vascaína ao lado do Coutinho, jogador um pouco mais experiente, jogador da bola parada. Eu acho que nós teremos um bom jogo, né? O Klein que vai apitar, eu gosto do árbitro, eu acho que é um árbitro interessante, experiente, né? Um cara que está sempre em cima da jogada, dos lances. Eu acho que não teremos problemas com a arbitragem. Agora, o Corinthians vai sair com tudo para cima? O Vasco vai ficar se defendendo o jogo todo para levar lá para o Maracanã? A gente não sabe, é um jogo de 180 minutos e que eu não tenho dúvida, viu, Bolis, que nós teremos um duelo interessantíssimo entre Dorival Júnior e Fernando Diniz. Olha que dado interessante aqui do Meu Timão, que é um portal de notícias especializado em assuntos do Corinthians. Claro, só fala do Corinthians, é um site de notícias do Corinthians. O Timão chega hoje, o Gleger falou sobre o estádio, a partida de número 400 no estádio. Estádio que foi inaugurado em 2014, em maio de 2014, o Corinthians naquela ocasião perdeu para o Figueirense por 1-0. Aliás, o treinador do Figueirense naquela época, naquela ocasião, em maio de 2014, participou esta semana na tela da Band. Quem era o treinador do Figueirense naquela ocasião, Breno Beretta? Guto Ferreira. Exatamente, participou dos Donos da Bola, foi terça-feira, né? Terça-feira, Guto Ferreira, uma entrevista muito bacana e que repercutiu bastante lá no Pará, até porque ele acabou de subir com o Remo, ele que não fica para a temporada 2026 e o Remo que não subia há mais de 30 anos, e é sempre um papo muito agradável junto com o Guto Ferreira. Por que ele não fica no Remo? Hoje eu estava até conversando com o pessoal lá do Pará que estava me passando, eles repercutiram a nossa entrevista na tela da Band, pela relação com o Marcos Braz. E eu sou muito mais Guto Ferreira do que Marcos Braz, viu, Leandro Bolles? É verdade, o Remo nesse momento está sem treinador. Falaram até em Eduardo Batista, algo do tipo, mas nesse momento continua sem treinador. O Corinthians tem 67% de aproveitamento no seu estádio e neste ano foram 21 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Inclusive o Corinthians perdeu na última vez em que esteve jogando. No tempo normal, perdeu para o Cruzeiro por 2-1, mas nos pênaltis acabou garantindo a sua classificação. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje já tivemos um time que gritou: é campeão. É ou não é, Edu Pinheiro? Mais uma vez um grande abraço. Outro Bole. Tá muito frio aí, Edu? Aqui quase, né? Tá frio, quase né? aqui controla, então. Mas daqui a uma semana, véspera de Natal já, né, viu? Já. E vai começar o verão também. Tudo. E termina a primavera e vamos que vamos. Olha, é o seguinte, então, olha, não deu pro Flamengo, mas também o Safonov pegou 4 pênaltis, hein?
No tempo normal, 1-1, PSG fez 1-0 a 37 do primeiro tempo, o Flamengo empatou a 15 do segundo tempo, o Jorginho de pênalti, prorrogação 0-0, 2-1 nas cobranças de pênalti para os franceses. Olha, o Safonov pegou pênalti do Luiz Araújo, do Léo Pereira, do Pedro e do Saul, mas foi um grande ano pro Mengão. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa e Elton Grimaldi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica. Bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo. E mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado. Com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta Grande Aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Bandeirantes. Estamos de volta no comando do futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Para você comigo, com todo o timaço de Carlos Batista. Estamos no FM em 85,7 pelos nossos aplicativos. Tem um aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas, é só baixar. Vai lá na sua loja App Store, iOS. Você baixa agora mesmo o aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas. E aí você pode acompanhar onde você estiver, claro, tendo a internet. Assim como também no youtube.com você pode participar, interagir conosco, enviar o nosso link, compartilhar o nosso link. Esse frisson aí é da galera da fiel torcida corintiana, porque o Corinthians está entrando em campo também o Vasco da Gama. Sobe o som, vamos acompanhar, sentir o clima da Neoquímica Arena nesse momento com a entrada dos times. Pirotécnico com muitos fogos. A entrada dos times Corinthians e Vasco. Hoje a festa da fiel torcida. No próximo domingo a festa do gigante da colina do time Cruz Maltino. Afinal de contas vale o título da Copa do Brasil. E agora vamos escalar Corinthians e Vasco da Gama aqui na Bandeirantes, na voz de Breno Beretta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Corinthians, o campeão dos campeões. Alô, alô, torcida corintiana ligada no futebol da Bandeirantes. É o Timão em busca de mais uma taça na Copa do Brasil. Tem pela frente os primeiros 90 minutos de uma decisão de 180, definido e escalado pelo técnico Dorival Júnior, com Hugo Souza, o goleiro número 1. Mateuzinho, lateral direito, veste a 2. Na zaga, Gustavo Henrique, 13. André Ramalho, número 5. Na esquerda, Matheus Bidu, 21. No meio campo, Ranielli, 14. José Martínez, 70. Breno Bidon, 27. E o capitão do time, Rodrigo Garro, com a 8. Na frente, Memphis Depay, veste a 10. E o artilheiro Yuri Alberto, camisa número 9. No banco, à disposição de Dorival Júnior, Felipe Longo, 40, Maicon, 7, Romero, 11, André Carrijo, 19, Kaká, 25, Fabrício Angileri, 26, Vitinho, 29, 35 para Charles, 47 João Pedro, 49 André, 56 Guinegão e 61 para Dieguinho. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. É o Vasco, definido e escalado pelo técnico Fernando Diniz, também em busca do título. Primeira decisão vai a campo com Léo Jardim, o goleiro número 1. Paulo Henrique, o lateral direito, com a 96. Na zaga, Cuesta, número 46, e Robert Renan com a 30. Na ala esquerda, Puma Rodrigues com a 2. No meio campo, 88 para Barros, número 23 para Thiago Mendes e camisa 10, o craque do time, Coutinho. Na frente, Andrés Gomes com a 11. E o Nuno Moreira com a 17 e 77 para Ryan. Lembrando que Coutinho é o capitão do time. No banco, à disposição de Fernando Diniz, Fusato, 13, Vitor Luiz, 12, Lucas Oliveira, 29, 43 para Lucas Freitas, Matheus, camisa 85, Hugo Moura, 25, Tietê, número 3, Paulinho, 18, Matheus França, número 9, 7 para David, 19 para GB e 99 para Verrete. Arbitragem do jogo. O árbitro é Rafael Rodrigue Klein, do Rio Grande do Sul. Assistente número 1, Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais. Assistente 2, Rafael da Silva Alves, também de Minas Gerais. E o VAR, a cargo de Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Acho que é um jogo para que o Corinthians tenha um pouco mais de posse de bola, saia um pouco mais, tentar pressionar o Vasco, até porque é um jogo de 180 minutos, como eu vinha falando. Porém, está jogando em casa, né? E o Corinthians jogando na Neoquímica é muito forte, muito forte. Já visto aí a partida contra o Cruzeiro, mesmo com toda a dificuldade, perdendo o jogo, foi lá nos pênaltis, reverteu uma situação negativa e conquistou a vaga para a final, eliminando, para mim, um dos melhores times hoje na atualidade, que é o Cruzeiro. Aí o Corinthians não foi bem durante o ano, o brasileiro foi muito mal também, porém está na final. E o Corinthians, quando chega, a gente sabe como é que é. E está sendo dirigido pelo Dorival Júnior, um especialista na Copa do Brasil, tricampeão da Copa do Brasil, o Dorival. E vai enfrentar o Vasco, time que tem algumas revelações. Esse Nuno, esse português, é muito bom jogador, né? O Ryan, o menino Ryan, é um monstro sagrado, está jogando muita bola, um jogador muito perigoso. Tem o Coutinho, que é o homem das bolas paradas, que é o maestro do time. Enfim, teremos um grande jogo. Eu acredito sim num grande jogo, a expectativa é de que a arbitragem passe ilesa também, tanto o Clay quanto o pessoal do VAR, né, para que não prejudique, não estrague
esse belíssimo jogo, essa belíssima festa. É com você, Leandro Bolis. Valeu, muito obrigado, Gleger Zorzinho, tudo pronto, a bola vai rolar na Neoquímica Arena. O Corinthians hoje todo de branco, até o calção. E do outro lado, o time do Vasco todo de preto, com a sua faixa tradicional hoje na cor branca. Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, o árbitro escalado, vai autorizar o início do jogo. O mosaico da torcida do Corinthians, confesso que não dá para visualizar. Não dá para entender o que significa esse mosaico, mas o Breno Beretta já vai trazer. Muito bem, saída com o Timão, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem a alegria do povo. Vamos ter juntos, Corinthians e Vasco, o primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. Sinta um pouquinho do clima, ó, da Neoquímica Arena, você que está no rádio acompanhando o futebol da Bandeirantes, sinta o clima de Itaquera. Hoje na casa do Corinthians, no próximo domingo, no Maracanã, para a gente conhecer o time brasileiro que vai levantar, né, o último troféu deste ano de 2025 do futebol brasileiro. Corinthians tenta o ataque, corta lá atrás, Cauã Barros, a sobra da bola para Felipe Coutinho. Chega bem Ranieri, desarma para o Timão, solta na ponta para Martínez. Martínez protege, chega na marcação. O colombiano Andrés Gomes, ele consegue o passe atrás para Bidu, que foi um dos grandes destaques do Corinthians na classificação do Timão contra o Cruzeiro. Martínez de primeira, joga para a área, passa por todo mundo. A bola vai embora pela linha lateral, a lateral para o time do Vasco bater. É só o comecinho do jogo para você ligado no FM 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lembrando que há muito tempo não vale mais aquela situação do gol fora de casa. Persistindo o empate hoje, no próximo domingo a decisão será nos pênaltis. Tem lateral Puma Rodrigues para fazer a cobrança, ele que joga improvisado na lateral esquerda, ele é lateral direito. O uruguaio joga, me parece que a bola não entrou no campo, entrou sim, entrou depois se saiu e por isso o árbitro marcou lateral para o time Corinthians. Lateral já cobrado, Timão joga em casa, buscando fazer uma boa vantagem para o jogo da volta. Garro trabalha a bola com o Bidu, fica fechadinho o time do Vasco, ele empurra por dentro, boa bola para Breno Bitum, melhor ainda o corte do time do Vasco, vem embora para o contra-ataque, o time vascaíno, tentativa de passe na ponta, chega para fazer o corte, colocando a bola para fora, Gustavo Henrique. É lateral para o time do Vasco bater. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vasco que eliminou o Fluminense nos pênaltis no último domingo. O Corinthians também nos pênaltis eliminou o Cruzeiro. E hoje começam a decidir a Copa do Brasil. O Corinthians buscando tetra. O time do Vasco buscando o bicampeonato. E aqui vem Bidu para o time do Corinthians, para o Memphis. Tentou na entrada da grande área, desarmado pelo Thiago Mendes. Acabou cortando o Nuno Moreira. Sobra da bola, ficou para o Corinthians, mas o Garro errou. A bola acabou saindo, a lateral para o time do Vasco bater. Aqui vira a direita no campo defensivo. A Copa do Brasil foi estendida exatamente em função desse calendário cada vez mais com jogos intensos. Nós tivemos este ano, por exemplo, a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Aí o campeonato ficou mais estrangulado ainda, as competições. E, portanto, só hoje Vasco e Corinthians começam a decidir a Copa do Brasil. Hoje e no próximo domingo. Tira lá atrás, tenta tirar a zaga do Vasco. Sobra da bola, fica para o time Cruz Maltino. PH o Paulo Henrique. Trabalha curtinho para Robert Renan, que passou pelo Corinthians. Recolhe, domina na quarta zaga com o pé canhoto. Tentou forçar o lançamento para Nuno Moreira. Chega primeiro o Bidu. Domina bonito aí. Tentou um passe um pouco mais incrementado de letra, acabou errando porque a bola bateu nele antes de sair. Lateral para o time do Vasco bater. A beira do campo, Dorival Júnior devidamente agasalhado, faz frio em São Paulo, recebe os cumprimentos ali do Paulo Henrique e o lateral direito do Vasco vem para a cobrança do lateral. Com 3 minutos e meio deste primeiro tempo, é a Rádio Bandeirantes Campinas com o timaço de Carlos Batista levando a emoção do futebol para você. Vem para a cobrança exatamente o PH, o Paulo Henrique, que teve recentemente convocações para a seleção brasileira. Perdeu um pouquinho aí de espaço nas últimas convocações. O Carlo Ancelotti que ainda não definiu o seu elenco. Grande parte sim, mas todo não para a Copa do Mundo. Corta lá atrás, Cauã Barros, a bola não saiu, saiu sim. Bandeirinha dedurou, a bola acabou saindo. É lateral para o time do Corinthians bater pela esquerda no campo defensivo. A galera ligada, acompanhando o futebol da Bandeirantes aqui no Instagram, no @LeandroBolis 2Ls e S. Através também do Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas. João Paulo Formaggio lá da Caramaggio, tá ligado, tá acompanhando, tá lá ao lado do Toca.
O Toca Branca tá curtindo o futebol e torcendo hoje pro Vasco da Gama. O Toca tá ligado. Aqui tenta vir por campo de ataque o time do Vasco, corta lá atrás Robert Renan. A sobra da bola fica pro time do Vasco com Puma Rodrigues. Ele domina pro setor canhoto, marcado pelo Rio Alberto. Levou a marcação de 2, botou na frente, ele caiu, reclamou de falta. O árbitro manda seguir. Recupera o time do Corinthians, tenta sair da rápido o timão. Cauã Barros, que tem origem indígena, chega para colocar a bola para fora. É lateral pro time do Corinthians bater. Lateral de batida do Mateuzinho, ele volta a bola para Gustavo Henrique, mas segundo o árbitro não está valendo. Tá sentindo alguma coisa ali o jogador do time do Corinthians? É o Breno Bidon, sentindo o braço direito, né, bebê? Meu xará tá sentindo o braço, foi numa dividida no lance anterior e a torcida do Corinthians não para de cantar. Olha só a pressão em Itaquera, início de jogo tudo igual, Corinthians e Vasco é decisão, 0-0. André Ramalho domina por time do Corinthians no primeiro terço do campo, ele parou, prendeu, ele pensou, pressionado pelo Felipe Coutinho, volta a bola para Hugo Souza, levanta a bola por campo de ataque no meio do caminho, a bola desviada no Nuno Moreira e sai, lateral pro Corinthians bater. Seara está há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original da Seara. Encontre no Ica Atacado com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Vasco recupera após ter bola no Moreira, no peito do Cauã Barros. Insistiu no lance, a bola não saiu. Nuno Moreira evita na marginal do campo, setor direito, volta para o Paulo Henrique, que recomeça com o goleiro Léo Jardim. Sai jogando o time Cruz Maltino de volta a uma final de uma competição nacional. Robert Renan trabalha a bola por dentro com o Thiago Mendes, cerca da marcação Garro, abertura pela direita para Cuesta, Cuesta recolhe, domina por time do Vasco, ele bota na frente, livra da marcação de Memphis Depay, vem carregando o zagueirão passado das largas, aí toca mal na bola, já recupera o timão, parte com ela dominada, Garro botou na frente, vem bem na cobertura para recuperar o time do Vasco com o Cauã, a bola bateu no árbitro, aí ele vai parar. Poderia ter mandado o jogo seguir, né, juizão? Prevalece o bom senso, a bola ficou de graça para o jogador do Vasco, não tinha ninguém do Corinthians, ele decidiu parar o jogo, bebê. Tá chamando, querendo chamar mais atenção nesse momento. Agora tem um detalhe, Boles, você me perguntou... Opa, se tem detalhe ele vai pro ar. Sobre o mosaico, né, do lado oposto das cabines de transmissão na Arena Corinthians... O que mostrava o mosaico dos torcedores corintianos? O quê? Um grande mosqueteiro segurando a taça do Mundial, até em provocação, né? Aquele Mundial que o Corinthians ganhou do Vasco. E uma das frases, para você ter uma ideia, estava escrita assim, ó: sou campeão do mundo, você não conseguiu. Ah, entendi. Bom, o árbitro tá com cartão, vai mostrar pro jogador do time do Vasco, hein? Primeiro cartão amarelo do jogo é para o zagueiro Robert Renan, bebê. Amarelado Robert Renan, jogadores do Vasco na reclamação. Foi pela falta que ele fez e pegou pelas pernas o meu xará, o Breno Bidon, que está caído até agora. Foi uma falta dura. O árbitro, é claro, está tentando mostrar respeito nesse início. Primeiro cartão do jogo e para o Vasco, Robert Renan amarelado. E aí, Gleger, cartão justo para o zagueirão do Vasco, que agora tem um jogador pendurado zagueiro no jogo. Já no início, né, e você ter um jogador pendurado é problema. Mas para mim mereceu o cartão amarelo, olha. Cartão amarelo, portanto, para Robert Renan. Eu tenho sempre para comigo que quando um zagueiro recebe um cartão com 7 minutos de jogo, o treinador tem que tirar. Tem que tirar porque ele vai ser expulso. Ele vai ser expulso. Não concordo. A tendência é que ele seja expulso. Você vai ver daqui a pouquinho, Gleger. Você vai ver daqui a pouquinho. Cuesta, domina para o time do Vasco, ele bota na frente, se livra da marcação do Gustavo Henrique, cruzou para a boca do gol, tira André Ramalho, olha a sobra da bola do Vasco, o Thiago Mendes, uma bomba para fora. Ele enche o pé, a bola ficou limpa na entrada da grande área. Tentativa de finalização foi do Vasco, Breno Beretta. Foi a primeira jogada de perigo do time Cruz Maltino. Uma bola espanada pela defesa do Corinthians. Mas aí o Thiago Mendes pegou torto na bola. Mandou lá na galera, na torcida do Corinthians. Uma bola que, aliás, é muito bonita. Bola amarela personalizada da final da Copa do Brasil. Bola Nike. Tiro de meta já está cobrado, 0-0. Futebol da Rádio Bandeirantes para Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Vasco tenta de novo o ataque, chega bem lá atrás, Matheus Bidu para recuperar, sai driblando e sofre a falta.
cometida pelo Ryan, o grande destaque do time do Vasco nesta temporada. O jovem Ryan, de apenas 19 anos, comete a falta para cima de Matheus Bidu. O jogo está parado em Itaquera. Vamos chegar a 10 minutos, primeiro tempo 0-0. Como é que tá o jogo, hein, Clagan? Então, eu esperava um Vasco mais atrás, viu? O Vasco marca a saída de bola, né? Pressiona o time corintiano. Você vê que a todo momento o Vasco linha alta nesse começo de jogo, quase chegando aos 10 minutos. Uma postura interessante do time vascaíno, hein? Não vai ficar esperando o Corinthians, não. Vai pra cima, vai marcar, e o Corinthians tá com muita dificuldade na transição. 0-0, o primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. Para você ligado através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Rodrigo Garro de primeira fase, inversão, encontra aqui na ponta Matheus Bidu no primeiro terço do campo. Raniel orienta a saída do Bidu. Bidu trabalha a bola por dentro com o Rodrigo Garro. Ele para, prende, olha, pensa, observa, devolve na ponta para Bidu. Bidu vem para apoio, ele apoia bastante, volta para Garro. Fechadinho o time do Vasco nesse momento. Chegamos a 10 minutos, primeiro tempo 0-0 da decisão. É o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. André Ramalho quem domina, ele empurra por dentro para Breno Bidon. Sai jogando por um caminho aí perigoso. Quase o Felipe Coutinho recuperou. Conseguiu o passe para Gustavo Henrique. Abriu para Martínez. Domina Martínez, o venezuelano. Pé direito na bola. Tentou a ligação direta lá no ataque para Mateuzinho. Dominou, perdeu o controle da bola. Insistiu, recupera o time do Corinthians com o Ranieri. Carrega, tentou colocar na área, mas desequilibrado. Pega mal, a bola vai direto para fora. É tiro de meta pro Vasco, Pandibereta. Teve a oportunidade o Corinthians, mas desperdiçou, né? Poderia ter entrado um pouquinho mais na área. Yuri Alberto estava esperando por lá. A festa da torcida corintiana é muito grande. O Corinthians está empatando o jogo 0-0 com o Vasco, Bola. No Campeonato Brasileiro, os times fizeram campanhas parecidas. O Corinthians terminou na 13ª colocação com 47 pontos e o Vasco na 14ª com 45 pontos. Chama a atenção que a defesa do Vasco levou 60 gols no Campeonato Brasileiro. A defesa do Corinthians levou 47. É que o Vasco fez 55 e o Corinthians fez 42. Ambos terminaram com 5 gols negativos de saldo no Campeonato Brasileiro. Domina o time do Vasco com Cuesta. O zagueiro colombiano parou, prendeu, prevenção, curtinho para Paulo Henrique, de primeira para Nuno Moreira. Tentou bater no comando, ele tentava. Felipe Coutinho chega a defesa para cortar. Raia brigou com Matheus Bidu, o árbitro pegou a falta. Com o auxílio do Bandeira, o jogo parado, falta pro Timão bater. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Então conta com o Sicredi. Cabelinho tá ligado, hein? Torcendo pro seu Corinthians, tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Mande a sua mensagem do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no Instagram, no meu, @LeandroBoris2Ls, e também através do Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas. E muito provavelmente, né, Breno, no jogo da volta, deve ser assim o uniforme, ou o contrário, né? Porque a gente tem a situação que o Vasco poderia jogar com o calção branco, o Corinthians... O uniforme tradicional do Corinthians é o calção preto, mas para facilitar, com as mesmas cores, a menos que no jogo da volta o Corinthians jogue todo de preto e o Vasco todo de branco. Olha o Vasco se complicando, recupera, e Yuri Alberto colocou para Bidon, ele bate, a bola desvia e vai embora. Uma saída errada do time do Vasco, se complicou lá atrás do time vascaíno, a finalização do Breno Bidon. Acho que não desviou não, Yuri Alberto perigou pro Bidon, não. O Bidon pegou na bola, a bola passou à direita, na melhor chance do Corinthians. Que vacilo, Breno Beretta. Ai, que vacilo do Cuesta, né? O Cuesta tava com a bola dominada e entregou pro ataque do Corinthians e poderia ter sido fatal. O Breno Bidon escolheu o canto direito do goleiro Léo Jardim. Ele até foi na bola, mas o Breno Bidon tirou muito. Desperdiça melhor chance pro Corinthians até agora. Tudo igual, 0-0, início de primeiro tempo. Gleger, Zorzinho, Corinthians teve a chance, hein, Gleger? Teve a chance, né? Começa a sair um pouco mais, começa a se encontrar em campo. Agora o Bidon pegou mal na bola, né, Bolis? Pegou meio de tornozelo ali, a bola acabou saindo mascado, mas numa grande chance. Você vê que é um jogão de bola, né? Lá e cá, um jogo interessante, um jogo importante. Pensei em ver no começo as duas equipes se estudando, né? Nada disso. As duas equipes partindo para cima para tentar fazer o resultado, logo no primeiro jogo. Bom, o jogo tá parado, houve um choque do Mateuzinho com o Andrés Gomes, né? Tem o Cuesta e tem o Gomes, ambos são colombianos. O Gomes está mostrando ali a canela pro árbitro, alegando que foi atingido. O Corinthians tem vários jogadores pendurados, né?
O Breno já vai trazer a lista, são vários os jogadores pendurados. E caso um deles receba cartão amarelo, ou evidentemente o vermelho, pode desfalcar o Corinthians ou desfalcará o Corinthians no jogo da volta. Tá levantando agora, só agora o Andrés Gomes. O que aconteceu no lance aí em Breno Beretta? O Gomes, ele foi subir para cabecear com o jogador do Corinthians, mas na verdade ele fez falta, né? Tanto é que o árbitro deu. Agora ele tá se levantando, logo depois que ele fez a falta, ele teria sido tocado na perna pelo jogador do Corinthians. Reclamou bastante, o árbitro deu falta para o Corinthians acertadamente. Já vou aproveitar e passar quem são os pendurados do Corinthians, Boles. Mateuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri, Hugo Souza, Maicon, o meu xará, o Breno Bidon e também o André Ramalho. Pendurados no Vasco, Verrete e Lucas Piton. O Corinthians quase um time. Diga lá, Gleger Zorzinho, fala que eu te escuto. Não, é uma coisa rápida. Você estava falando aí que o Gil Kleber estava me parabenizando por estar usando a camisa. Ele acabou de me mandar uma mensagem aqui agora. Dizendo parabenizando pelo uso da camisa e parabenizando também o meu penteado. Diz que hoje tá diferente, tá bonito, tá agradável, né? E tá fazendo um sucesso aí no YouTube. Quem quiser ver o topete do Gleger e também do Boles, é só entrar no YouTube, né? E vai tá. Olha aí, olha lá como é que tá. Você gostou, Boles? O Gleger, o Gil já está no clima natalino, viu, Gleger? Elogia todo mundo. Acho. Verifique o acúmulo de água em vasos de plantas. Sanas e você juntos contra a dengue. Vamos chegar a 16 minutos, primeiro tempo, e a primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Jogo decisivo no próximo domingo, 18 horas no Maracanã. Hugo Souza trabalha agora com Gustavo Henrique para o time do Corinthians. Volta a bola para o goleirão do Corinthians, todo de laranja, o goleirão Hugo Souza. Ele domina, prende, olha, pensa e observa. Vasco com a marcação encaixada, por isso o Hugo Souza levanta a bola, tentou a casquinha do Yuri Alberto. Esperou contato com o Robert Renan, foi ao solo, o Atro em cima do lance, mandou seguir. Puma Rodrigues do Uruguai fica com a sombra. Ele volta para Léo Jardim, goleiro do time do Vasco. Com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Andrés Gomes. Subiu atrás, afastou. André Ramalho tocou na bola. Raniel, Thiago Mendes passou da bola, chegou a tocar na bola, deixa para Cauã. Cauã para Puma Rodrigues, ameaçou recuar. Aí driblou e acabou sofrendo a falta. Falta cometida pelo Breno Bidon. O jogo está parado em Itaquera. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 16:30, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo Copa do Brasil, primeiro jogo da decisão em Itaquera, Corinthians e Vasco 0-0, Edu. Mundial de Clubes, Copa Intercontinental hoje no Catar, 1-1, tempo normal nos pênaltis, 2-1 pro PSG. Olha, Luiz Araújo, Léo Pereira, Pedro e Raul, em Saul, quer dizer, os 4 chutaram e nos 4 o Safanov pegou. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, o timaço de Carlos Batista entrando em campo para levar a emoção do futebol para você. Corinthians aperta a saída do time do Vasco, o Vasco consegue essa saída com o Andrés Gomes, ele tem velocidade, botou na frente, empurrou para Ryan, boa bola, dominou, saiu na cara do gol, vai marcar, pé canhoto, bateu, é gol! É gol! Marcou, mas não levou, bandeirinha deu impedimento do Ryan, o lance vai ser verificado, o Ryan finalizou. Me pareceu sem replay que estava um pouco à frente. Agora, nesse passe aí, um jogador sai, ele entra, mas me parece que um pouquinho à frente, né, bebê? O Ryan estava meio corpo à frente. Deu para perceber que no momento do lançamento, ele estava meio corpo à frente. Daí acertou o Guilherme Dias Camilo, assistente número 1, que deu o impedimento. Tava certo, ó. Tava uma perna, né? Uma perna à frente. Tava um pouquinho à frente, realmente estava. É porque o zagueiro sai, né, Gleger? E o atacante entra. Mas ali o Bandeirinha com muita convicção marcou o impedimento. Bandeirinha foi muito bem, um lance difícil, né? Lance de velocidade, uma bola profunda. Acertadamente anularam o gol do Vasco. Leva um susto o torcedor do Corinthians, o Vasco chegou a marcar, mas não valeu. Raniel com dificuldades para sair, perde a Cauã Barros, recupera para o time do Vasco ali na entrada da grande área, pediu Felipe Coutinho, o bolão para ele, tá na área, dominou, puxou para o meio direito, ele bate, a bola desvia e sai.
Escanteio pro Vasco, mais uma chance do time Cruz Maltino que ganha escanteio, bebê. E agora com o capitão e principal jogador do time, né? O Corinthians acabou saindo jogando errado e não pode perder uma bola ali próxima do meio campo como o Corinthians perdeu. Olha o escanteio. Coutinho levantou, tentou de cabeça a cuesta, subiu a defesa lá atrás para cortar. Dono Moreira fica com a sombra para o time vascaíno, ele recua para Paulo Henrique. Domina do ciclo central, com isso o Corinthians sai. Primeiro adora o combate ali, é o Memphis Depay. Thiago Mendes é quem domina. Recebe o Paulo Henrique. Pediu a devolução, ele prefere recuo para o goleiro Léo Jardim. Já são 2 finalizações do Vasco contra uma do Corinthians. Bola na ponta para Puma Rodrigues, conseguiu passe curtinho para Andrés Gomes na marginal do campo para Coutinho. Coutinho recolhe, domina por o time do Vasco. Botou na frente, escapou, limpou, fintou, tabelou com o Nuno Moreira. Devolução na ponta para Paulo Henrique, dominou com chances para cruzar, prepara o cruzamento. Levantou para Puma Rodrigues na área de cabeça para fora. Passa a direita, vai embora pela linha de fundo, Gleger Sorzin. É o Vasco em cima do Corinthians, mesmo em Itaquera, Gleger. É o panorama do começo do jogo. Vasco em cima, marca a saída de bola, pressiona. O Corinthians não consegue sair, tá mal na transição. Você vê que até o momento eu não ouvi você falar o nome, por exemplo, do Memphis Depay, do Garro, que pegaram muito pouco na bola, porque a bola não tá chegando. Devido, é claro, a essa marcação em cima. Olha lá o Vasco. Já recupera a saída errada do Corinthians, bola na ponta, Andrés Gomes recebeu no linha de fundo, ele bate cruzado, ficou sem ângulo, bateu na rede, mas pelo lado de fora. Mais uma saída errada do Corinthians. Exatamente, é porque o Vasco dificulta, né? Marca em cima mesmo, adianta as linhas, dificultando demais. O certo pro Corinthians é tirar o time e parar de ficar sair jogando ali, que uma hora vai perder a bola e vai tomar o gol. E de novo, a marcação tá pronta ali, com os 3 homens de frente. O Hugo Souza sai jogando com a bola no chão para Ranieri. Domina, ajeita para o time do Corinthians, tem o Matheus Bidu como opção na marginal do campo. Tocou errado, outro passe errado, a bola saiu lateral para o time do Vasco bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E como a bola não está chegando, o time está errando, o Memphis saiu lá da frente, veio aqui atrás para falar com o seu time, principalmente com o Martínez. Foi em direção a José Martínez, o venezuelano. Bola para o time do Vasco com a saída de 3 com o Thiago Mendes. Ele abre na ponta para Robert Renan, já recebeu o cartão amarelo no jogo. Bruma Rodrigues de primeira para Andrés Gomes, recolheu, dominou, botou na frente, aí o campo acabou. A bola sai a lateral para o time do Corinthians bater. 0-0 o placar do jogo. Primeira partida, decisão da Copa do Brasil. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, siga participando, interagindo conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Gustavo Henrique trabalha a bola com o André Ramalho para o time do Corinthians, tenta se organizar o timão. Memphis Depay erra o passe, Ryan de primeira, abriu na ponta para Coutinho, tentou botar na frente, no primeiro, no segundo lance, carrega, bola setor canhoto, passou Andrés Gomes, recebeu na área e bateu cruzado, ninguém na área. Ela passa por todo mundo, vai sobrar para Matheus Bidu, que recolhe para sair jogando para o time do Corinthians. Ele para, prende, olha, pensa o observa, só Vivas caindo, abriu para Martínez de primeira, erra o passe. A bola sai, a mais um lateral para o time do Vasco da Gama bater. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. E vem aí a temporada 2026 do futebol pela Rádio Bandeirantes Campinas, com destaque para os times de Campinas. Logo no dia 2 já tem Copinha com a estreia da Ponte Preta, dia 3 tem o Guarani, dia 11 começa o Campeonato Paulista. Temporada de 2026 que vai começar com tudo já no mês de janeiro. Mais uma falta marcada agora do Gustavo Henrique para cima do Ryan. Falta para o Vasco no campo ofensivo, bebê. É uma falta que realmente aconteceu pela meia direita e agora só tá dando Vasco, né? O Coutinho, sempre ele, nas bolas paradas, já vai se posicionando para bater. E o goleiro Hugo Souza, herói da classificação do Corinthians na última partida contra o Cruzeiro, tá preocupado, armando a defesa, Bolis. Eu discordo, entre aspas, de você. O herói da classificação foi o Gabigol. Gabigol também. O Gabigol queria fazer isso daí para ir embora, né? Deve estar voltando para o Santos, deve estar voltando para a Baixada o Gabigol. Vem para a cobrança, Felipe Coutinho, é falta para o time do Vasco, 23, primeiro tempo, 0-0. Partiu para a bola, pé direito, levantou a bola perigosa na área, subiu para afastar André Ramalho.
A sobra fica pro Timão lá na direita para Martínez. Martínez recolhe, domina, olha lá na frente. Tem a opção do Yuri aberto. Tome chutão. Vai brigar também o Memphis Depay. A bola aqui, que é uma bola perigosa. O atacante briga. Felipe Coutinho volta para auxiliar. Aí o Memphis toca mal da bola. Chega Puma Rodrigues para levantar. Por campo de ataque tentando Ryan. Rebate de cabeça da Gustavo Henrique. Ele abre para Bidu. Bidu pela meia para Garro. Rodrigo Garro com a canhota. Força o lançamento para Yuri Alberto. A bola vai direto para fora. A TV mostra atrás do gol do Léo Jardim, onde fica a torcida organizada, ou as torcidas ficam ali. E sempre tem uma bandeira. Sempre tem um bandeirão, quer dizer, grande parte da galera não assiste o jogo, né, Breno? É muito difícil, né? Com o bandeirão toda hora ali, é muito difícil assistir o jogo, né? Bandeirão da camisa 12 tá ali atrás, bem atrás, né, do goleirão Léo Jardim. E agora tem um outro bandeirão ali também, ao lado da faixa da Gaviões da Fiel. Eles estão revezando, mas fica difícil, como você falou. O tempo todo sobe e a hora que sai um gol, a hora que sai um lance perigoso. Isso pode acontecer. O quinto sinal está marcando 22 horas no horário oficial de Brasília desta quarta-feira. Aqui é uma semana, vamos estar no clima, já estamos, né, no clima de Natal. Estaremos vivendo a véspera de Natal, dia 25 Natal, depois de uma semana já tem Ano Novo e assim vai. Já pediu presente, Bolis? Presente pro Papai Noel? É. Já. O que você pediu? Não posso revelar, né? Eu vou deixar agora. É segredo, né? Escreveu a cartinha. Não, eu pedi pro Papai Noel, agora se ele vai trazer ou não é outra história. O Gleger, será que já pediu também? Já, e me parece que o presente tá no saco do Papai Noel. E ele tá do já lado pedi, de uma árvore. tá guardado. Uma árvore de Natal do Gleger, bonita, O presente já tá ali debaixo ali da árvore aqui, Breno, ó. Ela não fala português, acho que é coreana, sabe? Bonita, né? Rodrigo Garro vem pra cobrança, falta pro Timão, dá uma fatiada na bola. Levantou, André Ramalho livre de cabeça, toca pro meio da área, pintou, sobrou o Memphis, bateu! Tá marcado impedimento, tá marcado uma dúvida cruel. Bandeirinha demorou para levantar o instrumento e aí o árbitro foi lá e confirmou. Garro, André Ramalho, até aí tudo ok. Ele vai cruzar pro meio da área. Aí vai ter um outro toque, se foi o Yuri. Ah, foi o Yuri. Aí, a linha da pequena área já até ajuda, né? Porque ele estava à frente da linha da pequena área, o toque do Yuri Alberto, e a defesa estava atrás da linha da pequena área. Então o impedimento foi claro, acertou. Agora o bandeira número 2, né? O assistente número 2. Demorou um pouquinho, viu, Brendo? O número 1 marcou mais rápido. Agora foi o assistente 2, que é o Rafael da Silva Alves. A gente tem que elogiar, né? Tem que elogiar aí os bandeiras, porque ambos foram muito bem nos dois lances. E os dois sem VAR, hein? Sem o VAR, exato. Tava impedido, né, Gleger? Nenhuma dúvida em relação à finalização do Memphis. Não, nenhuma dúvida. Tava mais do que impedido. Agora eu queria saber a sua opinião sobre a faixinha do Memphis Depay. O que você achou, hein, Bolis? É uma característica, né? Ele... mas hoje ela tá mais invocada, né? Tá. No jogo contra o Cruzeiro também. É marketing, né? Marketing do jogador. Tem ali um... Eu não sei se é algo religioso, então, aquele monte de cruz, ou se é algum estilo dele, né? Isso eu não sei. Bem legal, bem legal. Sai jogando o time do Vasco. O Memphis, que quando chega ao Corinthians, né, fez muito sucesso a faixinha do Memphis, inclusive com a criançada, né, com os torcedores mais jovens do Corinthians. Mas como tudo na vida, já diria o grande Edu Pinheiro, passa. Puma Rodrigues vem para a cobrança do lateral. 27 minutos deste primeiro tempo. 0-0. Primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Ô Gleger, como são dois jogos, né, tem jogo da volta independentemente do que ocorrer hoje. Você acha que os times estão segurando um pouquinho ou não? Não tem nada disso, principalmente por conta do Vasco, né? O Vasco está tentando o ataque toda hora. Eu acho que não. Eu até pensava, né, que o Vasco poderia vir um pouco mais precavido, mais atrás. Mas não é isso que a gente está vendo. O Vasco em cima, marcando, jogando de igual para igual. E o Corinthians tentando, né? Tentando sair, tentando se articular, tentando se organizar para ver se consegue evoluir alguma jogada. Vai lá. Lembrando que o campeão da Copa do Brasil ganha vaga direta na Libertadores do próximo ano na fase de grupos. Aqui o jogo está parado. Falta para cima do Mateuzinho, cometida pelo Andrés Gomes. Ganha falta, o Corinthians tem falta, o Timão para bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Empurrado pela Fiel, o Corinthians vem para cima em busca do primeiro gol na decisão. 0-0, pouco mais de 28 minutos primeiro tempo. Vamos juntos na Rádio Bandeirantes. Corinthians é muito forte na bola aérea, principalmente com Gustavo Henrique.
Tem toda a atenção o time do Vasco pra cima dele. O Thiago Mendes, que é muito mais baixo em relação ao Gustavo Henrique, vai no corpo do zagueiro do time do Corinthians, não tenha dúvida alguma. Garro e Memphis Depay na meia direita, é falta pro Timão. Na bola parada, o Corinthians tá buscando o primeiro gol do jogo, partiu o Garro, levantou pra boca do gol, subiu pra afastar Puma Rodrigues. A sobra da bola, Felipe Coutinho toca na bola, rebate pro Timão. Garro, pé direito, levantou pra boca do gol, toque de cabeça, ela fica viva. Ranieri de cabeça pro meio da área, Yuri Alberto subiu, não achou, saiu do gol. Léo Jardim pra fazer a defesa. O time do Vasco reclamou de uma falta, tanto é que ficou caído o jogador do time do Vasco, é o Puma Rodrigues. Na disputa com Yuri Alberto, Breno Beretta. E tá caído até agora. Aliás, posso fazer uma reflexão sobre o Puma? Fale. O Puma usa Diadora e o ano que vem vai usar Nike. Vai. É o fornecedor de material esportivo. Na verdade, eu falei Puma. Puma Já usou Puma? Mas é o Cauã, né? É o Cauã. Será que o Puma já usou Puma, Boris? Agora que eu entendi. Puma, mas é Diadora, ano que vem Nike. Sensacional. Essa foi boa, hein, Dedé? Eu pensei nisso, né? Durante o jogo, falei, preciso contar. Não, valeu demais. Falta em cima do Cauã Barros, jogador que estava no Juventude, como eu disse, tem origem indígena. Veio lá do futebol pernambucano, né? Começou no futebol, ele é pernambucano, depois rodou, foi para o Juventude, é jovem, apenas 21 anos, até chegar no Vasco, sendo destaque, principalmente ali no setor de marcação do time Cruz Maltino. A Aroma das Ervas é muito mais sem sabor, as suas receitas, especialistas e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadasерvas.com.br. O Puma que não dominou a bola, saiu lateral que o Corinthians já cobrou, sai jogando o timão do campo defensivo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 30 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo. Copa do Brasil, o primeiro jogo da decisão. A Rádio Bandeirantes entra em campo para levar a emoção deste jogão para você. Neoquímica Arena segue. Corinthians e Vasco 0-0, Edu Pinheiro. 11 de janeiro, hein? Começa o Paulistão, o Santos recebe o Novo Horizontino, tem clássico Português e Palmeiras. O Mirassol recebe o São Paulo, no Brinco, Guarani e Primavera. E na Neoquímica, Corinthians e Ponte. Deve ser equipe reserva do Corinthians, né? Vai jogar até domingo, né? Dia 21. A equipe é alternativa, hein, Boris? Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Grande abraço para Carlos Matozinho, sempre conosco. Ricardo Alex Nogueira, curtindo o futebol. Grita gol do Timão aí, Bolis. Quase gritei, né? Mas o Memphis está dividido. Olha o Vasco chegando, Puma Rodrigues. Na área, limpou, vai marcar ainda. Ele limpou de novo. Demorou para finalizar. Quando tentou o passe pro Ryan, ficou desequilibrado. Chega a zaga do time do Corinthians para cortar. Aqui o Timão tenta o contra-ataque. Garro foi atingido sem bola na sequência. Perde pro Felipe Coutinho. Recupera o time vascaíno. A Noemi tá aqui conosco. Guilherme Jimenez. Gilmenes Garcia tá ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Vamos juntos. 0-0. Gleger, e o jogo segue 0-0 em Itaquera. O panorama é o mesmo, né? O Vasco partindo para cima, levando mais perigo, apesar daquele lance anulado do Memphis Depay. O Vasco ainda continua sendo mais perigoso, continua mais organizado dentro de campo. E o Corinthians tentando chegar, tentando se organizar, tentando criar oportunidades para que ele possa abrir o placar. Mas é um bom jogo de bola e eu estou gostando. A bola movimenta, é lá e cá, muita marcação, muita pegada. Mas eu vou repetir, o Vasco por enquanto é melhor. É, final, vale título, vale troféu da Copa do Brasil e vale também o árbitro pegar a falta do Ranieri para cima do Andrés Gomes. O jogo está parado em Itaquera. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Já, o intervalo Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Quase 33 minutos, primeiro tempo 0-0. Corinthians de Dorival Júnior, Vasco da Gama de Fernando Diniz. Jogou na volta no próximo domingo, 18 horas no Maracanã. Puma Rodrigues cobra o lateral. Aliás, ele cobra a falta. Ele é lateral direito de origem, mas está jogando improvisado na esquerda porque o Lucas Piton acabou se contundindo ainda na reta final do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Mirassol. Corinthians aperta para tentar recuperar. O outro vai pegar a falta do Yuri para cima do Robert Renan. Yuri chegou atropelando também, né, Breno?
Ah, chegou pra cima e poderia inclusive ter tomado um cartão amarelo, né? Que ele chegou atropelando, pegou na perna do jogador do Vasco. Por uma situação um pouco parecida, o jogador do Vasco já tomou amarelo, mas ficou barato pra ele. 0-0, tá empatado o jogo. Yuri Alberto, que é o artilheiro do Corinthians e o artilheiro da Neoquímica Arena. Por muito tempo foi o Romero. O Romero perdeu espaço, tá no banco de reservas e pelos gols marcados, principalmente na temporada passada e nesta também, Yuri Alberto passou a ser o artilheiro da Neoquímica Arena. Estádio do Corinthians. O Corinthians tá lutando, tá brigando pra pagar, ainda não pagou. Corinthians hoje está completando 400 jogos no estádio que foi inaugurado, construído para a Copa de 2014, foi inaugurado um mês antes. A Copa começou em junho, a estreia do Brasil foi justamente nesse estádio contra a Croácia. O Brasil venceu pelo placar de 3-1, mas o estádio foi inaugurado em maio. Na ocasião, o Corinthians perdeu para o Figueirense por 1-0. O primeiro gol da história do estádio de Itaquera foi do Giovanni Augusto, pelo Campeonato Brasileiro. Olha o Vasco recuperando o Ryan, de primeira abriu para Cauã, Cauã tentou, Felipe Coutinho estica a perna, Ranieri para cortar. Nuno Moreira bota na frente, mas aí acabou sendo puxado o jogador do Corinthians, o Rodrigo Garro. Está parado na altura do meio campo, é falta para o time do Corinthians bater. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro no Sicredi. Você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Quase 35 minutos, primeiro tempo, 0-0 em Itaquera. Primeiro jogo na final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco, duelo de alvinegros, pra gente fechar o calendário do futebol brasileiro em 2025. Lançamento era pro Martínez, cortou a defesa, a bola voltou de graça pro Martínez, que erra o passe. Na de graça para Thiago Mendes, ex-São Paulo. Depois saiu de São Paulo em 2017 e rodou. Jogou no futebol europeu, muito tempo no Lyon da França. Lyon que deve ser o destino de Hendrick. Vai ser emprestado por time francês. Hoje esteve em campo pela Copa do Rei, a espécie de Copa do Brasil lá da Espanha. Foi titular, mas não deve mais vestir a camisa do Real Madrid. Nuno Moreira trabalha a bola no campo ofensivo para o time do Vasco. Soltou curtinho para Paulo Henrique. Ele volta a bola para Cuesta. Cuesta soltou por dentro para Ryan. Ryan dá um tapa na bola no peito do vascaíno, que é Cauã Barros. Ele mata no peito, coloca no terreno, devolve no peito do Nuno Moreira. O passe foi muito forte. Chegou o Ranieri, tocou na bola. Martínez brigou, recupera o time do Vasco. Paulo Henrique para Coutinho. Coutinho recolheu, dominou para Ryan, botou na frente, clareou, ele pega bem, pé canhoto. Uma bomba explodiu no André Ramalho. Volta para Coutinho. Coutinho voltou para Thiago Mendes. O Vasco inteiro no campo ofensivo. Joga o Vascão lá com o Andrés Gomes. Ele sai da ponta, vem para meia, clareou, pé direito, bate. A bola passa à direita, vai embora pela linha de fundo. O Vasco tá jogando em determinados momentos soltinho em Itaquera, em Breno Beretta. É, tá faltando marcação. Dessa vez, Mateuzinho foi em cima, Breno Bidon foi em cima. E o Mateuzinho não conseguiu pegar a bola, né? O jogador do Vasco teve a oportunidade de fora da área, chutou. E o Hugo Souza ficou olhando, né? A bola passou no canto esquerdo. Tiro de meta para ele cobrar e dar uma esfriada nesse ataque do Vasco. 0-0. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Tiro de meta para Hugo Souza, você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, estamos no FM em 85,7, pelos aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre esforçado, não tem bola perdida para Yuri Alberto, ele aperta a saída do time do Vasco, consegue controlar o time vascaíno. Cauã Barros para Thiago Mendes com a bola no chão para Felipe Coutinho, com muita habilidade, abrindo na ponta para o Puma Rodrigues. Você não tem tanta habilidade assim, botou na frente, chegou rasgando o Mateuzinho, na junção da risca no meio campo com a risca lateral. É lateral para o time vascaíno bater. É o gigante da colina de volta a uma decisão de campeonato nacional em nível nacional, como é a Copa do Brasil. Vasco que foi campeão em 2011 na final contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. O Vasco tinha Fernando Praz, foi campeão da Copa do Brasil. O Corinthians está buscando o tricampeonato. O primeiro título do Corinthians foi em 1995 contra o Grêmio. Gol de Marcelinho Carioca. E uma curiosidade, em 95 o Corinthians foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. 30 anos depois, estamos em 2025, o Corinthians já foi campeão paulista e pode ser campeão também da Copa do Brasil. Seria muito bom para o Corinthians, né? O último título de relevância para o Timão, antes do Campeonato Paulista, havia sido o Brasileiro de 2017. 2019 o Corinthians também foi campeão, né? Campeão paulista, mas tem relevância em nível nacional em 2017.
quase 10 anos, né? 8 anos que o Corinthians não conquista um título nacional. Domina André Ramalho pro Timão. Ele parou, prendeu, ele pensou, volta para Gustavo Henrique. Tem a opção do Matheus Bidu, tá bem marcado pelo Nuno Moreira. Trabalha a bola por dentro com Memphis Depay. Recolheu, dominou, deu bote, Cauã Barros. Não achou a bola, Ranieri pela meia para Garro. Garro já abre na ponta para Mateuzinho. Vem para apoio lateral. Parou, prendeu, olhou, pensou. Estamos caminhando pro final do primeiro tempo. Garro é quem domina, marcado pelo Thiago Mendes. Bola ficou curta para o Gustavo Henrique. Dividiu com Cauã. Cauã Barros para Rayan no comando. André Ramalho. Chega bem na cobertura para recuperar pro Timão. Sai jogando, coloca a bola no chão com um pouquinho mais de liberdade. Pertinho aqui do Dorival Júnior. Ele parou, prendeu, ele pensou, faz a inversão e recomeça com Breno Bidon. 0-0 em Itaquera, Corinthians e Vasco. Raniel é quem domina no primeiro terço do campo pro Memphis Depay. Cercado, marcado pelo Thiago Mendes. Ele volta a bola, tirou para Raniel, que insiste com o Memphis. Está marcado, marcação dupla, perdeu a bola. Rayan recupera, tentou botar na frente o garoto. Sai da ponta, vem para meia, volta a bola pro português. Nuno Moreira parou, prendeu, ele pensou, foi desarmado na bola pelo Raniel. Chega tocando na bola, a bola sai a lateral pro time Cruz Maltino bater. Seara está há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Meu amigo DG, tá de cabeça inchado. Seu Mengão hoje não conquistou o título da Copa Intercontinental. 1-1 no tempo normal, nos pênaltis o jogo continua empatado. Aliás, na prorrogação, mas nos pênaltis brilhou tal do Safonov, goleiro russo, 1,94 m, fez 4 defesas. E o PSG ganhou pelo placar de 2-1, conquistando o título intercontinental. Sai jogando o time do Corinthians, vamos bater 40 minutos deste primeiro tempo. 0-0 em Itaquera. Ô Gleger, finalização mesmo no gol, o Corinthians não teve nenhuma, né? Não, nenhuma. Eu acho que até por estar jogando em casa, na Neoquímica, tudo bem que o Vasco está fazendo um jogo muito bom, muito sólido, marca bem, fecha as linhas, um time agrupado, bem organizado, mas eu esperava mais do Timão, hein? Esperava mais, pressionando, chegando, vai terminar o primeiro tempo e o Corinthians não acertou o gol do Léo Jardim. Ah, mas teve um gol anulado, mas um lance esporádico ali, né? Que o Memphis realmente estava à frente, mas muito pouco, hein? Muito pouco para o Corinthians. O Corinthians precisa melhorar para tentar ver se no segundo tempo seja um pouco mais contundente no ataque. O jogo é tenso, o jogo é pegado, muita marcação, né? Muito ali no meio de campo. A gente vê que a bola anda muito ali no meio de campo, mas vou repetir, desde o início o Vasco foi melhor no primeiro tempo. Já Edu Pinheiro comanda o intervalo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios de investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Então abra sua conta no Sicredi. Mateuzinho aqui, domina pela direita pro Corinthians, fechadinho o time do Vasco. Ele recolhe, domina, fez o passe entre as linhas pra Garro. Levantou pra Yuri Alberto, dominou, chega rasgando o Cauã Barros. Levanta a bola, tira o perigo parcialmente, a bola volta pra Bidu. Domina bonito, com bacana, terreno pro time do Corinthians. Olha para a área, só tem o Memphis. Ele voltou pra Martínez, dominou, carregou, soltou na ponta pra Bidu. Setor esquerdo, passa Martínez pedindo, levou a marcação, encara Nuno Moreira. Volta pra Ranieri, ameaçou, clareou, disparou. Longe do gol. À esquerda de Léo Jardim, é só tiro de meta pro Vasco da Gama. Breno Beretta. A resposta para os ataques do Vasco, do Corinthians, não tem sido boa, né? O jogador tinha espaço, poderia ter tocado de lado, mas arriscou de fora da área, chutou muito longe, foi lá na Gaviões da Fiel. E o Léo Jardim não tem pressa para fazer a cobrança. Tiro de meta, finalzinho do primeiro tempo, 0-0 Corinthians e Vasco. É o futebol da Rádio Bandeirantes, está o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Tenta de cabeça Andrés Gomes, toca na bola, Puma Rodrigues, a bola vai voltar para o time do Vasco. Opa, a bola bateu no braço ali do Andrés Gomes. Gustavo Henrique foi o primeiro a levantar o braço. O Mandenê demorou um pouquinho, mas depois sinalizou toque no braço do colombiano Andrés Gomes. O jogo está parado em Itaquera. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado e ao lado também dos times de Campinas. Falta lá atrás, está dizendo o Rayan. 4 também o Rafael Klein. Fica na expectativa de quem vai apitar o jogo da volta, né, Breno Beretta? Será que de novo é Hilton Pereira São Paulo? Espero que não, viu? Porque pra mim ele é muito fraco, só atrapalha.
Tem o pernambucano, né? Acho que é Rodrigo Ferreira, mas ele apitou Corinthians e Cruzeiro, né? Na semifinal. Acho que dificilmente a CBF vai escalá-lo de novo. Rafael Claus é de São Paulo, vai poder ser também. Coloca o Daronco, pô. Daronco, já pensou? O Daronco apitou aí. Recentemente um jogo de semifinal. 4 lá atrás da zaga do time do Vasco. Tenta cortar com Cuesta com muitas dificuldades. Memphis recupera, soltou pra Yuri. Olha o Corinthians chegando. Tentava a devolução pra Garro. Chega a defesa do Vasco pra cortar. Thiago Mendes, bola no chão. Pela meia pra Cauã. Cauã pra Thiago Mendes. Joga a bola do Thiago Mendes, hein? Demorou pra se firmar no time do Vasco. Chegou no meio do ano, mas agora é titular absoluto. Ele volta a bola para Rayan. Rayan recomeça com o Léo Jardim. 43,5. Gleger, estamos caminhando por um fim de primeiro tempo 0-0. Quem que vai terminar melhor esta primeira etapa, Zorzinho? Começou o jogo e vai terminar melhor o Vasco da Gama. Muito melhor, mais organizado. Vou repetir, o Corinthians está jogando em casa e a gente não vê aquela pressão corintiana, como foi, por exemplo, após tomar o segundo gol contra o Cruzeiro. Você lembra disso ou não? O Corinthians resolveu jogar, já estava 2-0 para o Cruzeiro. Então, assim, tomara que não aconteça a mesma coisa, né? Tudo bem que o Vasco, ele em alguns momentos é perigoso, mas não com tanta contundência. Mas, sem dúvida nenhuma, primeiro tempo todo do Vasco da Gama. 44, quase 45, bola para Yuri Alberto, vem buscar, empurra aqui do outro lado para Matheus Bidu. Ele domina, coloca no chão, tenta trazer o Timão para o campo de ataque, esbarra na boa marcação do time do Vasco, que arma uma parede para evitar a ação ofensiva do Timão no finalzinho. Ranieri é quem domina, gira na cabeça do grande círculo para Bidon. Bidon tem a opção do Garro, soltou curtinho para o capitão Rodrigo Garro. Abre da ponta para Bidu, é o Martins quem domina, sai da ponta, vem para meia, boa bola para Garro. Garro no comando para Memphis, dominou, girou, desequilibrado. Chega lá atrás de qualquer maneira, Puma Rodrigues. Ele dominou de costas pro gol, quando girou, deu uma patinada mesmo assim, tentou finalizar. Tirou o Puma Rodrigues, ganha escanteio, Timão, bebê. É pelo lado esquerdo, Rodrigo Garro tá na bola e a torcida do Corinthians tá com ele. Vai junto, Boles. É a chance do Corinthians na bola parada. Rodrigo Garro vem para a bola, setor canhoto na área. Gustavo Henrique, Ranieri, André Ramalho. Toda a preocupação do setor defensivo vascaíno para cima do Gustavo Henrique. Levantamento é para ele, subiu pro Rodrigues, voltou para Martins, pé direito. Ele bate, a bola passa. À direita de Léo Jardim, vai embora pela linha de fundo, bebê. O Martins tinha a oportunidade de seguir mais com a bola. Poderia ter cruzado na área também. O que ele preferiu? Arriscar de fora da área. De perna direita, foi no canto direito do Léo Jardim, mas passou longe. Goleiro, é claro, agora fazendo uma cera para amenizar o ataque do Corinthians e a pressão também. 0-0, mais 3 minutos de acréscimos, Boles. Corinthians que eliminou o Cruzeiro nos pênaltis, né? Venceu lá no Mineirão por 1-0, perdendo o tempo normal na volta por 2-1, mas garantiu a classificação dos pênaltis, assim como o Vasco, que ganhou o primeiro jogo de virada para cima do Fluminense por 2-1, perdeu por 1-0 e nos pênaltis garantiu a classificação. Pois não, Gleger? Eu quero mandar um abraço aqui, tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, o Felício, o famoso Felão, que é da Guarda Municipal de Hortolândia. Então um abraço pro Felão, tá ligadinho na Bandeirantes, acabou de mandar mensagem aqui, ó. Vai, Corinthians, nós vamos ganhar. Felão, um abraço, Felão. Um abraço para ele, para todo mundo da Guarda Municipal de Hortolândia, para todos os seus servidores, para quem está trabalhando, ouvindo o futebol da Bandeirantes. Tem muita gente curtindo o futebol. Tem muita gente que está trabalhando ainda, né? O comércio, muitas cidades com o comércio em horário estendido, né? Horário noturno, em função, evidentemente, das compras de fim de ano, do Natal, do Ano Novo, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. Aqui domina Felipe Coutinho, desarmado por Gustavo Henrique, coloca a bola para fora. Vamos até 48 neste primeiro tempo. Fernando Diniz está louco da vida com o quarto árbitro, queria uma falta que o outro não deu. Lateral que o Paulo Henrique já cobrou. Ele volta a bola para Cuesta. Cuesta para Thiago Mendes. Tem o Robert Renan do outro lado. Devolução para Cuesta. Na marginal do campo, setor direito. Encara a marcação do Memphis Depay. Nuno Moreira, quem domina, tentou o passe lá na frente para o Rayan. Chega primeiro o Gustavo Henrique. Gira o corpo, protege. E recua para o goleiro Hugo Souza dentro da sua pequena área. Rayan aperta. Dá um pico na bola. Levanta para o campo de ataque. Rebate de cabeça Thiago Mendes. Cauã Barros tocou na bola. Chega Ranieri. De cabeça tira a Cuesta. Sobra da bola. Volta para o Andrés Gomes. Ele domina. Coloca a bola no chão. No círculo central. Sai driblando, escapou do primeiro, escapou do segundo. Ainda o Andrés Gomes, desequilibrado. Martins aperta, consegue no limite o passe para Paulo Henrique. Paulo Henrique tentou passe, a bola voltou para o Andrés Gomes. Nossa, que chegada duríssima. E vem cartão, rapaz. Eu tive a impressão que o árbitro puxaria o cartão vermelho, mas ele puxou o amarelo. Tá dando cartão primeiro para um auxiliar do Diniz. Deu para o auxiliar do Diniz. Parecia até que tinha dado para o Diniz também, mas acho que foi só para o auxiliar, né? E agora os jogadores do Vasco. O Ranieri tá na sua lista aí? Se tiver, já era, né?
Ele vai dar cartão pro Ele Ranieri. pegou duro, né? Pegou duro. Ele só tá esperando o Ranieri levantar para confirmar esse cartão amarelo. Deixa eu pegar aqui os jogadores do Corinthians. Olha, o Ranieri não está. Não está. E um detalhe que ele também acaba se chocando, né, com o André. Houve esse choque, ele fez a falta, mas ele quase levou a pior. É que agora ele está se levantando. Então quer dizer que ele não estava pendurado. Não estava pendurado e agora está amarelado. Mas cartão merecido, porque ele pegou duro o jogador do Vasco, que até voou, né? Então tá amarelado agora o Ranieri. Um cartão para cada lado. E foi bem na frente do banco de reservas do Vasco, na beira do campo, na marginal ali do campo. Daí gerou a reclamação dos integrantes do banco de reservas, um cartão vermelho para o Ranieri. Acho que não era o caso, né? O amarelo ficou de bom tamanho, não ficou não, Gleger? E também eu ficaria com o amarelo. Acho que tá de bom tamanho, tá tudo certo, segue o jogo. É isso que está sinalizando ali o árbitro. Tanto é que o Andrés Gomes está de volta. O jogo vai ser reiniciado. Ele prometeu o jogo até 48, mas em função desta paralisação já estamos com 49. Lançamento do comando. Chegou o Bidu na marcação. Rayan no momento em que apita Rafael Klein. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo em Itaquera. Corinthians 0, Vasco também 0. A bola parou de rolar em Sampa. Edu Pinheiro. Eu não gostei, viu, Breno? Eu não gostei. Você gostou, Breno? Do que você diz do primeiro tempo, Edu? Esse jogo aí. O primeiro tempo foi... Assim, tiveram várias oportunidades. Foi muito movimentado, mas eu queria gol, Edu. Pelo menos um gol para cada lado. Teve, mas foi anulado, né? Mas muito pouco. O Greg daqui a pouco vai comentar. Gente, brincadeira. Olha, é o seguinte, esclarecer esse negócio de cartão aqui. Tem pendurado. Olha, se tomar amarelo... Dá pra repetir a relação? Se tomar amarelo do Corinthians, não vai pro Maracanã domingo, Breno. Exatamente, Edu. Mateuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri, Hugo Souza, Maicon, Breno Bidon e André Ramalho. Agora no Vasco, os pendurados são o Verrete e o Lucas Piton. Tá, e você falou outro dia que o Bidu, Matheus Bidu, que aliás foi elogiado, tá ouvindo a rede aí, no jogo anterior contra o Cruzeiro, né? Que ele fez o gol do Corinthians e perdeu 2-1, foi pra pênalti, aí eliminou aquela coisa toda, mas rasgados elogios pro Bidu. Você falou que quantos por cento é do Guarani, 48% ainda é do Guarani, viu, Edu? E como é que tá jogando o Corinthians? O Corinthians, vou passar aqui pra você as duas escalações, Edu. Primeiro, a escalação do Corinthians, que tá jogando com a seguinte formação: Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, Gustavo Henrique e André Ramalho na zaga, Matheus Bidu na esquerda. No meio campo, Ranieri, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro, que é o capitão. Na frente, Memphis Depay e o Yuri Alberto. O Vasco tá jogando da seguinte maneira: do Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e o Rayan. Até agora nenhuma alteração, Edu. Pois é, nenhuma alteração. Realmente o Greg vai comentar, gente, é o seguinte, precisa melhorar e muito, hein? Precisa melhorar e muito. Vai ganhar de 2 e 3, levar vantagem pro Maracanã. Não tá pintando não, hein? Não está pintando. E o que aconteceu com o Mengão hoje, hein? Na final da Copa Intercontinental no Catar, tava 1-1. PSG 1-0 a 37 do primeiro tempo. Jorginho de pênalti empatou pro Flamengo a 15 do segundo tempo. Prorrogação 0-0 e nos pênaltis 2-1 pro PSG. O Flamengo errou 4. Os 4 o Safonov, goleiro russo, pegou, hein? Do Luiz Araújo, do Léo Pereira, do Pedro e do Saul. 0-0, Gleger Zorzinho na sequência, comenta aqui na Bandeirantes. Agora 22h27. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem futebol na Bam Bam Bam. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Oi, Gleger, só um minutinho, gostaria aqui de deixar registrado, viu, Gleger, com muito pesar, o falecimento do Nelsinho Gianetti, um amigo do rádio. Sim. É um grande operador. Eu trabalhei com o Nelsinho em 83 na Rádio Educadora, 83, na época da General Osório, fiquei pouco tempo, né? E naquela época depois eu fui para Mojimirim e trabalhei com o Nelsinho em 92 na Rádio Brasil, lá na rua Benjamin Constant. Ele um raio para trabalhar na mesa, fazia transmissão de futebol, um grande técnico. E ficou pesado aqui da Bandeirantes, ao Nelsinho Batista, a seus familiares, a seu filho Wendel. Nasceu em 82 o Wendel. E fica aqui o nosso pesar aqui. Eu encontrei com o Nelsinho há uns 3, 4 anos, ele estava bastante debilitado, estava muito doente, uma diabetes adentada. E também registrar aqui, infelizmente, também quem está numa situação muito difícil é o amigo Jaércio Barbosa. Grande repórter esportivo aqui nessa casa, apresentou show de loterias ao lado de Carlos Cruz, ficou muito tempo em Brasília e transmitia aqui a Loteria Federal ao vivo, mas era uma audiência fantástica. Jaércio Barbosa falando de Brasília, com a Loteria Federal. Ele encontra-se internado na UTI, num estado muito crítico, e ontem eu recebi aí uma mensagem da sua filha, comunicando aí esse fato. Então, as nossas orações ao Jaércio Barbosa por melhoras. Vamos torcer. Gleger, dito isso, desculpa aí, por gentileza, 0-0. Eu não gostei. E você, Gleger? Eu esperava um pouco mais. É um jogo gigante, é uma final de campeonato. Claro que ainda é o primeiro jogo, né? Porque normalmente, viu, Edu, quando tem esses dois jogos assim, final, o time que vem jogar na casa do adversário é sempre um pouco mais precavido, né? Vem mais cauteloso e tal, mas eu não percebi isso. Percebi um time do Vasco marcando em cima, marcando a saída, dificultando. E o Corinthians com muita dificuldade na transição, na saída de bola, errando muitos passes ali. Você vê que o Memphis participa pouco, o próprio Garro também, praticamente que não pegou na bola. O Yuri Alberto, que é um jogador que desequilibra, é um jogador perigoso. O Corinthians não conseguiu evoluir, não conseguiu chegar. Uma hora ou outra ali, né, a bola rondando ali a grande área do Léo Jardim, mas muito pouco. Eu esperava mais do Corinthians e vou dizer assim, esperava menos do Vasco, né? Porque o Vasco veio com uma postura, e aí, claro, eu estava dizendo isso, sobre aquele duelo fora de campo, do Dorival e também do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é muito estudioso, né? Um cara que estuda muito, o time adversário principalmente,
E ele deve ter estudado essa dificuldade corintiana na saída de bola e adiantou as suas linhas, marcando em cima, né? Claro que não teve nenhuma chance assim clara de gol, né? Olha, o Vasco amassou o Corinthians, não. Mas foi melhor, estava melhor posicionado, né? As disputas de bola, a grande maioria sempre o Vasco levando a melhor. Então, assim, claro que pela final eu esperava um pouco mais do time corintiano. A pressão, eu estava lembrando, né, na transmissão acionada pelo Bolis, que o Corinthians, na última partida contra o Cruzeiro, onde o Corinthians conseguiu a classificação nos pênaltis, né, aí brilhou lá o Hugo Souza, né, o Gabigol aprontou aquilo tudo que nós vimos, mas enfim, o Corinthians, ele acordou no jogo, estava 2-0 pro Cruzeiro, hein? 2-0. O Corinthians que tinha vencido lá no Mineirão, vai para a Arena, jogando pelo empate, acaba sendo derrotado por 2-1, não jogou absolutamente nada. Começou a jogar depois do 2-0. Aí acho que tomou um susto lá e se reorganizou, foi para cima e aí conseguiu fazer um gol ocasionando os pênaltis, né? Mas não pode, né, Edu? Tá jogando em casa, é um jogo de final e lá no Maracanã a pressão vai ser gigantesca. Então o Corinthians precisa voltar melhor. O Dorival, com certeza, até pela sua capacidade, deve ter detectado esse problema, os problemas. Eu acho que o grande problema do Corinthians é um pouco espaçado as linhas, né? Os jogadores, tá faltando um pouco mais de aproximação, pisar um pouco na bola, ter um pouco mais de calma, um pouco mais de cautela. A forte marcação vascaína dificulta? Claro que dificulta, mas o Corinthians é o Corinthians e joga na Neoquímica. Então ele precisa ter uma postura diferente, uma postura um pouco mais agressiva. Ah, Gleger, mas o Vasco tá bem no jogo, vai que o Corinthians começa a sair demais e acaba tomando gol. Mas você tem que arriscar jogando em casa. Vai deixar para arriscar lá no Maracanã? E aí com resultado adverso ou com resultado de empate? Não pode. Então o Corinthians precisa fazer a vantagem, precisa jogar um pouco mais. Eu não gostei do Timão, gostei sim do Vasco. Acho que se o Vasco voltar com essa mesma postura, ele pode até abrir o placar, ele pode até surpreender. Mas enfim, né, Edu, a gente sabe como é que é o futebol, né? Você viu, teve um lance que o Memphis Depay recebe, ele praticamente na marca do pênalti, ele recebe de costa pro gol. Foi, no finalzinho. Ele faz o giro, ele faz o giro e acaba escorregando, né, Edu? É. Você vê, num lance desse, cara, o Memphis, se deixar ele solto, ele vai botar a bola na rede, porque ele tem qualidade. Então a gente sabe como é que é o futebol, mas a postura corintiana não foi legal, acho que o torcedor também não gostou, e a expectativa é de que o Corinthians volte um pouco mais agressivo no segundo tempo, e claro, e óbvio, aí sim, igualando o jogo, para que a qualidade técnica da partida, e aí para quem está assistindo, né, Edu, melhore até para que seja um jogo um pouco mais disputado. Primeiro tempo meio maroto, né, não gostei também não, viu, Edu? Olha, é o seguinte, tem que torcer pro Hugo Souza, goleiro do Corinthians, não tomar amarelo. Você já pensou, rapaz, se ele toma suspenso, quem vai pro gol é o Felipe Longo. Ah, você já viu, né? No Maracanã com o Felipe Longo, não vai dar muito certo, Greger. Apesar da qualidade do Felipe Longo, né, que ele jogou algumas partidas, né, Edu, mas não é um Hugo Souza, né? Não é o titularíssimo, mas eu percebo, você vê na característica do jogador, e claro, o Corinthians tem muitos jogadores pendurados, o Breno trouxe aí a lista, praticamente com o time inteiro, né? Mas o cara ele sabe, né, Edu? Ele sabe, se eu fizer cera, se tem um lance um pouco mais agudo, tem que ter cuidado. O goleiro normalmente, ele toma cartão, às vezes segura, faz uma cera aqui, outra ali, uma reclamação, né? Normalmente é esses cartões que o goleiro acaba levando. Mas o Hugo Souza a gente percebe que ele tá mais tranquilo, tá mais precavido, porque olha, seria uma catástrofe pro lado corintiano perder o Hugo Souza no próximo jogo. É porque a decisão pode ir para pênalti também, né? E com o Hugo Souza pênalti é outra coisa. Você vê, tá 0-0, gente, intervalo, hein? Corinthians e Vasco 0-0, Copa do Brasil, primeiro jogo da final. Você vê motivo para mudança, Gleger? Não, Edu, não, de nenhum dos lados. Eu acho que tem que, claro, o Corinthians mudar um pouco a sua atitude, a sua postura dentro do campo, seu posicionamento. Eu acho que o Corinthians, eu vou repetir, o Corinthians está espaçado demais, né? Precisa agrupar um pouco mais as linhas para ficar um pouco mais com a bola. O Corinthians está errando muitos passes, está errando muito na transição, né? E isso acaba dificultando, né? Toda hora você vai, perde, dá a bola para o adversário. E o Vasco, a gente sabe que tem qualidade. Você vê o Coutinho flutuando ali nas costas dos volantes, né? Aquele menino Ryan, quando pega a bola, ele vai no 1 contra 1, ele tem muita facilidade, né? O menino que joga lá pro lado esquerdo lá também é muito bom jogador. O Nuno lá, o português, também tem qualidade. Então, assim, o Corinthians precisa ficar um pouco mais com a bola, mas respondendo a sua pergunta novamente, eu não mexeria nenhum dos dois lados, nem pro Vasco, nem pro Corinthians.
Essa bola amarelinha da Copa do Brasil é sensacional, não? É uma bola bonita. A gente fica com vontade de chutar, né, Greg? Olha. Ficar com vontade de agarrar, né, Edu? É. Agora, só um detalhe. Será que tá na escuta? O Boris, tá me ouvindo ou não? Será que ele sempre. Provavelmente. O Boris é o seguinte, me ajuda aqui. Eu tô com a classificação do Brasileirão aqui. Vamos lá. Vão pra Libertadores. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, são 4 vagas. E o Fluminense terminou em quinto, vai. Porque o Flamengo foi o campeão da Libertadores, abriu uma vaga. Então, esse Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense é fase de grupos direto. Certo, Boris? Exato. O Botafogo e o Bahia terminaram em sexto e 7. Eles vão para pré-Libertadores. Botafogo e Bahia. Ok? Isso. Vão para a Sul-Americana. São 6 vagas. 6 para a Sul-Americana. São Paulo, Cruzeiro, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos e Corinthians. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que é o seguinte, o Vasco terminou em 14º. Como vai sair o campeão Corinthians ou Vasco, vai abrir uma vaga aqui e o campeão é mais um que vai para Libertadores, tá? Vai abrir uma vaga aqui para Sul-Americana. Então, ou Corinthians ou Vasco, o perdedor vai para a Sul-Americana. Só não conseguiram nada o Vitória e o Inter. O Ceará já foi rebaixado. Estou dando aqui na classificação. Olha que coisa. Só o Vitória e o Internacional. Vitória 15º, o Inter 16º, que não conseguiram nada. Inacreditável. É isso mesmo, Boris? Corinthians ou Vasco, o vencedor vai para a fase de grupos. Inclusive hoje a Conmebol já divulgou os potes, né? Eles se chamam de boligueiro. 1 e 2 da primeira fase e da segunda fase da Libertadores. A primeira fase sem a presença dos brasileiros. Daí a partir da segunda fase, sim, né? Com a presença de brasileiros, são aqueles confrontos eliminatórios, aqueles confrontos que o Corinthians por 3 vezes já foi eliminado, né? Na pré-Libertadores. Então o Botafogo está no pote ao lado do Sporting Cristal, Guarani do Paraguai, Independente Medellín, Argentinos Júniors, Deportes Tolima, Bahia e o Huachipato. O Botafogo pode pegar Botafogo ou Bahia, o Liverpool do Uruguai, o Carabobo da Venezuela, o Ringues, um representante da Bolívia ou um representante do Equador e os 3 que vêm da primeira fase, que tem aí Aliança Lima, Táchira e Universidade Católica do Equador, tem um representante da Bolívia, o 2 de Maio do Paraguai e tem ainda o Juventude. Juventude, é isso mesmo. Times que vão disputar, times exóticos, né, nessa primeira fase da Libertadores. E o campeão da Copa do Brasil vai diretamente para a fase de grupos, só que daí ele não é cabeça de chave, né, Edu? Ele vai para outro, a menos que ele esteja ranqueado, que não é o caso nem de Vasco, nem de Corinthians, entre os 8 primeiros melhores ranqueados. Inclusive a Conmebol, nesta semana, divulgou o novo ranking, no qual aparece o Palmeiras na primeira colocação e o Flamengo na segunda colocação. Então eles vão para a fase de grupos, mas eles podem estar, por exemplo, no caminho de brasileiros. Este ano nós tivemos um grupo com Inter e Bahia no mesmo grupo, né? Tivemos aí times brasileiros, porque antigamente não podia cair mais, a menos que seja cabeça de chave. E representantes do mesmo país que estejam nos potes 2 e 3. Então, por exemplo, o Palmeiras ele está no pote 1. Ele não pode pegar um time brasileiro que está no pote 2, mas ele pode pegar um time brasileiro que está, por exemplo, no pote 4. Isso pode acontecer. É mais ou menos assim. Deu para entender um pouquinho, né, Edu? De pote em pote, super sensacional, espetacular. Ô, Breno, o Corinthians voltou, mas o Vasco tá meio amarradão, hein? O Vasco ainda tá na boca do túnel, dá para dizer assim. O pessoal conversando com o Fernando Diniz, ele que é um cara muito motivador, né? E os jogadores estão conversando com eles lá, o Ryan, o Barros. Fernando Diniz que quase trabalhou no futebol de Campinas, né? Na época do Guarani, né? Chegou a ser anunciado, enfim. Ele Isso não como chegou treinador. A Agora, como jogador, até o Gersinho estava conversando com a gente, batendo um papo agora há pouco, ele que jogou no Vasco, foi ele que trouxe, junto com o Beto Zini, né, o Fernando Diniz como jogador para a equipe do Guarani. Quando ele saiu, e o Bolis lembrou bem, ele fez aquela pré-temporada, né, com o Guarani. Quem que surgiu, que era auxiliar? Humberto Louser, que foi promovido a treinador do profissional e surgiu muito bem no Guarani, né, Edu?
Histórias sensacionais e Breno Beretta, o repórter que o dia inteiro fustiga entrevistados. Espetacular, hein? Vai começar o segundo tempo, meus amigos. Por enquanto, Corinthians 0, Vasco 0, valendo vaga na final. Já é a final. 77 milhões vai ganhar o campeão. O vice, 33 milhões. E o campeão, além da grana, vai para Libertadores. Alô, alô, o moço de Piracicaba. Obrigado, Edu Pinheiro. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo em Itaquera. Saída agora com o time do Vasco, todo de preto à direita, o Vasco à esquerda, todo de branco, o time do Corinthians. A bola vai rolar para o segundo tempo desta primeira partida da grande decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. Duelo de dois times tradicionais, duas camisas pesadas do futebol do Brasil que se enfrentam em busca do título da competição nacional para encerrar o calendário do futebol brasileiro este ano de 2025. Com a Copa do Brasil sendo estendida para esta parte final da temporada. No momento em que apita Rafael Klein, saída com o time do Vasco. Bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Rádio Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, é sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. É o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você, com as emoções do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco tem bola rolando. Breno Beretta, tivemos ou não alguma alteração no intervalo? Nenhuma alteração, não mexeu o Vasco, não mexeu o Corinthians, os dois são os mesmos times que iniciaram a primeira etapa, Boles. E vem o Vasco para o campo de ataque com o Thiago Mendes, ele carregou, cercado, marcado pelo Garro, para, prende, olha, pensa, observa, protege, volta para Cauã Barros, apenas 21 anos, recolhe, domina a bola de uma escapada, mas assim ele controlou, foi ao solo, consegue o passe no limite por Paulo Henrique para Dom Moreira, vem o Vasco no toque de bola, para Coutinho, girou, caiu, reclamou de falta, o árbitro não seguir. Recupera o time do Corinthians para sair jogando. E ainda em cima de regulamento, a CBF já anunciou que para a Copa do Brasil do próximo ano, olha o Vasco chegando, Andrés Gomes dominou, clareou, carrega a bola, tá na área, isolou. Jogou lá no bandeirão da torcida do Corinthians, é só tiro de meta para a temporada da Copa do Brasil do ano que vem. A Copa do Brasil dará vaga na Libertadores para o campeão e para o vice-campeão. Só que o vice vai na pré-Libertadores, né, Breno? E eu acho justo, né? Vai perder uma vaga o Campeonato Brasileiro, o vice vai para a pré-Libertadores, mas já é uma vaga, até porque, veja só, historicamente, quantos times que chegaram à final da Copa do Brasil, e é muito mais justo você ganhar uma vaga na pré-Libertadores chegando na final da Copa do Brasil do que você disputando lá o 7º, 8º lugar no Brasileirão. E você falou que o jogador do Vasco jogou a bola no Bandeirão, Bandeirão que está estendido até agora da Gaviões da Fiel, atrás do gol que agora está o Hugo Souza. O que dá pra gente falar? A bola foi pererecando, foi descendo o bandeirão tranquilamente, a imagem foi muito legal, essa bola amarela descendo o bandeirão da torcida do Corinthians. E muita gente tocou na bola sem saber, né? Por que eu tô tocando aqui? Porque tava com o bandeirão encobriu a visão. Placar de 0-0, Vasco segue apertando a saída de bola do time do Corinthians, que tenta com o Bidon abriu na direita para o Mateuzinho, devolveu, boa bola para Breno Bidon, melhor ainda o corte do Cuesta, colocando a bola para fora o zagueiro colombiano, lateral para o Corinthians bater. É o comecinho do segundo tempo, vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. José Martínez domina para o Timão na entrada da grande área, setor canhoto, abriu para Bidu, recolhe, domina, levanta a cabeça, ameaça a cruzar, não cruza, volta a bola para Martínez. Juizão deu uma atrapalhada ali no venezuelano do Corinthians. Abertura de novo para Bidu. Bidu vai encarar a marcação no Paulo Henrique. É bom marcador. Ainda Bidu dominou, soltou na ponta, devolveu para Martínez. Olha para a área, prepara o cruzamento, levantou a meia altura e facilita o corte do Cauã Barros, que tira de qualquer maneira para o time Cruz Maltino. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Temperos e especiarias harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Sai jogando o time do Corinthians aqui atrás com o goleiro Hugo Souza com 3 minutos e meio. Segundo tempo 0-0 em Itaquera.
domina André Ramalho, ele para, prende e segura para Breno Bidon, domina, limpa o lance para cima de Felipe Coutinho, trabalha para com a canhota Bidon, abertura lá pela esquerda para Matheus Bidu, vem para apoio Bidu recolhe, domina já no último terço do campo, prepara o cruzamento, levantou para Yuri Alberto, chegou tocando a bola foi desviada, pega Léo Jardim para fazer a defesa para o time do Vasco, Breno Beretta. Acabou atrasando para o goleiro praticamente o Yuri Alberto. Essa bola saiu mascada, ele tentou chutar, dividiu com o zagueiro do Vasco, saiu tranquila. O goleiro do Vasco apenas segurou essa bola, estava bem posicionado, já repõe o Vasco no ataque. Ryan, ele domina, ajeita, sai da ponta, vem para bem, encara a marcação, puxou para canhota, levantou na área, Andrés Gomes, chega na hora H, Mateuzinho. De cabeça, desvia, coloca a bola para fora, quase o Vasco abre o placar, aparecia por trás Andrés Gomes de cabeça. Escanteio pro Vasco que dá a resposta, Breno. Corte providencial do jogador do Corinthians, do Andrezinho, né? Até porque o Mateuzinho, melhor dizendo, o Andrés Gomes chegava e se não fosse o Mateuzinho, ele colocaria a bola pro fundo da rede de cabeça. Escanteio lado esquerdo, olha o Vasco. Quem cobra Felipe Coutinho com toda a sua experiência, vem pra bola com o pé direito, o Felipe Coutinho levantou, cruzou pra boca do gol, subiu o André Ramalho pra fazer o corte na risca frontal da pequena área. Sobra da bola, volta pro time Cruz Maltino com Paulo Henrique largou na ponta para Nuno Moreira, aqui no meio campo, recobra o goleiro Léo Jardim, vai recomeçar o time Cruz Maltino, ainda Léo Jardim, sai da área com o pé direito, devolve a bola no campo de ataque, ninguém do time do Vasco, com o peito, Mateuzinho, recua para Hugo Souza, linguiças da Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a linguiça gourmet, a calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais, você encontra no Iga Atacado, 2 lojas em Campinas, tem Iga, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Siga participando conosco pelo nosso chat na nossa arquibancada virtual do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não esqueça, deixe o seu like, mande a sua mensagem também no @Leandro Borges 2Ls e S na Rádio Bandeirantes Campinas. Andréia Mantovani estava sumidona, mas está aqui conectada, acompanhando a transmissão, torcendo para o seu timão. Tá 0-0 o jogo em Itaquera. Domina Mateuzinho domina, coloca a bola no chão, soltou para Bidu, aliás o Bidon escapa bem na marcação do Bebeiro, soltou curtinho para Garro, falta. Por trás o Cauã Barros comete a falta. Tem que alguém tirar aquele balão que tá atrapalhando ali. Agora o árbitro tá apontando para tirar. É o balão da galera, né, o Breno Beretta? Exatamente. Agora há pouco, o próprio goleiro do Vasco, Léo Jardim, quase se atrapalhou com aquele balão a hora que ele foi repor a bola. E o Corinthians vai mudar 2 vezes. O Maicon vai entrar no lugar do Breno Bidon. O Maicon tá no time já no lugar do Breno Bidon. A primeira alteração, Michael 7. E o Carrijo tá prontinho para entrar. É do Bidon. No lugar do 70. Carrijo. O Bidon e o Martínez. O Martínez saindo, a entrada do Carrijo, né? E o Breno Bidon saiu para a entrada do Maicon. As 2 alterações no Corinthians. Com 6 minutos. Já eu quero saber do Gleger. Por que não mexeu no intervalo, né? Olha o cruzamento para a área do Vasco. Tirou a defesa, Garro com a sobra. Uma pumba. No meio do caminho, Cuesta dividiu. A bola voltou, Carrijo, pé direito, tentou o cruzamento. Vai voltar para Bidu. Ameaçou uma bicicleta. Chegou Felipe Coutinho para tirar de cabeça. Completa lá atrás, Paulo Henrique. Deixa a bola para Andrés Gomes. Recolhe, domina o colombiano. Botou na frente, escapou a marcação do Memphis. Ainda Andrés Gomes dominou, pedalou, marcado por 2 por 3. Chega para tocar na bola. Rodrigo Garro metendo a bola para fora, cedendo o lateral para o time do Vasco. E aí, Gleger, Zorzinho Dorival fez 2 alterações com 6 minutos do segundo tempo. Assim, deve ter detectado algum problema, tentou ajustar no vestiário e percebeu que não houve, né? O pessoal não assimilou aquilo que ele pediu. Provavelmente é isso. Porque eu estou falando desde o começo do primeiro tempo, aliás, desde o começo do jogo, que o Corinthians está mal posicionado, que o Corinthians está mal distribuído dentro de campo, está com as linhas muito espaçadas, e isso tem facilitado a vida do Vasco. Provavelmente foi isso, viu, Boy? Vamos fazer isso. Se não der certo, eu vou mexer. Não deu certo, mexeu. Esvazie garrafas usadas e elimine pneus velhos. Sanase você, juntos contra a Dengue. 8 minutos do segundo tempo, 0-0 em Itaquera. Puma Rodrigues cobra o lateral, estica a perna, coloca a bola para fora, André Ramalho. É mais um lateral, desta vez no campo ofensivo para o gigante da colina bater. O Vasco chegou até a tentar jogar em São Januário, né? O segundo jogo contra o Corinthians, mas aí a CBF vetou. O jogo vai ser no Maracanã com a expectativa
de mais de 70 mil torcedores. E é claro que a fiel torcida vai marcar presença também lá no Maraca no próximo domingo, 18 horas. Domina Nuno Moreira para o time do Vasco, abrindo a ponta para Paulo Henrique. Paulo Henrique recolheu, dominou, girou, balançou, voltou para Felipe Coutinho, bem marcado pelo Garro. O Brandon já foi embora. Devolução para Felipe Coutinho, um bolão de primeiro, ele cruza, estica a perna, Gustavo Henrique na hora H. Evita inclusive a saída da bola pela linha lateral, pela linha de fundo, coloca a bola pela linha lateral. É lateral pro Vasco bater. Lateral já batido, Paulo Henrique para Nuno Moreira, vem o português, tenta no comando, chega a defesa para cortar de qualquer maneira com o Maicon. Levanta a bola para o campo de ataque para Yuri Alberto, a bola saiu. Praticamente na junção da risca do meio campo com a risca lateral. É lateral pro time do Vasco bater. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, saiba mais, acesse e conheça os planos. Desktop sempre ao seu lado. Paulo Henrique é quem domina para o time do Vasco. Ele bota na frente, deixa de calcanhar para Nuno Moreira. Tem Thiago Mendes como opção, ele volta a bola para Robert Renan. Zagueiro amarelado, recebeu o cartão com 7 minutos do primeiro tempo. Ele para, prende, segura, devolve na ponta para Cuesta. Cuesta tem a posse de bola dominada, se apresenta pelo jogo. Felipe Coutinho sai da ponta, vem para meia. 33 anos tem Felipe Coutinho. Abertura lá na direita para Paulo Henrique. Paulo Henrique encontra pelo meio, pô a bola para Thiago Mendes. Faz o lançamento aqui na ponta para Andrés Gomes. Vem o Vasco no último terço do campo. Soltou para Puma, devolveu para Andrés Gomes. Ele chega batendo com ele a dividida. A bola vai direto para fora. O árbitro aponta tiro de meta para o Corinthians. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio, segundo tempo. Do tic-tac do tempo, tic-tac do tempo. Rival desta você, eu confirmo. Copa do Brasil, primeiro jogo da grande decisão em Itaquera. Segue Corinthians e Vasco 0-0, Edu Pinheiro. Olha, o Boris, o Botafogo do Rio comunica a saída do seu treinador, o David Ancelotti, o filho do homem, né? Ele teve 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Acontece que o Botafogo mandou o preparador físico embora, mas o David Ancelotti não concordou. Ou fica a comissão inteira ou eu não fico. Tem futebol na Bamba. É o futebol da Bandeirantes, aqui arranca a raia pro time do Vasco. Pela meia, soltou curtinho pra Nuno Moreira. Tentava abertura para Bruno Rodrigues, tirou defesa, voltou pra Cauã, ajeitou pé direito, ele bate muito mal. Reclama um desvio com auxílio de alguém da equipe de arbitragem. O árbitro aponta escanteio para o time do Vasco, bebê. O Cauã reclamou e com razão, né? Ele tinha espaço, foi bater pro gol, só que mesmo assim a bola sairia, né? A bola desviou no jogador do Corinthians. Tem escanteio pro Vasco bater do lado direito. O jogador não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. O português, o Nuno Moreira. Nuno Moreira vem para a cobrança, tem escanteio o time do Vasco, preocupação da fiel torcida. Tem escanteio o time do Vasco para bater 0-0. Nuno Moreira vem para a bola, quase 12 minutos em segundo tempo. Fernando Diniz sempre muito agitado, ligado à beira do campo. Vem para a cobrança do escanteio para o time do Vasco, cobra curtinho Nuno, deixou para PH o Paulo Henrique. Abertura para Andrés pela meia para Rayan, vai daí Rayan, ele bate. No meio do caminho, mete a cabeça na bola, Matheus Bidu, Memphis Depay tentou, domina, a bola escapou. Lateral para o time do Vasco bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Você no seu carro, com o rádio ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, está voltando para casa depois de mais um dia de trampo, ou está indo trampar, ou já está no trampo. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência. Aqui vem para o Vasco, o programa de ataque, Felipe Coutinho, tá jogando soltinho, hein? Levantou na segunda trave de cabeça, tentou Rayan, atrapalhado pelo Nuno Moreira, o Rayan atrapalhou o Nuno, a bola foi direto para fora. É só tiro de meta. Gleguer Zorzinho, eu quero ouvi-lo. Vamos chegar a 13 minutos do segundo tempo. E o panorama do jogo, Gleguer. As mexidas do time do corintiano no meio de campo ali deu uma consistência na marcação. Porque o Vasco já... Olha aí, vai lá, bola. Depois eu confio. Vasco recupera, Thiago Mendes domina na entrada da grande área. Soltou curtinho para Cauã. Cauã faz a abertura na ponta para o apoio do Paulo Henrique. O PH tem a marcação do Maicon. Desequilibrado, ele consegue o passe e recomeça com Robert Renan. Pode prosseguir, Cleguer. Exatamente. Então, assim, você vê que ajustou um pouco mais a marcação, mas o Corinthians continua errando muitos passes. Erra muito a transição, erra muito a saída de bola.
E isso facilita para o Vasco, que tem uma boa marcação, é um time agrupado, é um time mais junto dentro do campo. Mas eu gostei, eu acho que as substituições do time corintiano deram uma equilibrada, principalmente no setor de meio de campo. Olha o Corinthians aí. Tenta o ataque, lançamento para Yuri Alberto, subiu a bandeira, já estava impedido o Yuri Alberto, o jogo está parado. Breno Beretta, Band Beretta. E realmente estava, né? Deu para ver, no momento do lançamento ele estava à frente do zagueiro e hoje estão impecáveis os bandeiras, né? Tem que dar parabéns para os dois, porque eles estão impecáveis, estão acertando tudo. Mas é bom não elogiar muito a arbitragem não, né, Boris? Não, melhor esperar o árbitro apitar o final do jogo. Aliás, o ano que vem a gente vai ter o impedimento semiautomático, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem lateral ou falta para fazer a cobrança do time do Vasco com o Thiago Mendes. Ele volta a bola para Cauã Barros. Abertura lá pela direita para Cuesta. Cuesta recolhe e domina um zagueiro que sai para o jogo. Lançou para o Ryan de casquinha na entrada da grande área. Carrillo faz o corte completo. André Ramalho. Um bicudão para o campo de ataque tentando Memphis Depay. Chega lá atrás Thiago Mendes para cortar. Sobra da bola para Maicon. Maicon erra o passe. Cuesta tira mais uma. Devolve no comando. Não tinha ninguém do time do Vasco. Gustavo Henrique de cabeça abre na ponta para Matheus Bidu. Vamos chegar a 15 minutos de segundo tempo. 0-0 o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. Gustavo Henrique é quem domina para o Timão. Abertura para o Gustoso, o goleiro se apresenta para o jogo. Recebe André Ramalho. André Ramalho para Carrillo. Recolhe e domina o peruano do Timão com 15 minutos cravados. Aqui na Rádio Bandeirantes você acompanha 0-0. André Ramalho para Carrillo. Parou, prendeu, olhou, pensou. Felipe Coutinho marca a distância. Devolução de novo para André Ramalho. O Corinthians não consegue sair. Aperta Maicon, André Ramalho, devolução para Hugo Souza, tira de qualquer maneira, levanta a bola para o campo de ataque para o Memphis, tentou escorar de cabeça, não acha a bola, chega lá atrás, Robert Renan faz o corte, a sobra da bola para Maicon, Maicon abriu para Bidu, Bidu arranca para o setor canhoto, Nuno Moreira chega atrasado e comete a falta. Falta do português para cima do Bidu, o jogo tá parado, bebê. Eu tenho uma boa pergunta para o Gleger, que jogou várias edições da Copa do Brasil. Qual foi o máximo que você chegou, Gleger, e com qual clube na Copa do Brasil? Cheguei, acho que foi nas quartas de final com o Náutico, inclusive eliminando o Corinthians no Pacaembu. Quartas de final. E se eu não me engano, nós fomos eliminados pelo Figueirense. Depois você puxa aí, o Breno. Vou puxar. Lembra o ano? Foi em 2007, né? O Figueirense chegou 2007, na final. Exatamente. Perdeu pro Fluminense na final. Lançamento para a área, o Corinthians chegando, tentativa do Bidu, subiu o Paulo Henrique para cortar. Sobra da bola para Garro, Garro recolhe, domina, leva para o fundo. Felipe Coutinho toma todo cuidado do mundo para não cometer a falta. A bola bate, rebate, sai, lateral para o time do Corinthians, bateu por o time do Paulo Henrique. Memphis recebe, domina a linha de fundo, Memphis Depay, tentou o cruzamento, a bola foi desviada. Chega lá atrás, Andrés Gomes dá um bico na bola, tira de qualquer maneira. Inclusive naquele time do Fluminense, campeão da Copa do Brasil em cima do Figueirense, no Orlando Scarpelli, jogava Thiago Silva que hoje anunciou a sua saída do Fluminense. Sai jogando André Ramalho, abertura aqui na ponta para o Carrillo. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, ele volta a bola, recomeça com o André Ramalho. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Quer saber mais? Acesse rochaautopeças.com.br. Ranieri domina para o time do Corinthians do círculo central, uma abertura para o apoio do André Ramalho, de primeira soltou, curtiu para o Mateuzinho, já um ponta, ele sai da ponta, vem para a meia, devolveu pela meia para Ranieri, fechadinho o time do Vasco, Corinthians com muitas dificuldades na criação, de novo André Ramalho quem domina, pela meia para Mateuzinho, Mateuzinho dominou, já colocou a bola no vazio, mas é aqui atrás, porque apertava na marcação Cauã Barros, recomeça com o Carrillo, entrou agora, fôlego novo no timão, jogando um pouquinho mais recuado, solta o jogo para Bidu, Bidu abriu na ponta para Maicon, também acabou de entrar, Maicon volta a bola para Garro, Garro capitão do time do Corinthians que hoje completa 400 jogos no seu estádio, que foi inaugurado em maio de 2014, construído para a Copa daquele ano. Mateuzinho é quem domina, ele para, prende, olha, pensa, observa, volta a bola para Carrillo, curtinho pela meia para Rodrigo Garro, de novo para Carrillo, ao dominar a bola já escapou bonito na marcação de Coutinho, abertura aqui na ponta para Ranieri para Mateuzinho, pega esse passinho aí, Mateuzinho. E Mateuzinho deu um totozinho para cima do jogador do Vasco, já com o lance parado, né? Com a bola já fora do campo. Outro vai lá pedir um pouquinho mais de calma pro Mateuzinho, ele que tá amarelado. É tiro de meta pro time do Vasco bater. Esse lance aí, bebê, ó.
Deu um toquezinho, mas não foi pra cartão, né? Não foi nada. Ah, foi um toquezinho de leve, o jogador do Vasco valorizou, né? Agora o goleiro do Vasco, Léo Jardim, não tem pressa nenhuma pra fazer a cobrança, tiro de meta, 0-0, tá empatado o jogo. Segundo tempo não aconteceu nada, né, Gleger? É bem verdade, né? Nós tivemos... O Vasco tentou alguma coisa ali, alguma finalização aqui, ali, um desvio de cabeça, mas lance perigoso até agora nada. Absolutamente nada, né? E o primeiro tempo também, né? Segundo tempo, mesma coisa, né? Eu percebo o Vasco já com um pouco mais de cautela. Claro e óbvio que você não vai conseguir o jogo todo marcar sob pressão, jogar em cima do time adversário. O Vasco deu uma arrefecida nesse sentido também. Mas, para mim, o que organizou a equipe corintiana no meio de campo foi esse rapaz que entrou aí, Carrídio, que é muito bom jogador, né? É um cara que tem, quando tem a posse de bola, faz o time andar, faz o time evoluir, e quando perde a bola, ele vem rapidamente na recomposição, fechando os espaços. Então o Corinthians consegue equilibrar no meio de campo, e o Vasco também, que evoluía uma jogada ou outra, agora está sem criar absolutamente nada. E times que vêm passando por desgaste, né? Nessa parte final, já tem, por si só, tem a parte final do campeonato, né? Jogadores cansados, né, por toda a temporada do futebol brasileiro. E aí você tem uma sequência de jogos, não só na parte física, como também na parte emocional, para os dois. Os dois se classificaram, os dois times, nos pênaltis. O Corinthians se classificou no jogo que começou às 18 horas, começou e terminou mais de 8h30 da noite. O Vasco teve a sua classificação contra o Fluminense também nos pênaltis, em um jogo que começou 8h30 e terminou quase 11 horas. E tudo isso, o desgaste, né, Breno? Exatamente, um desgaste muito grande, e o técnico Dorival Júnior falava sobre desgaste antes do jogo. Ele falou com as emissoras de televisão. Olha o Coutinho fazendo boa jogada, recebeu, dominou na entrada da grande área, clareou e bate, a bola foi desviada, subiu, foi embora. Chamando a responsa, Felipe Coutinho dominou. Por várias vezes no futebol a gente acompanhou o Felipe Coutinho fazendo esse tipo de arrancada, né? Ele ganha escanteio pro Vasco, bebê. Uma bola perigosíssima, né? Se não tivesse tocado no Ramalho, poderia ter ido pro gol. E o goleiro Hugo Souza, inclusive, já estava batido, né? Depois que a bola desviou no Ramalho. Escanteio, lado direito, o próprio Coutinho tá na bola. Vem o capitão vascaíno do time Cruz Maltino, leva a esperança do torcedor do Vasco em busca de mais um título nacional, de reconquistar um título nacional, de voltar a conquistar um título em nível nacional. Partiu Coutinho, levantou fechado pra boca do gol, ganha mais um escanteio. Ranieri na primeira trave, coloca a bola pra fora. É escanteio, mais um pro time do Vasco bater. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. 21 minutos, Yuri Alberto e Mateuzinho estão discutindo. Eles não param de discutir. Agora tudo ok, o Mateuzinho está dizendo, olha pra bola, para de reclamar comigo. Vem para a bola, Felipe Coutinho, pé direito, levantou, fechado para o boca do gol, toque de cabeça na trave. Ela explode na trave do Corinthians e não entra. Por muito pouco, o Vasco não abre o placar. O desvio de cabeça, Cauã Barros, caprichosamente ela toca na trave, não entra, Breno Beretta. O Cauã subiu, a bola bateu na testa dele, cabeceou para baixo, como manda o manual. Fernando Diniz coloca a mão na cabeça, não acredita, porque já estava batido o goleiro Hugo Souza. A chance mais clara de gol até agora. Duas alterações agora vão pintar no Corinthians, o Vitinho e o André. Vitinho e André estão entrando no Corinthians. Eu vou confirmar os dois jogadores que estão saindo. Raniel Garro saindo na equipe do Corinthians. Duas alterações aí do técnico Dorival Júnior. Corinthians levou um susto, hein, Gleger? Melhor chance do jogo, a bola bateu na trave no desvio do Cauã. Imediatamente o Dorival faz duas alterações, o Vasco ainda não mexeu. Precisa mexer o Corinthians, né? Tá tomando, você vê, toma o gol agora, ia se complicar. O Hugo Souza tirou com o olho, como dizem, né? Mas o Vasco, apesar de não ter criado muita oportunidade como essa agora, né, que foi de bola parada, ele é melhor, ele tá mais organizado, né? O Corinthians, olha o erro do Carrídio, ó. Vai lá, Boris. Deu de graça para Nuno Moreira, que arranca para o time do Vasco no comando. Muito forte para Felipe Coutinho. Sai do gol, Hugo Souza para fazer a defesa. O Corinthians erra muito, né? Erra muitos passes, não consegue. Eu tinha falado que organizou ali no sistema de marcação, mas a transição continua a mesma. Então por isso mexe novamente o
O Dorival no meio de campo, você vê, tirou um dos melhores jogadores, que é o Garro. Então, assim, o Corinthians realmente não faz um bom jogo. E olha, quase 23,5. Se não abrir o olho o Corinthians, se não acordar com essas mudanças, o Vasco vai abrir o placar a qualquer momento. Fernando Diniz segue conversando ali com seus auxiliares. Já ele vai ter que mexer, né? O time do Vasco ainda não fez nenhuma alteração. Mantenha as caixas d'água cobertas e protegidas com telas. Sanasa e você juntos contra a dengue. Ô Bolis. Pois não. Eu levantei esse jogo que o Gleger falou, Era né? verdade Aliás, mesmo. 2 confrontos. É isso mesmo. O Náutico foi eliminado pelo Figueirense. Detalhe é que o jogo de ida nos aflitos foi 2-2. O jogo da volta, o Gleger tomou o gol do Vitor Simões, foi 1-0 pro Figueirense. E o Weber Roberto Lopes anulou 4 gols do Náutico, foi isso? Você se lembra disso? Me lembro exatamente disso, foi exatamente isso. Fomos prejudicados, naquela época não tinha VAR, né? Mas era um jogo a ser vencido, o Náutico tinha um bom time. Nós eliminamos o Corinthians dentro do Pacaembu, o jogo empatou lá nos aflitos e depois, se eu não me engano, acho que foi 2-0 no Pacaembu. Depois você dá uma olhadinha aí, Breno, mas o time do Náutico era muito forte, muito bom, e o Weber Roberto Lopes, aquele maluco, né, aquele árbitro, acabou anulando 4 gols do time pernambucano. Quem é que fez o gol do Figueirense? Vitor Simões. Recebi uma mensagem Atacante aqui baixinho, né? de uma fonte fidedigna, uma mensagem de uma fonte fidedigna que era um lance defensável. E sabe quem era o técnico do Figueirense? Mário Sérgio. Pontes de Paiva, falecido no acidente aéreo. Daqui a pouco eu vou passar quem era o time do Náutico, de ponta a ponta. E o Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Foi esse lance aí, ó. Foi esse lance aí. Cara da mesa aí, vocês vão brincando comigo, viu? Amanhã eu vou estar aí na rádio, hein? Ah, é? Amanhã eu vou estar aí na rádio. Amanhã eu vou estar aí na nossa área. Vocês ficam aí com essas palhaçadas aí, vocês da mesa aí, viu? Mateuzinho domina para o time do Corinthians, 25 minutos, 0-0 em Itaquera. Pouco, o Vasco meteu uma bola na trave, o Cauã Barros de cabeça, o Hugo Souza ficou torcendo, esperando, a bola tocou na trave e saiu. Segue 0-0, sai jogando o time do Corinthians com Carlídio. O Peruno faz a abertura para André Ramalho, recolhe e domina para o time do Corinthians no primeiro terço do campo, já se manda o Mateuzinho. Memphis Depay toca a bola na fogueira ali pro André, que o Cauã Barros escorregou. Com isso o André conseguiu o passe. Gustavo Henrique, de primeira abrindo na ponta para Bidu. Matheus Bidu tentou a tabela no 1-2 com o Maicon, a tabela saiu, fez o passe para Vitinho, devolveu para Bidu. Boa bola do Corinthians, chega no cruzamento, tira de qualquer maneira Robert Renan. Foi de qualquer maneira mesmo, porque o Thiago Mendes furou. A bola bateu no Robert Renan, escanteio pro Timão. Fazia tempo que o Corinthians não chegava no campo ofensivo, hein, bebê? Fazia tempo e agora chegando com perigo. E curiosamente na placa lá atrás estava escrito se joga. O jogador do Vasco se jogou. Escanteio, lado esquerdo, Memphis Depay de perna direita na bola. Vem o holandês pra bola, 26 minutos e meio. O Corinthians é muito forte na bola aérea. Vem pra cobrança, Memphis Depay. Antes de autorizar a cobrança, o árbitro chama a atenção dos dois vascaínos que estão em cima do Gustavo Henrique. São 2 para marcar 1. Toda a preocupação pro Gustavo Henrique. Escanteio pro time do Corinthians bater. Vem Memphis Depay para a bola. Pé direito levantou fechado. De cabeça, Gustavo Henrique para fora. E mesmo assim ele conseguiu o toque de cabeça. Léo Jardim ficou na dúvida, sai ou não sai, ficou olhando para a bola passou. E o Gustavo Henrique subiu, ele sobe também apoiando, né, no corpo do marcador. E a bola vai embora pela linha de fundo, bebê. Que grande oportunidade perde o Corinthians, né? Ele cabeceou para baixo, a bola foi um pouco fraca e se perdeu pela linha de fundo, mas o Léo Jardim estava nela. Agora, o jogador do Vasco está sendo atendido, está caído, eu não sei quem é, já eu vou confirmar, o jogador do Vasco que está caído. E o Gustavo Henrique também está caído, né? São 2 jogadores que estão caídos. É claro que o árbitro está aproveitando esse momento, né, do jogo paralisado. Quem está caído é o Robert Renan. Pelo que eu vi, é o Robert Renan, o jogador do Vasco que está caído. Vou aproveitar aqui e passar, como a gente está com tempo, o time que o Gleger estava jogando naquele dia, Bolis, do Figueirense 1, Náutico 0. Fala aí, eu conheço a maioria, vamos ver. Gleger no gol. Conheço, é bom. Sidney. Não conheço. Na lateral direita, depois entrou o Baiano. Baiano você conhece, aquele? Né? É aquele mesmo. É o Baiano, esse mesmo. Cris e Alisson na zaga. O Cris é aquele que era do Cruzeiro e do Corinthians? Ou não? Não, esse Cris é aquele que era do Bragantino.
Lembra? Um zagueiro alto, né? Isso, jogou no Guarani. Eu lembro. Cris jogou no Guarani. E Deleu na lateral esquerda, depois Hamilton. Aí no meio campo, Eli Carlos, Wagner Rose, depois Almir Sergipe. E no ataque, Marcel, no meio, Marcel e Acosta, né? Felipe e Beto no ataque, o time comandado pelo PC Guzmão. Acosta que passou também pelo Corinthians, né? Uruguaio, né? Esse mesmo. Acosta. E o Marcel, esse meio, é aquele que passou pelo Palmeiras, lembra dele, no Loirinho? Lembro. Bom time, né? Jogador. Bom time, muito bom. Agora, para ter 4 gols anulados, o Weber Roberto Lopes, que fazia muita coisa diferente aí, para não dizer outra coisa. Deve ter feito muita cera, daí o Weber foi lá para compensar, anulou o gol. Cauã Barros domina pro time do Vasco, houve a falta por trás do outro mundo seguir, carrega a bola Andrés Gomes, ele botou na frente, mas o campo acabou. Ele ficou apontando pro lance lá de trás, né? Mas aí não tem que fazer o árbitro. Quem chegou atrasado e cometeu a falta foi o Vitinho. Sabe quem que era o goleiro do Corinthians nessa eliminação contra o Náutico ou não? Qual foi o ano? 2007? O Breno tá vendo a ficha técnica aí, mas era o Jean. Lembra do Jean? Jean que passou pelo Guarani? Guarani Ponte, né? Entrevistei ele esses dias no derby, antes do derby. E daí ele caiu com o Corinthians para a Série B. Exatamente. Histórias do futebol vividas por Gleger Zorcin em Copa do Brasil. O jogo tá parado, o árbitro na verdade marcou a falta. Entendeu que o Vasco não foi beneficiado pela vantagem, o Michael tá reclamando isso. Ele acabou marcando a falta. Falta que o time do Vasco vai bater, tá se levantando ali o Cauã Barros. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo pra você. 30 de bola rolando, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo, é a Copa do Brasil em Itaquera. Segue, Corinthians 0, Vasco também 0, é o primeiro jogo da final, Edu Pinheiro. O Flamengo, que hoje ficou vice lá no Mundial de Clubes, perdeu pro PSG nos pênaltis. No total, o Flamengo ganhou 21 milhões e 600 mil reais. Por não ter ficado com o título, o Flamengo deixou de ganhar 5 milhões e meio de cruzeiros. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. E o Pirata foi chamado, hein, bebê? Já vai pintar no Vascão, Verrete. Verrete, que foi o herói da classificação do Vasco, vai pintar já no time do técnico Fernando Diniz. Vai ser a primeira mexida do treinador vascaíno. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros, o hambúrguer Texas. Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original da Seara. Você encontra no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja, em Sorocaba. Corinthians vem para ataque, André Ramalho para Bidu, Bidu no chão para Memphis, Depay tentou a finta, dividiu, insistiu, Yuri voltou, no bate e rebate, a bola sobra para o time do Vasco. Cauã é quem tira, Ryan com peito para Coutinho, para Ryan, o passe foi errado. Chega bem na cobertura para recuperar o timão, Carrilho. Sai jogando curtinho para Matheus Bidu. Bidu abre na ponta, Cauã Barros caiu, mas o jogo não foi paralisado não. Tem mais Corinthians lá na ponta, Maicon para Bidu. Na meia esquerda, prepara o cruzamento, Matheus Bidu devolveu na ponta para Maicon. Levantou, cruzou para a boca do gol. Puma, Rodrigues tira para a entrada da grande área, voltou para Mateuzinho, tenta pressionar o Corinthians, André. O garoto André domina, volta para Mateuzinho para Vitinho. Vitinho recolheu, dominou, tentou a finta, Andrés Gomes chega para dar o combate, o colombiano. A sobra da bola volta ainda para o time do Corinthians na meia direita, Vitinho abre da ponta para Mateuzinho recolhe, domina, encara a marcação do Puma Rodrigues, ele volta a bola para André, aliás para Vitinho recolhe, domina, gira por dentro para Matheus Bidu, um pouco mais centralizado, Maicon livre na ponta, Bidu prefere o passe para Vitinho botou na frente, escapou, limpou, fintou, chega rascando Cuesta, a bola explode no Vitinho, vai embora. Tiro de meta pro Vasco bater, bebê. Foi um grande bate e rebate, né? Discussão entre jogadores do Corinthians também, e a bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta vai ser cobrado agora pelo goleiro Hugo Souza e vai pintar a alteração no Vasco da Gama. Tá saindo o português, né? Tá saindo o Nuno Moreira para a entrada do Verrete, camisa número 99. A alteração no time Cruz Maltino, Boles. Para quem esperava, por exemplo, o Gleger, que ele fosse tirar o Ryan, que é o centroavante, o homem de referência, não. Ele tira um jogador que atua mais na beirada
provavelmente vai colocar o Ryan na ponta e meter o Verratti lá na frente, hein, Gleger? Ah, não tenha dúvida. E eu também não tiraria o Ryan, né? O menino é um talento, esse moleque. A qualquer momento ele faz uma jogada de efeito aí e leva muito perigo. E o Verratti, muita presença de área, né? Eu gosto do Verratti justamente por isso. Jogador que todas as bolas que passarem ali, ele vai ter o carimbo dele. Então é bom o Corinthians ficar bem atento. Tudo bem que os dois zagueiros, o Gustavo Henrique e o André tá muito bem no jogo, mas enfim, tem que ficar atento porque o Verratti é bom jogador e eu acho que acerta o Fernando Diniz, porque o Nuno não estava bem no jogo. Corinthians tenta o ataque aqui na ponta direita, André foi para dividir, a bola saiu na proteção do Andrés Gomes, é lateral para o time do Vasco bater. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. 34, já vamos entrar na parte final do jogo. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes, Bandplay, TuneIn, demais aplicativos. Vamos juntos, tem Rádiosnet. Você curte o futebol? Não esqueça, você que está no YouTube, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sai jogando Carrídio para o time do Corinthians. Abriu para André Ramalho na ponta para Mateuzinho, ele larga a ponta, vem para meia, tentou do comando, Chica, vem lá atrás, Robert Renan para fazer o corte. Coutinho fica com a sobra, empurrou para Ryan, tem Bidu na marcação. Ryan botou na frente, escapou, limpou, fintou para o Vasco na entrada na grande área, demorou para tocar. Foi para dividir a Mateuzinho, a bola vai sobrar para Verratti. Verratti dominou, mas a bola bateu no braço do Verratti. O que tá paralisado, posse de bola pro time do Corinthians. Bateu mesmo, bebê? Bateu, realmente. Ele tentou enganar que não tinha batido. Eu já tenho aqui, daqui a pouco eu vou passar, porque o Corinthians tá chegando no ataque, o time que o Gleger eliminou quando jogava no Náutico. Bidu pra Memphis, tá na área, dominou, tentou, marcação dupla pra cima dele. Ele volta a bola pra Bidu, prepara o cruzamento, Matheus Bidu, tentou levar pro fundo, faz o break, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou pra Bidu, Bidu tentou a tabela pra Bidu na área, bateu cruzado, Yuri Alberto chegou, Léo Jardim! Mas não valia. Mas a defesa do Léo Jardim foi espetacular. Breno Beretta com o pé direito. E a troca de passes que começou na origem com o passe. A origem. No passe do Memphis Depay, que passe, né? Iniciou a jogada, já não valia mais nada, mas que defesa do Léo Jardim, tirando a bola praticamente em cima da linha. E que gol perdido também do Yuri Alberto, né? Porque tinha ele e o gol. Era só colocar a bola para dentro. Agora os jogadores do Vasco estão reclamando por ali. Vou passar o Corinthians, que foi eliminado pelo Náutico do Gleger. Eu conheço, vamos lá. De 2007, ano que o Corinthians caiu para a Série B. Um ano terrível para o Corinthians. Jean. Aí, acertei o primeiro. Eduardo Ratinho na direita, depois Lulinha. Veio do Botafogo, Eduardo Ratinho. O Lulinha aquele, né? O eterno jogador promessa. Que nunca virou, né? Betão e Marinho na zaga. Carlão, Marcelo Matos, Rosinei, Adolfo e depois Marcos Tamandaré. Adolfo? Esse eu não sei quem é. Esse eu não lembro também. Magrão, Arce e depois Alisson. Arce é o boliviano, né? Isso. E lá na frente, você vai se lembrar de um deles, hein? Everton Ribeiro. Sim, revelado pelo Corinthians. Revelado pelo Corinthians. Está no Bahia hoje. E o Wilson. O Wilson também revelado pelo Corinthians, no atacante, né? E o time do técnico Carpegiani. Foi 2-0, gols de Wagner Rosa e Acosta. Estádio do Pacaembu. Ô Gleger, vou te dizer, hein? Um dos Corinthians mais fracos da história. Mas não foi tão difícil assim, não, hein? Sabe quem que foi melhor em campo nesse jogo aí ou não? Quem? Sabe ou não? Quem? Acosta. Vai decidir. Torcedor do Corinthians não pode, a maioria, né? A maior parte desses jogadores, torcedor do Corinthians não quer nem ouvir falar. Aqui o Andrés Gomes tenta recuperar a posse de bola numa saída curta do time do Corinthians. Ele toca na bola, mas a bola sai. 37:40, segundo tempo, 0-0. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Já quem jogava nesse no time Corinthians. também? Como é que é? Viu, Bolle? Sabe quem que jogava nesse time também? Foi expulso lá nos aflitos? O William. O William hoje no Grêmio, William. né? Exatamente. Foi expulso lá nos aflitos.
Tá saindo o Memphis, hein? Não sei se ele tá reclamando da saída ou tá reclamando com o futebol dele, que hoje foi bastante improdutivo, né, Pedro? Eu acho que é da saída, ele não entendeu. Os gestos que o Memphis está fazendo é que ele não entendeu. A torcida do Corinthians também não entendeu. Saindo o Memphis Depay, entrando o Dieguinho, não sei o que quis o técnico Dorival Júnior, mas ele saiu reclamando. Já já o Gleger comenta. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vasco tentou ataque, Andrés Gomes abriu na ponta para Puma, Rodrigues mesmo com a canhota, ele cruza, chega André Ramalho para fazer o corte. Sobra da bola para Dieguinho, chega o Puma Rodrigues, vai levantar o Dieguinho, ó, quer ver? Não, é o André. Falta do Thiago Mendes para cima do André, o jogo tá parado em Itaquera. E aí, Gleger, foi embora o Memphis, apagadíssimo no jogo para a entrada do Dieguinho. Por isso que saiu. Não adianta reclamar, não tem o que reclamar. Não jogou absolutamente nada. É o jogador que desequilibra, é o jogador que o Corinthians precisa ter mais ativo dentro do campo, mas praticamente que não pegou na bola, o Memphis. Tá certo o Dorival, eu também teria tirado. Como tirou o Garro também, né? Os craques do time não evoluíram absolutamente nada. Tenta oxigenar, tem que trocar. E o Memphis, né? É um craque de bola, uma baita de uma referência, mas é uma mala, hein, meu amigo? Meu Deus! Foi embora para a entrada do jovem Dieguinho. Esvazie garrafas usadas, elimine pneus velhos. Sanasa e você juntos contra a dengue. Bola sai lateral para o time do Corinthians bater pela esquerda no campo ofensivo. Vamos bater já 40 minutos e entrar na parte final do jogo. 0-0 para Corinthians e Vasco, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira. Já partindo para quinta, contagem regressiva para o final de 2025 e 2026. Você já está batendo na porta e promete muito para você aqui na Rádio Bandeirantes para o futebol de Campinas, que já tem início no dia 2 com a Copa São Paulo de Futebol Júnior com a Macaca em campo. Ponte Preta logo de cara tem o Coritiba, semifinalista do Campeonato Paranaense Sub-20. A Ponte vai jogar em Assis e o Guarani no dia seguinte vai ser um sábado 9. É 9 ou 9 e meio, Guarani? 9, né? 9 da noite. Em Patrocínio Paulista. Nós três. Já está. Eu, você e o Gleger. Patrocínio Paulista. Quais? Sábado, 9 da noite. E o primeiro jogo da Ponte é sexta, 11 horas, né? Da manhã. Esse ainda vai, né? Sexta, 11 horas da manhã em Assis. O grupo da Ponte. Domina André Ramalho pro Timão. Vamos chegar a 41, reta final do jogo. O Corinthians tenta abrir o placar, tenta levar uma vantagem pro Maracanã. Lançamento do Maicon para Bidu, subiu para afastar Paulo Henrique. A bola não saiu. Matheus Bidu fica com a bola, controla bem a bola. Chega na marcação o Rayan, de muito voluntarioso do time do Vasco. Volta todo mundo para marcar. Quem domina é André. André sai da ponta, vem para ver. Jogou um tijolo pro Maicon. Conserta Carrídio de novo para Maicon. Maicon tocou mal na bola, a bola saiu. Lateral de graça pro Vasco bater. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo, é a Copa do Brasil. O primeiro jogo da grande decisão. Hoje em Itaquera, domingo no Maraca. Corinthians 0, Vasco também 0, Edu Zaço Pinheiro. E o zagueirão Thiago Silva rescindiu, não é mais jogador Fluminense, é o clube do coração dele, né? Thiago Silva volta para a Inglaterra, a esposa dele mora lá, os dois filhos jogam no Chelsea, na base do Chelsea. Somando tudo, 212 partidas, 19 gols marcados. Grande Thiago Silva, 45 anos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E ainda dá tempo de você deixar o seu like na nossa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. André Ramalho tentou o lançamento para Dieguinho, subiu Puma Rodrigues, Thiago Mendes tocou na bola, bateu no peito do Thiago Mendes, não tocou no braço não, eu vi daqui. A sobra da bola volta para o time do Corinthians com Carrídio, ele recomeça com André Ramalho. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a gourmet, a calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, da Mega Loja em Sorocaba. 0-0, 42-40, a grande decisão da Copa do Brasil no próximo domingo, 18 horas, a bola rola no Maracanã.
Aqui domina Gustavo Henrique, abertura lá na ponta para Matheus Bidu. Corinthians está buscando o tetracampeonato da Copa do Brasil. O Vasco buscando o bi. Aqui domina Matheus Bidu. Ele sai da ponta, vem pro meio, deixou pela meia para Vitinho. Olha o Corinthians chegando. Vitinho recolheu, dominou para Maicon. Maicon tocou de graça para Verrete. Agradeceu o presente Verrete para Andrés Gomes. Se manda Puma Rodrigues. Ele vai ter que encarar a marcação do Dieguinho, aliás, do Mateuzinho. Ainda Andrés Gomes dominou, limpou o colombiano. Carrega a bola, tentou pela meia. Boa bola para Felipe Coutinho. Pediu devolução. Abertura lá na ponta para Rayan. Rayan recolhe, domina, levanta a cabeça. Rayan inverte tudo aqui na ponta para Puma Rodrigues. Verrete na área. Levantou para a boca do gol. Mateuzinho chega para desviar. Bidu corre, mas a bola corre mais do que ele sai. Lateral pro Vasco bater. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especialistas em temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Hoje a gente não tem o quadro craque do jogo, como tradicionalmente ocorre em transmissões aqui na Rádio Bandeirantes. Mas eu vou dar um minutinho aí pro Kleger pensar, na visão dele, quem é o craque do jogo de hoje. Enquanto o Vascão vai mexer, né, o Breno Beretta? Tá entrando aí o França na equipe do Vasco, saindo o Felipe Coutinho. Essa também não deu pra entender porque que o... Cansadão, né? Mas não pode tirar o craque do time, né? Saindo Coutinho no time do Vasco. Vai embora, portanto, Felipe Coutinho para a entrada do Matheus França. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Entrou e já foi para a área ali o Matheus França. Agora se apresenta para receber. Felipe Diniz conversa ao pé do ouvido com o Felipe Coutinho. Tentativa de cruzamento do Paulo Henrique. A bola sai, é mais um lateral para o Vasco. E com isso o Vasco vai deixando a bola longe do gol do Léo Jardim. Não é fácil jogar contra o Corinthians, final de campeonato, e levar, né? No caso não é nenhum ponto, né? Mas no caso um empate para decidir diante do seu torcedor, do torcedor Cruz Maltino, torcedor de Gigante da Colina, que vai lotar o Maracanã. Claro que a torcida do Corinthians também vai marcar presença em grande número. Domina Matheus França, linha de fundo, marcação do Bamba para cima dele, insistiu no lance, a bola sai, o Bandeira marca. Lateral pro Timão bater. 45 minutos, tempo regulamentar esgotado. Quem é o craque do jogo? Pra mim foi o Coutinho. Não teve tanta evolução, não teve assim, mas pra mim participativo, né? Bolas paradas, sempre muito perigosas. E por tudo que representa, né, o Felipe Coutinho, pra mim ele foi o melhor em campo hoje. Felipe Coutinho, portanto, o craque do jogo. Na visão do Kleger Zorzinho. Chegamos às 23 horas e 30 minutos desta quarta-feira, dia 17 de dezembro. Tá terminando 2025, tá terminando o jogo. Mais 4, né, Breno? Vamos até 49. Mais 4, agora vamos mais até 3, 49. Né? Um já foi. Aliás, eu gostaria de saber do Kleger, ele que jogou muita bola e muito tempo, o que muda? O cara tá lá, tá jogando bem. Eu acho que ele não gostou pela conversa que ele tava tendo com o Fernando Diniz. O que muda o cara sair faltando 4 minutos e o principal jogador do time? Tem coisa que não dá pra entender, né? Eu também não entendi e acho que ele deve ter perguntado isso pro Diniz, né? Viu? Poderia ter ficado até terminar o jogo, falta 4 minutinhos. Mas enfim, olha aí a cara do Memphis, ó. Será que o Memphis tá feliz ou não? Tá muito feliz. Lembra que se o Corinthians for campeão, parte da premiação vai pra ele, né? Uma boa parte, inclusive. São 77 milhões de reais. A premiação, né? Imagina quanto que vai pra ele. Boa parte vai pro Memphis. Já estamos com 46, quase 47 segundo tempo. 0-0 em Itaquera. Tudo já ficaria agora mais ainda pro jogo do próximo domingo no Maracanã. Pressiona ali o Verrete pra cima do André Ramalho, dá um bicudão na bola, a bola sai. Lateral pro time do Vasco bater e a gente ouve a galera do Vasco, ó. A galera vascaína fazendo a festa em Itaquera. Sabe que o Vasco é muito forte jogando diante do seu torcedor. Evidentemente que a torcida do Corinthians responde à altura, né? Para não deixar a torcida rival fazer a festa no estádio. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Paulo Henrique domina para o time do Vasco, mas o jogo já está parado. O árbitro Rafael Klein pegou uma falta que o Corinthians vai bater um pouquinho antes ali da risca do meio campo. O próprio Vitinho cobra, sai jogando com o Gustavo Henrique para Carrídio.
Faz abertura para Mateuzinho. Bola curta. Andrés Gomes recupera a parte com ela dominada. Vem o Vasco, são 3 contra 3. Dominou, limpou, rolou para Verrete, deixou para Andrés. Chega na hora H, Mateuzinho. Chega no carrinho para evitar a finalização do Andrés Gomes. Chegou em velocidade o time do Vasco. 48, já estamos no minuto final. 0-0 o placar do jogo. Aqui sai jogando André Ramalho para o time do Corinthians. O Timão ainda tenta um último ataque. Dieguinho levou a melhor, ganhou da marcação. Sai da ponta, vem para meia, clareou, rolou para Vitinho. Vitinho domina, Verrete na marcação. Traz para o pé direito, ele bate. Pega Léo Jardim. Pega o goleiro do Vasco na finalização do Vitinho, Breno Beretta. O Vitinho fez o que deu, né? Tentou arriscar, tá no finalzinho do jogo, praticamente o último lance, mas foi tranquila. O Léo Jardim encaixou, deu um chutão pra frente, esperando o jogo acabar. 0-0, melhor pro Vasco. Vai terminando empatado o primeiro jogo da final, persistindo o empate no Maracanã. Decisão será nos pênaltis. Domina Mateuzinho no momento em que apita. Rafael Klein. Não há tempo para mais nada, termina o jogo em Itaquera. Está encerrado o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. 0 para o Corinthians, 0 para o Vasco. A decisão no próximo domingo no Maracanã e do Pinheiro. E para você, Boris, um grande abraço, bom final de semana, bom retorno a Piracicaba. Aquele abraço, Boris. Valeu, Edu, grande abraço, até a próxima. Ô Breno, não saiu público, tô procurando aqui. Público e renda. Eu vou procurar aqui rapidinho, Edu. Eu sei que foi mais de 47 mil pessoas. Vou pegar aqui, ó. Vamos ver se o Corinthians divulgou nas redes sociais, ó. Vamos ver. Tá aqui, Edu. Vou passar para você. 47.339 torcedores. 47.339. E olha a renda, hein, Edu? A renda? 5.469.214 reais. 5.469.214 reais para esse 0-0 primeira final na Arena em Itaquera. 0-0 Corinthians e Vasco, jogo da volta domingão no Maracanã, Edu. Um grande abraço, bom descanso, Breno. Valeu, um grande abraço, bom descanso para você também, meu amigo Edu Pinheiro, e até a próxima. Até a próxima. Grande Breno, obrigado mesmo pela força, Breno, aqui no Concentração. Bom, ô Jorginho, domingo então, tudo aberto, valendo 77 milhões para o campeão. O vice fica com 33, mas o campeão vai para Libertadores. É outra fonte de renda, é outra coisa espetacular. É muito interesse em jogo, para pouco futebol, hein, Gleger? Muito pouco. Não gostei também do jogo. Aliás, o primeiro tempo até foi um pouco mais movimentado, mas o segundo tempo, que eu acreditava poderia melhorar, até pelo posicionamento, não. O Vasco diminuiu um pouco as suas ações, o Corinthians continuou macambúzio, modorrento, e assim, se complica, viu, Edu? Porque agora lá no Maracanã, a história vai ser outra. O Corinthians perdeu uma grande oportunidade de largar na frente, e para mim, como disse o Bolis, o empate foi melhor para o Vasco da Gama, que fez um jogo muito convincente, defensivamente falando, né? Pressionou a hora que tinha que pressionar, baixou a linha a hora que tinha que baixar, né? Tocou a bola a hora que tinha que tocar. Então o Vasco sim jogou a final, o Corinthians não. Tanto que o Dorival teve que tirar os craques do time, porque não estavam pegando na bola. Tirou o Memphis, tirou o Garro e assim, porque não estava evoluindo. E acertou o Dorival. Então a expectativa agora de um grande jogo, mas tá tudo igual, tá tudo em aberto, viu, Edu? Não dá para dizer que tem vantagem ou não, mas claro e óbvio, você jogando fora de casa, leva um empate para a decisão, que é o caso do Vasco, é sempre muito importante, Edu. Também o cansaço, né, gente? É o calendário estendido, daqui a pouco é Natal. Pô, o Corinthians jogou 73 jogos, 7-3. O Vasco foi para 70. O Vasco mais perdeu do que ganhou. Esse ano, o Vasco teve, no geral, 23 vitórias e 27 derrotas. Agora com 20 empates. O Corinthians teve 34 vitórias, 19 empates com essa e 20 derrotas. Um abraço, boa noite, Gleger. Boa noite, Edu. Olha, se a gente não se falar, eu acho que é a minha última esse ano. Um Feliz Natal. Para você também, Gleger, toda a sua família. A gente comunica lá no grupo lá.
Mas é sempre importante, legal estar falando contigo aqui, prazer estar participando, um beijo para todos os ouvintes, né? Ano que vem, eu vou pegar férias, viu, Edu? O Oráculo deu férias pra mim aí, a partir de sexta-feira eu tô de férias, descansar um pouquinho também, recesso lá da prefeitura, viajar, ficar com a família, se Deus quiser, para um Natal abençoado e um ano novo repleto de realizações. Edu, um beijo pra você. Pra você também, meu feliz querido. Natal e feliz ano novo, tá bom, meu irmão? Obrigado, meu irmão. Irmão Gleger, espetacular aqui, um grande amigo nós temos aqui na equipe. Gleger, o positivo, né? Bom descanso, merecedor, ano corrido. Luta com isso, luta com aquilo, grande Gleger, hein? Meus amigos, olha, muito obrigado à nossa técnica, o Elton Grimaldi, o Lucas Pessoa, seguimos em rede com apito final, tudo sobre esse Corinthians 0, Vasco também 0, com apito final a todos. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Ele vai rolando, só se ele for rolando. Se ele correr já em volta do barril, tá bom. Tá bom. Come, a criança come. Mas ele vai estar. Tive que comer antes do Liz acabar com todo o estoque do Léo e do Bruno Riz. Vamos com todo o nosso time aqui, a gente vai pro apito final. Vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Você que tá saindo aí da Neoquímica Arena, venha com a gente, você vai entender com os nossos craques dos comentários o que aconteceu, porque o Corinthians não venceu. Tá em casa, tá no trabalho aí, tá circulando pelas cidades, não tem problema. Vamos juntos também, vamos invadir a madrugada da quinta-feira no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Não saiam daí, continuem conosco também nos nossos canais digitais, a nossa live do YouTube segue firme e forte. O apito final é na sequência. Até já, Brasil! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Infelizmente hoje não temos gol para reprisar aqui na abertura do apito final. Normalmente a gente sempre abre o apito final, exibindo aqui os gols narrados pelos nossos locutores, pelo Ulisses Costa hoje, mas infelizmente hoje o placar foi 0-0. Tá tudo aberto. Sei que tem muito torcedor corintiano aí que tá indo pra cama de cabeça inchada, tá saindo do estádio preocupado. Calma, porque a decisão está aberta. Assim como o Vasco veio hoje aqui e parou o Corinthians,
O Corinthians pode ir domingo lá no Maracanã e parar o Vasco da Gama também, mas olha, o Vasco hoje surpreendeu, hein? Surpreendeu, o Corinthians foi ineficiente, o Vasco foi muito eficiente e é disso que a gente vai falar agora, a partir de agora aqui no Apito Final. São 11 horas e 42 minutos, 11h42, você que tá saindo do estádio aí agora. Alô, Thaís Freitas! A Thaís tá saindo do estádio, calma, Thaisinha, tá preocupada. Calma que vai dar tudo certo. Segura o coraçãozinho aí que vai dar tudo certo. A gente vai entender agora com os comentaristas bandeirantes o que aconteceu, o que é que rolou aqui na Neoquímica Arena para que o Corinthians não saísse com a vitória. Antes de ouvir o Pretzel, o Quesada e o Ronaldão, eu quero ouvir os repórteres bandeirantes dando um panorama, sentindo lá nos bastidores da Neoquímica, ali a porta do vestiário do Corinthians, vestiário do Vasco, onde tudo acontece, onde tudo rola ali. O que é que vocês estão vendo? O que é que está acontecendo aí? Dê um panorama antes da gente ouvir os nossos comentaristas. Vamos lá. Vai, Fabiane, vai, Milhose. Primeiro, Capri, queria destacar, porque eu trouxe no pré-jogo meu palpite no 0x0 e debocharam, hein? Debocharam, mas se consolidou. 0x0, um jogo de poucas chances. E o sentimento, o ambiente na Neoquímica Arena inteiro, é claro, é de bastante frustração, porque havia, inclusive, quem torcesse. Torcesse, é claro que todos torciam, mas quem esperava uma vitória larga, para quem sabe fazer um jogo protocolar, se der o direito de um jogo protocolar em São Januário. Isso não ocorreu, ficou longe de acontecer, é bem verdade, e o Corinthians volta bastante frustrado para o CT Dr. Joaquim Grava. Eu cheguei a conversar com o Dorival, perguntei para ele se ia mudar alguma coisa no regime de concentração do Corinthians, se ele passaria a concentrar, quem sabe, 2 dias antes do jogo, fazer uma espécie de bolha do Corinthians para as finais, mas nada disso. Hoje todo mundo dorme tranquilo em casa, o Corinthians treina na quinta-feira, treina na sexta, treina no sábado, viaja e aí decide o título, quem sabe o tetra, no domingo contra o Vasco no Maracanã. E vou te falar, Dorival Júnior bateu boca com o torcedor, xingou torcedor na saída do campo de jogo. Vocês podem perguntar pra ele aí, viu, Fabiane? Ele bateu boca com os torcedores. O Memphis não gostou de sair, reclamou na hora da saída, reclamou. Então ele tem muita coisa para consertar. E o Dorival Júnior nesses 3 dias que separam a grande decisão no próximo domingo lá no Maracanã. Agora sim, vamos ouvir Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e Ronaldo Giovanelli. Já, ouvindo os treinadores aqui, o Fernando Diniz e o Dorival Júnior, ouvindo os jogadores. A gente vai fazer aqui o melhor pós-jogo para você entender, compreender como foi o jogo e o que aconteceu com o Corinthians hoje aqui. Vamos lá, Pretzel, começando com você. 0 pro Corinthians, 0 pro Vasco da Gama. Eu acho que o empate acabou sendo correto. Pra mim, o melhor lance foi o cabeceio que eu tava revendo agora do Cuesta. Na cobrança de escanteio, a bola pega na trave, mas não foi um cabeceio forte. O Hugo já estava batido, então foi um lance de sorte também do Corinthians, mas foi o único lance, assim, preocupante. Houve 2 gols anulados, né? Pra quem não viu o jogo, é bom saber. Os 2 do primeiro tempo, o Ryan primeiro, estava impedido sim, um pé à frente da última linha do time do Corinthians. E depois o gol do Memphis, também impedido num toque do Yuri Alberto dentro da pequena área, onde o Memphis está à frente e faz o gol. Então os 2 gols anulados foram bem anulados. A arbitragem eu achei boa, a gente pode falar sobre isso depois. Sobre o jogo, a escalação do Corinthians eu não achei tão ruim assim, mas o time ficou bem atrás, né? Viu o Vasco tocar bola, viu o Vasco toda hora chegar perto da área. O Puma, que jogou improvisado na lateral esquerda e já tinha ido bem contra o Fluminense, foi bem na primeira etapa, sem muita marcação, batendo de frente com o Mateuzinho. O próprio Coutinho demorou um pouquinho para entrar no jogo, mas quando entrou, fez muitas tabelas com o Ryan e com o Andrés Gomes, para mim, disparado melhor em campo. Cara que realmente trouxe problemas para a defesa do Corinthians. É um jogador que é muito forte e tem habilidade, mas ele peca um pouquinho na hora da calma para fazer a finalização. Ele é tão acelerado, ele é tão rápido e tão bom tecnicamente, não que ele seja espetáculo, hoje pra mim ele foi assim, mas na hora de finalizar ele se atrapalhou todo. Então ainda assim eu achei ele melhor em campo por essa ambição ofensiva e de ter dado muito trabalho para a defesa do Corinthians. Do lado do Corinthians, um time estático no primeiro tempo, sem ideias, o Garro parado, o Memphis tendo que buscar a bola para fazer a armação e aí o Yuri Alberto ficava sozinho, o Matheus Bidu ficou travado, não conseguiu partir pro apoio porque foi bem marcado. E aí o time do Corinthians ficou olhando o Vasco jogar. Virou o primeiro tempo. Aí a gente achava que ele ia mexer no intervalo, ele espera 5 minutos pra fazer 2 mexidas. Isso é um absurdo. Não, ninguém entendeu. Por que ele não voltou já com os 2? E ele queimou uma janela. Pô, tá de brincadeira, meu. E ele queima a janela também, porque se ele muda no intervalo, isso não conta. Daí ele poderia fazer mais outras mudanças, pensando um pouco mais no jogo.
Mas não, aí ele mexe com 5 minutos, depois ele se obriga a mexer de novo mais 2 vezes, para não perder outra janela. Então eu achei ele meio confuso, Dorival, meio perdido com as ideias. E o que mudou com o Michael e com o Carrilho nos lugares do próprio Garro e também do Martínez? Nada. Não mudou absolutamente nada. O Corinthians continua lento, continuou permissivo, continuou tocando a bola pro lado. E aí apareceu um bom jogador no Corinthians no segundo tempo, que foi o Matheus Bidu, que foi o único cara que tentou ir pra frente, que tentou atacar, que foi pra cima do Paulo Henrique, que chegou 2 vezes na linha de fundo, numa de um bom cruzamento que cavou um escanteio, e na outra jogada que o Roberto quase fez o gol, ele estava impedido, mas ele conseguiu uma ótima tabela com o Memphis, pelo menos ele tentou alguma coisa diferente. Então o 0x0 para mim acabou sendo previsível. Além dessa bola na trave do Vasco, o Vasco não chegou mais nenhuma vez. Acho que o Vasco cansa muito. O Diniz mexeu com o Verratti aos 32 e depois colocou o Matheus França aos 44. Só 2 mudanças, né, deixando o seu time bastante desgastado em campo. Ele não gosta de mexer, acho que isso é um prejuízo para o Vasco. Então acho que o empate acabou sendo correto pela falta de eficiência do meio para frente, pela falta de ambição ofensiva dos 2 times e também com os 2 times, eu acho, ainda na reta final, viu, Campeonato, ali pelos 30 do segundo tempo, pensando no jogo da volta, para decisão no Maracanã, porque ainda teremos pelo menos mais 100 minutos para jogar. É isso que eu penso, um 0x0 correto, na minha opinião, mas num jogo tecnicamente fraco, eu daria uma nota 5 para o jogo em si, meu caro Ricardo Caprati. Vai, Quesada. Bom, eu não gostei do jogo, achei um jogo fraco. Nada emocionante no sentido ofensivo, né? 2 times pobres nesse sentido. Agora, a proposta do Diniz de visitante era arrancar um empate aqui. Então esse objetivo ele cumpriu, né? Ele cumpriu porque ele veio hoje para empatar aqui ou de repente num contragolpe com o Gomes ou o Ryan buscar pelo menos o placar de 1-0, né? Isso não aconteceu. Agora, muito do sucesso do Diniz tem a ver também com a incapacidade do Corinthians de aproveitar o fato de ter jogado diante de 47 mil pessoas, né? Um time que foi covarde para atacar, um time que não teve inspiração para controlar o jogo, a bola queimou no pé dos jogadores do meio-campo, né? Eu até disse antes do jogo que eu entendia a escalação do Martínez. Martínez era para tentar marcar mais e liberar o Garro, é verdade. Só que o Garro foi uma nota 0 hoje, né? Foi um 0 à esquerda. O Garro não acertou nada hoje, né? E nos raros momentos em que ele teve a chance ao aparecer para construir alguma coisa, ele fez tudo errado, né? Ele não acertou um passe. E aí o Martínez apareceu mais do que o Garro para construção de jogo, só que o Martínez não é esse cara para construir o jogo, né? Não é o Martínez. E aí o Ronaldo falou um negócio interessante no primeiro tempo ainda. A presença desse meio-campo atrapalhou o desenvolvimento do jogo do Bidon. Você vê quando você monta errado um time, quando você prejudica o futebol de alguns jogadores. Ô, gente, o Bidon joga mais do que ele jogou hoje aqui, vamos combinar? Sim, né? O Raniel não esteve bem no jogo. O Maicon, agora eu vou dar minha mão à palmatória. Eu defendi a entrada do Maicon, me arrependi, né, dessa sugestão. O Maicon não jogou absolutamente nada no segundo tempo. E o Dorival tá na mão dos caras, né? Ele tá na mão do Garro, ele tá na mão do Yuri, ele tá na mão do Memphis. Ele não consegue mexer com esse trio. E o Memphis não tem razão nenhuma de, ao ser substituído, fazer gesto que não gostou de ser substituído. O Memphis mais uma vez andou em campo, gente. O Memphis fez o gol lá contra o Cruzeiro, em BH, ok, 1-0. Mas no jogo aqui da volta ele andou em campo. Hoje ele andou em campo. E no Maracanã ele tem a grande chance de deixar essa imagem de lado e fazer alguma coisa. Bom, em linhas gerais, nada funcionou hoje. O melhorzinho do time do Corinthians foi o Bidu, que construiu lá 2, 3 jogadas no segundo tempo da partida. No mais, um time fracassado hoje, jogando em Itaquera contra o Vasco da Gama. E agora o Vasco da Gama, Capri, mudou a chavinha, né? O favoritismo que era do Corinthians, eu acho que não tem mais. Eu acho que agora não tem mais favorito nessa grande final no Maracanã, no próximo domingo, entre Vasco da Gama e Corinthians. Ronaldo Giovanni, quero te ouvir, Ronaldão, porque é o seguinte, você tá meio desoladão aí, tá olhando o gramado, tá vendo o campo de jogo, dá vontade de entrar lá e resolver as coisas, né? Verdade. Mas eu quero te ouvir porque hoje foi duro, hein? O Corinthians não jogou nada hoje, hein, Ronaldão?
Capri, isso aqui foi o resumo do que foi o Corinthians o ano todo aqui na Arena. O Dorival não deu liga na Arena aqui. A verdade é essa. E o Palilo e o Ramon e o Palilo, eles conseguiram, pelo menos, o que eles faziam aqui na Arena junto com a torcida? Eles conseguiam amarrar o jogo, só que algumas vezes ele fazia a jogada pelos flancos, cruzamento toda hora para a área, e o Corinthians, com o Dorival, o Corinthians não consegue nem fazer isso. Nem chuveirinho. Coisa que alguns times usam, né? Quando você tá jogando em casa, pressionando o time adversário, você vai muito pro chuveirinho, você usa muito os alas para fazer cruzamento para dentro da área, porque você usa a sua torcida. O Dorival não deu liga. Aqui na Arena ele não deu liga, não adianta. Ele é um grande treinador, ele vai ter mais uma chance, Mas todos os jogos que o Dorival colocou o time aqui na Arena, ele perdeu o jogo pro Bahia, ele perdeu o jogo pro Ceará, ele perdeu o jogo pro Sport. Aqui. Ele não conseguiu arrancar o melhor do time dele aqui. O Sport foi em Recife só pra ajudar. Ah, não, na volta só foi um jogo lá, só? Só. Não, aqui ganhou. Não foi do Sport, foi o Ceará. Perdeu pro Ceará aqui, ele perdeu Bahia, Ceará, Fortaleza foi 2-2. Conclusão, ele não... Mas o Sport foi lá em Recife. Depois você entra aí e comenta. Mas só pra você te ajudar. Você já comentou, não precisa me ajudar. Mas só pra te ajudar. Eu tô dizendo aqui que o Dorival não deu liga na Arena, pô. O Dorival não deu liga, não adianta. 45 mil empurrando e vendo, ele se perdeu hoje, com 5 minutos de jogo. O Prédio falou, não, mas ele poderia usar, ele poderia, mas ele se perdeu. Ele ficou nervoso, ele saiu xingando o torcedor. Então, o que acontece com o Corinthians? Tem jogador que acabou o ciclo, o Dorival, o ciclo dele encerrou também hoje aqui. A torcida já não acredita mais que ele pode. Mas e se ganhar o título? Não, ele vai ganhar o título. Aí ele fica. Ele vai ganhar o título, só que permanecer é outra história, porque vai ter Fabinho indo embora, vai ter Mateuzinho, vão ter que negociar o Mateuzinho, Bidon. O Corinthians vai ter que fazer alguma coisa, porque o que foi esse ano pro Corinthians foi aos trancos e barrancos. Ah, mas também fora também foi. E vai piorar, hein? Vai ter gente presa aí, vai ter gente que vai passar o Natal, Ano Novo aí, se escondendo aí embaixo da mesa. Mas sobre o Dorival ainda, que eu acho que o que o Dorival não conseguiu fazer, não teve liga com o torcedor, não teve liga com a Arena. Hoje ele se perdeu totalmente porque o Diniz engoliu ele. O Diniz veio com uma marcação com 4-4-2, depois ele mudou para 4-3-3 e mesmo assim ele não conseguiu colocar o time do Corinthians para jogar. O Yuri parece que desaprendeu a jogar bola, e isso também cai nas costas do treinador porque essa bola não chega. Aí ele tira o cara de criação, o cara sai reclamando com ele também, que é o Memphis. Então o Corinthians desandou. Agora, para ganhar do Vasco lá, o Vasco vai sair, o Vasco vai vir para cima. E a defesa do Vasco é fraca. E o Corinthians gosta desse tipo de jogo, porque o Dorival é assim. O Dorival é um cara que marca no seu campo. Ele fez isso com o Cruzeiro. Ele marca no seu campo, sai no contra-ataque, mata o jogo, acabou. E começa a picotar o jogo. Mas só que num resumo geral, Capri, para finalizar de minha parte, não deu liga. Dorival não deu liga no Corinthians, mesmo com a nação empurrando ele. Hoje foi um desastre. Agora, ô Ronaldão, se o Dorival ganhar a Copa do Brasil domingo, não tem como tirar o Dorival. Ele vai ficar em 2026. Mas tem que mudar, porque ele, dentro da casa, da sua própria casa, ele foi o único treinador que não conseguiu fazer esse time reagir. Ele conseguiu matar o time do Corinthians jogando em casa. E que é tão fácil jogar aqui. É você jogar a bola pros alas, fazer a linha de fundo, fazer o facão e jogar essa bola pra dentro da área. Mas se o Corinthians não for campeão domingo, você troca o Dorival Júnior? Troca também, vai ter que trocar, tem que mexer. Tem que mexer. O Corinthians vai ter que mexer. Tem um detalhe, Ronaldo. O Tite acertou com o Cruzeiro, né? Sim, mas tem muita gente boa na área ainda, né? Tem um detalhe, lá em Porto Alegre se fala que o Fabinho tem tudo para ser o novo executivo do Inter ao lado do Abel. Então, o Inter adora as retrancas aqui do Corinthians, as inhacas do Corinthians. Não é a primeira vez que leva um monte de gente. Levou o Ramon e o Palilo lá e eu avisei. Eu falei, não vai dar certo. Não é o momento. Mas o Inter gosta de levar essas tranqueiras. Então que leve. Leva Dorival, leva Fabinho. Se quiser, o Mateuzinho, o Bidu, eu levo no aeroporto. Aí leva e pega lá. Como não? Esse não precisa. Leva. Mas o Bidu, cara, o Bidu é uma boa novidade, viu? O Bidu é uma boa novidade. Não, pode levar também, pode levar. Tem que buscar na base. O Corinthians vai ter que buscar na base, sabe por quê? Aqui ficou explícito o seguinte: quando você não tem os jogadores que se encaixam, quando você tem que ter vontade. E o Corinthians aqui sucumbiu. O Corinthians sucumbiu aqui a marcação, tudo não teve vontade, não teve garra, tocou a bolinha de lado, a bolinha daqui. E esse é a cara do Dorival. Esse negócio de tocar a bolinha do lado, achar uma bola, é do Dorival. Aqui em casa, o treinador que chega aqui no Corinthians e começa a colocar o time pra atacar, pra buscar o jogo, a torcida abraça. Agora, o que aconteceu com o Dorival que xingaram ele aí? Ele falou, Dorival tá dormindo. Aí ele ficou bravo. Agora, o Guinegão tinha feito uma sequência de 7 gols em 8 jogos. Aí ele simplesmente
Rifou o moleque. Foi. É porque o Yuri ganha muito, é verdade. O Yuri ganha uma bala. Mas o cara não tá jogando, irmão. Põe Não tá jogando, Põe o não tá moleque jogando. com fome em cima de uma zaga ruim. Essa zaga do Vasco, ela é ruim. Hoje aqui eu não descarto o Corinthians campeão ainda não. Não, claro que não. Eu descarto aqui a permanência de Fabinho e de Dorival Júnior. É. Não, o Corinthians tá vivo na disputa pelo título. Opa! Claro que vai ficar mais difícil porque vai ser no Maracanã. Tá tudo aberto. Mas tá aberto. O título tá aberto. O Corinthians ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão. Ganhou do Capri. Na semifinal, o Corinthians ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão. Vai ser mais fácil jogar no Maracanã, vai ser mais fácil. Porque Sim, e o Cruzeiro é mais time que o Vasco. É. O Ronaldo tá defendendo um negócio que eu defendo já desde o início do ano. Menos medalhão e mais terrão. Ano que vem o Corinthians não vai ter dinheiro. Esquece grandes contratações, acho que nem deve fazer isso. Acho que até tem que repensar essa história do Memphis aqui. É muito dinheiro. Esquece, Ronaldo. Não dá, Pretzel e Capriotti, não dá. É muito dinheiro para um cara que anda em campo. Ainda se o cara se esforça, tem essa gana do Corinthians. Você tá vendo que o cara tá... Hoje ele pegou... Hoje ele reclamou, Fabiane... Você fez o comentário, né? Ele reclamou lá, não sei de quem lá que tava saindo pro jogo. Aí ele recebeu uma bola sozinho no meio campo, ele perdeu a bola. Então, pô, não adianta, cara. Esse tipo de coisa não dá certo. Ou o Corinthians muda a chavinha, coloca um time mais modesto e mais guerreiro e mais barato, ou vai sofrer no ano que vem. Nos últimos 2 anos, o Corinthians mais brigou contra o rebaixamento no Brasileiro do que qualquer outra coisa. Chegar à Copa do Brasil é um ponto fora da curva, gente. E eu também concordo com você, vai ser campeão lá. Vai sofrer, vai ser campeão lá. É a cara do Corinthians, é a cara do Dorival. Mas qual é o verdadeiro Corinthians? Esse que vai ganhar a Copa do Brasil ou esse que sofreu, quase foi rebaixado no Brasileiro? Então, o que finalizou aqui, o que sucumbiu aqui hoje, que fechou o ano, é aquele time do Brasileirão. Esse era o time do Brasileirão, aquela mesma vontade, aquela mesma... É isso aí, esse é o time do Brasileiro. É isso aí. Fechou o ano nessa... É o que eu sempre falo. Tem 2 Corinthians. O Corinthians é bipolar. É o Corinthians do Brasileiro e é o Corinthians das Copas. Hoje jogou no Brasileiro dentro da Copa. O de hoje não quis ganhar, então, é isso? Não quis jogar. Não conseguiu jogar. Não o pior, quis jogar. O que nós estamos falando aqui, o pior pro Corinthians hoje é que na sua casa, com a sua torcida, final de campeonato, não consegui jogar. O Dorival ficou assistindo. Ele assistiu o Diniz dar um nó nele, no meio de campo, na defesa. E se o Diniz é mais ousado, não, vai pedir mais ousadia. O Vasco morre no segundo tempo, Ronaldo. Sim, mas, o Vasco morre. Mas a entrega do Vasco aqui foi maravilhosa. Mas um chute a gol, o André só no Léo Jardim aos 44 do segundo tempo. Sim, mas o torcedor do Vasco tá feliz. Falou pra peraí, tá vivo. Olha lá, estão lá ainda. Lá. A torcida do Vasco tá lá, não saiu ainda. Estão esperando porque a polícia tem que dar garantia de segurança, tem que esperar a torcida do Corinthians sair para que os vascaínos possam sair, entrar nos ônibus e voltar pro Rio de Janeiro. Ronaldão, amanhã dá uma segurada na Renata lá, hein? Ela vai vir pra cima amanhã, dá uma segurada lá. Amanhã eu espero encontrar a Renata, aquela menina da internet, que da internet ela é corintiana, viu, Cabrinho? Um beijo a vocês, bom trabalho. Valeu, Ronaldão. E até domingo, que domingo tem mais, hein? Domingo tem mais. Boa, domingo você vai estar aqui, hein? Vamos estar junto. Valeu, Ronaldão. Valeu. Grande Ronaldo Giovanelli com a opinião Bandeirantes. Passa pro João Paulo Capelanes aí, Ronaldão. Ô, Ronaldão, faça favor, passa aí pro João Paulo Capelanes esse... Precisa falar, né, meu filho? Você não quer falar aqui? Fala aí, tem que falar. O senhor tá aqui pra o quê? Pra passear com o Pedro Martelli ou o senhor tá aqui pra falar sobre o jogo? Quero saber de Yuri Alberto, que o senhor falou que não pode mexer com o Yuri Alberto. Não falei isso. Só tá 4 jogos sem fazer gols. Memphis Depay, cadê o Memphis Depay? Não jogou hoje. Então, o senhor... Quando ele decidiu contra o Cruzeiro fora, você abriu o apito final elogiando. Aí ele não jogou bem hoje, você vai bater no cara. Há quantos dias nós estamos falando do Memphis, se ele fizer o gol do título, você vai ficar aqui massageando o cara. Para, Capri. Não pode ser comentarista de resultado. Não. A gente tem que pegar. O Yuri Alberto não tá jogando bola faz tempo. Você não teria deixado o Yuri Alberto no banco hoje, eu teria. Eu tô pedindo pro Yuri Alberto sair do time, já tem 3 jogos já. Você começaria com o Yuri Alberto no banco hoje, sim ou não? Ô, João, não, eu te fiz uma pergunta. 3 jogos. Eu não quero saber. Eu tô respondendo a sua pergunta. Tô respondendo. Eu te perguntei faz sim 3 ou não. jogos que eu estou pedindo pro Yuri Alberto sair do time. E o que você acha que hoje ia acontecer? Hoje era um jogo pro Guinegão. Jogo grande, Yuri Alberto não está jogando bola, João. Você vai jogar a culpa do resultado nas costas do Yuri Alberto. O time não jogou nada. O time inteiro não jogou nada. Aí vocês têm que pegar na caça às bruxas. Tem que pegar um cara pra Cristo. Então pegando o Yuri Alberto.
nós estamos falando que o Corinthians não jogou nada. Jogou nada, Só que o Yuri Alberto, nos outros jogos, os outros jogadores jogaram. Yuri Alberto não tá jogando nada já faz tempo. Vamos falar de hoje. Já faz Quem jogou bola hoje no Corinthians? Ninguém, né? Por que o Guinegão não entrou hoje? Por que o Guinegão não entrou hoje? Quem? O Guinegão. O Guinegão tinha que ter entrado, eu pedi o Negão pra entrar. Então por que ele não entra? Pô, mas o Dorival é paneleiro. Então, é o que eu falo. Aqui, o Dorival é paneleiro. Ele pega e se abraça aos caras. E aí o Dorival, na última entrevista coletiva, na crista da onda, porque classificou o Corinthians, começou a bater na imprensa, bater na torcida, saiu bicudo com a torcida aqui. O trabalho do Dorival hoje foi uma piada. O Corinthians desrespeitou o seu torcedor da Neoquímica Arena, onde já se viu os caras não conseguirem dar 2, 3 passes, os caras não acertarem o passe de meio metro, os caras não conseguirem finalizar, uma demora. Um chute a gol aos 46 do segundo tempo. Vem cá, Capri, o Dieguinho tomou uma chegada na entrada aqui da área técnica, no túnel que dá acesso ao vestiário, levantaram o moleque que tinha acabado de entrar. Não teve um jogador do Corinthians para partir para cima do quarto árbitro, reclamar, falar com o Rafael Klein, pedir um cartão amarelo. Os jogadores do Vasco estavam com a barriga vazia. Os jogadores do Corinthians, uma soberba, salto alto, que acharam que poderiam marcar gol a hora que eles quisessem. Então foi uma vergonha o desempenho do Corinthians. E posso falar? Agora a vaca deitou. Que esse time apático, esse trabalho ruim do Dorival vai ter que ir lá no Maracanã e reverter. A vaca deitou. Pô, mas tu disse que o Corinthians ia amassar, a vaca deitou. Eu achei que ia sair daqui com um resultado bom, Pretzel. Saiu com 0x0 O Corinthians ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão jogando muita bola. Capri, vem cá. O Corinthians ganhou do Mineirão. Esse é o jogo que o Corinthians tem que pegar de modelo e levar pro Maracanã domingo. Hoje o Pega Corinthians aquilo era lá favorito, e leva pro Maracanã. Hoje o Corinthians era favorito, não era? Claro que sim. Domingo quem é o favorito? Domingo tá aberto. Domingo não tem favorito. Domingo é 50. Era 55-45 pro Corinthians, na minha opinião, antes desse jogo. Agora é 50-50. Eu concordo contigo, está aberto. São dois times muito parecidos. Tudo bem, Capri. Dois times muito parecidos. Quem é favorito domingo agora? Depois de um desempenho ridículo desse aqui. Jogando em casa, claro que o Vasco ao lado da torcida, o Vasco tem... Mas, do ponto de vista técnico, dois times iguais, parecidos, na ruindade e nas poucas virtudes. Sim, na ruindade, dois times tecnicamente frágeis e parecidos na ruindade. Individualmente, eu acho que o Vasco tem melhores jogadores. O Rayan joga muita bola. Hoje ele foi bem marcado, né? A defesa do Corinthians deu uma segurada nele. Mas o Andrés Gomes, se tiver um pouquinho mais de requinte na finalização, ele pode dar muito trabalho. Aquele gol que ele fez contra o Inter é um gol de um grande jogador, né? Tá louco. Então não, hoje joga bola. Hoje faltou requinte na hora da finalização. Hoje para mim esse moleque aí pra próxima Copa, não ano que vem pra outra. Ele tá na Copa. Ele foi o melhor jogador em campo. Agora, tecnicamente o Vasco é superior ao Corinthians individualmente. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui, ó, gente, não é tirando, não, talvez seja tirando um pouco do mérito do Vasco. Eu acho que hoje foi mais demérito do Corinthians do que mérito do Vasco. Porque foi um desempenho tão ridículo desses jogadores. Escolheu o jogo também? Vem cá. Escolheu, na tua opinião, o jogo? Uma decisão. Não escolheu, até queria jogar, decisão, mas são tão incompetentes que eles não conseguiram. Onde já se viu o cara pegar a bola? O Ramalho pega a bola, ele fica 1 minuto com a bola no pé. Aí ele pega e dá um passe curto, um passe de 2,5 metros, ele consegue dar no pé do Gomes. Então assim, o Corinthians escapou de perder aqui na Neoquímica Arena pelo desempenho dos jogadores e por uma noite catastrófica do Dorival. O que o Dorival... Vem cá, eu quero falar uma coisa aqui, vai ficar registrado nesse apito final. Corinthians pode chegar domingo no Maracanã, vencer, conquistar o título? Pode. Aí o Dorival vai virar gênio, aí os jogadores, vários inqualificáveis tecnicamente, vão virar craques, mas que o Dorival tá pardausando e hoje ele pardausou, é brincadeira. O cara teve o primeiro tempo inteiro pra ver um time ridículo em campo que ele escalou mal e ele não mexe. Aí ele tem um intervalo pra ele mexer, ele não mexe. Peraí, nós falamos que a escalação era boa. Aí ele volta com 6 minutos. Não, eu reclamei do Sport em Debate. Eu reclamei do Martínez. Você não ouviu falar? Mas porque o Michael não tinha condição de jogar bola. O Fabiani falou que ele saiu corrido no último jogo. Mas ele entrou no segundo tempo. Tá bom, então, mas na média, todo mundo elogiou a escalação do Dorival. Eu não elogiei, Capri. Não sei se você ouviu minha opinião no Sport Debate. Elogiou. Ué, Capri, eu falei mal da escalação. Não gostei do Martínez jogando. Gostamos da escalação do Corinthians, tirando o Martínez ali, porque o Michael não tinha condições. Ué, Capri, mas tirando o aí Martínez os goleiros não responderam em campo, ué. Então, mas o Dorival... Desculpa, Quessadinha, vou parar de falar, mas só pra falar. O Dorival, ele viajou, ele pega, tem um intervalo pra mexer, não mexe, aí ele mexe com 6 minutos do segundo tempo. Ah, vai dormir, Dorival. Sabe qual é o problema? É o técnico ter peito para barrar jogador que não está em bom nível. Por exemplo, o Yuri não está em bom nível. Eu não estou fazendo só crítica a ele, não. Eu acho que só o Bidu se salvou ali. Mal pra caramba também, o Bidu fez umas 2, 3 jogadas ali só no segundo tempo.
O Memphis Depay, agora falando certo... Ridículo, jogou nada, não, vergonha, ridículo, patético. ridículo. O Garro, gente, o Garro não acertou absolutamente nada. Nada. Martínez é o seguinte, o Mário Sérgio falava, você tem um jogador ruim, muito ruim. Capri, Pretzel, o Mário Sérgio falava isso pra gente. Você tem um jogador ruim, uma hora você vai olhar e vai falar assim... acaba jogando. Eu não tenho o Maicon, o que eu faço? Putz, não dá o Charles, não dá, eu vou de Martínez, pelo menos é um cavalo bravo, vai correr. Então você é obrigado a colocar um cara desse de péssimo nível para jogar uma partida de alta temperatura, jogando em casa, precisando fazer o resultado. Então eu acho que construir jogadas tem um cara desse no meio campo. Exatamente. E outra, atrapalhou o trabalho do Bidon. Totalmente. Porque o Bidon hoje matou ficou perdido. Então acho que é muito na conta hoje do Dorival. E assim, a gente está aplaudindo, eu estou aplaudindo o resultado do Vasco. Vir lá do Rio de Janeiro e arrancar um empate aqui não é um resultado qualquer. Mas o jogo foi horrível, gente. Pelo amor de Deus. Mas o Vasco foi melhor que esse lado. Jogo ruim. Jogo ruim. Ninguém chutou a gol. Não, foi Ninguém melhor. chutou a gol. Não, dentro da Jogo proposta. ruim. Dentro da proposta do Vasco, o Capri foi maravilhoso. Não, mas, pro assim, Vasco foi ótimo. Mas olhando, compreendendo o Vasco jogo veio todo, aqui e amarrou o Corinthians. Foi um jogo ruim, é isso. O Vasco pensou para decidir em casa. Claro, e amarrou claro. o Corinthians. O Vasco fez um jogo extremamente correto. E o Ronaldo falou um negócio legal. Se o Vasco tem um pouquinho mais só de qualidade, ele teria saído com a vitória hoje contra o Corinthians aqui, cara. Porque o Diniz mastigou o Dorival. A partir dos 21 minutos do primeiro tempo. Depois só deu o Vasco. Ridículo. Tá louco. Bom, daqui a pouquinho tem o gabarito, hein? Quero as notas já de Corinthians 0, Vasco da Gama também 0. Quero só ver o que vocês vão fazer com as notas hoje, hein? Baixas. Não me vem com notinha aqui, não. A melhor nota é a nossa. Já carregando não conteúdo aqui. aqui. Já não vamos falar disso, peraí. Quero saber a nota do Ulisses depois. Cadê o Ulisses falar nisso? O Ulisses se mandou, meu. Já? Quando era 48,5, o juiz foi até os 48,5, ele já tava passando a transmissão pra vocês. Você não viu que ele deixou gravado no final? Ô, Capri! Ô, Capri! Foi embora, o Ulisses foi embora. Ele deixou o falso vivo aí. Você não viu que ele deixou gravado no final? Termina o jogo aqui. No final ele meteu, tá parado o jogo aí. E olhou pra mim no final, ó. Que jogo ruim. Ih, deu bobeira, vem Vasco. Mas deixou a caneca aqui, ó. Foi embora e deixou a caneca aqui. Olha aí. Nossa. Leva o caneco do Ulisses pra casa, Capri. Aqui, ó. A caneca dele aqui, ó. Leva o caneco dele pra casa. Volta, Ulisses. Vem pegar a caneca aqui, Ulisses. Volta. Opa! Dorival chegou. Tem muitas coisas para responder o Dorival Júnior, hein? Vamos ouvir com atenção o técnico do Corinthians. E já o Fernando Diniz vai falar também. Fala, Dorival! Vai começar aqui se posicionando? Vamos lá. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Marco Belo, Rádio TMC. Dorival, depois que aconteceu o jogo lá no Mineirão, que o Corinthians venceu por 1-0, a imprensa falou muito que o Corinthians surpreendeu o Cruzeiro, que você surpreendeu o Leonardo Jardim no seu jeito, no jeito que você armou a equipe. Eu queria saber se hoje o Vasco surpreendeu o Corinthians, se o Fernando Diniz te surpreendeu no jeito que ele armou a equipe do Vasco. O Vasco foi bem. Não tenho dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita. Mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu em razão disso. Nem tudo está perdido. Vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Oi, Dorival, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Globo. Eu gostaria de entender alguma das suas escolhas para a partida. Primeiro, a da escalação inicial, as entradas do Ranieri e do Garro. Mais do que explicar as entradas desses jogadores, eu queria entender a escolha
dos atletas que saíram do time para a entrada deles e também o porquê você imaginou o Ranieri à frente da zaga e não recuando, entrando entre os zagueiros como muitas vezes você escalou nessa temporada. E também das mudanças. Você mesmo reconheceu que o Corinthians não fez um bom primeiro tempo e você volta para o segundo tempo sem substituições, espera um pouco, 5 minutos, e aí sim faz as 2 trocas. O porquê você decidiu esperar esses minutos? Bom, primeiro o Ranieri sempre foi titular da equipe. Eu não sei porque essa dúvida em relação à presença dele ou não. Ele estava bem, estava em condições, é um jogador que é titular. Maicon fez 2 jogos seguidos, de 90 minutos, e fatalmente teria sentido muito, correndo um risco muito grande, até de uma possível lesão se iniciasse a partida, tendo que atuar talvez aí mais de 45 minutos. Por que não se faz alterações às vezes no intervalo? Porque você tenta acertar a tua equipe, mexendo as peças, mexendo os movimentos que nós estamos fazendo. Aí você volta, você vê que continua da mesma forma, aí você tem que tomar uma decisão. As minhas substituições geralmente não acontecem no intervalo, justamente por causa disso. Diferente daquilo que foi a partida anterior. Eu já vim determinado, aqui no intervalo, faria aquelas mudanças, justamente pelo comportamento. Mas geralmente eu procuro acertar a equipe, reposicionando os jogadores, não acontecendo, aí sim eu tomo uma posição. Dorival, boa noite, aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Até que ponto não vencer o jogo da ida na Neoquímica Arena muda o seu plano de jogo para a final que você já tinha pensado logo que se classificou diante do Cruzeiro na semifinal no domingo? E também você imagina que haverá uma nova necessidade de trocas no time para domingo pela parte física? O Corinthians está muito desgastado para domingo, precisa trocar? Obrigado. Olha, nós imaginávamos que poderia acontecer no jogo de hoje. O emocional foi no limite no domingo. Vasco e Fluminense também tiveram um jogo dessa forma. Porém, o nosso desgaste foi um pouquinho diferente, em razão daquilo que aconteceu dentro da partida. Nós imaginávamos que pudesse acontecer. Fizemos e tivemos todo o cuidado possível com todos os jogadores. Tudo que nós poderíamos fazer para buscarmos uma recuperação, todas as avaliações, todas as conversas com todos os atletas, foi justamente para que evitássemos uma situação como essa, em que te falta energia para poder desenvolver o seu melhor. Então você tem que pensar aquilo que você vai fazer, ou arrisca alterações em sequência, 3, 4, 5 alterações, para que você dê um fôlego novo à equipe, ou você mantém aquilo que vem sendo feito. Por ser uma decisão, todos nós preferimos tomar essa posição em razão daquilo que nós ouvimos da maioria dos atletas. Então, assim, tentamos fazer de tudo para que completássemos a recuperação. Deu para ver que durante a partida nós tivemos dificuldades e muitos deles, com certeza, ainda não estavam na sua total condição. Aqui, Dorival, Rafael Esgriles, Energia 97. Quando você pega o recorte da temporada, o Yuri tem 18 gols e 3 assistências. É o principal artilheiro da Neoquímica Arena. Mas quando você pega o recorte atual, de críticas da torcida, de uma baixa técnica, é claro, ele tem ido no sacrifício por ordem física também, com problemas, com lesão. Mas hoje o que justifica a manutenção do Yuri como titular? Você poderia ter tirado o Yuri ao invés do Memphis, e o Memphis saiu e o Yuri continuou. Hoje o que justifica o Yuri como titular? Então vamos lá. O Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Segundo aspecto, nós trocamos o Ranieri, o que diminuiu a nossa altura com bolas aéreas. E foi bem no momento que o Vasco tinha acabado de colocar o Verratti, aumentando a sua estatura. Eu não podia diminuir a nossa estatura, até porque as bolas paradas já havia acontecido um lance anterior, onde haviam feito um cabeceio no pé da nossa trave. Então nós tínhamos que ter muitos cuidados. Se eu diminuísse ainda um pouco mais a altura do nosso time, fatalmente, acontecendo uma nova jogada, nós teríamos um problema maior.
a situação do Memphis. Ele foi substituído e faltava o quê? 10 minutos para acabar o jogo. Muito pensando também num desgaste ainda maior dele, em razão do que ele havia passado, do que propriamente em outra qualquer condição. Então, tem hora que você tem que pensar um pouquinho na frente, porque se acontece a partir dali uma lesão, nós não o teríamos para o domingo. Ele vai ter 90 minutos para nos ajudar, com certeza, na partida de domingo. Alteração? Não, o Yuri como titular. O que justifica o Yuri titular? Ele ser um artilheiro e nós termos confiança nele. O treinador não pode desistir tão fácil dos jogadores. Às vezes vocês descartam com muita facilidade um atleta. O nosso papel não é esse. É um pouco diferente. Dorival, aqui à sua direita, um pouco mais embaixo, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Você falou sobre ser um goleador, sobre ter um pouco de confiança. Eu queria te ouvir sobre o Guinegão, que viveu essa fase na temporada. Em algum momento foi o jogador mais importante do Corinthians na segunda metade. E hoje parece ser uma das últimas opções, né? Você opta pelo Dieguinho, Vitinho, Yuri, Memphis, outros atletas têm até tido minutagem e o Gui ainda não. Queria saber se você ainda não sente confiança em jogos decisivos, nessa fase decisiva, se você ainda sente que falta alguma coisa do garoto para talvez ter uma minutagem fixa nessas fases mais importantes da temporada. Obrigado. Não, eu sinto confiança, tanto é que fui eu que lancei o jogador. Ninguém sabia quem era. Então como que eu não sinto confiança no atleta como esse? Eu sinto muita confiança nele. E só não entrou por circunstâncias. Vitinho vem vindo muito bem. Dieguinho também, tão bem quanto o Gui. Tudo é questão de tempo, momento e a necessidade da partida. Às vezes eu tenho que segurar um pouco mais o Memphis, centralizado, com a entrada do Vitinho para ter uma aproximação, Dieguinho para abrir um pouco mais o jogo. Hoje, qualquer alteração que fizéssemos, nós teríamos dificuldades. Nós estávamos presos em todos os sentidos, com pouca energia para poder atacar, para poder jogar. Dorival aqui, Matheus Fernandes, central do Timão. Dorival, quanto que você acha que a partida de hoje ficou um tanto pragmática para os dois lados, times com dificuldade de criar algumas chances de ataque? Quanto você acha que isso atrapalhou em questão mental, né, dos dois times estarem um pouco nervosos? Ou você acha que foi mais uma questão física, de leitura tática? O que você avalia da partida? Obrigado. Para mim tem um pouco de tudo. São decisões que nós estamos trazendo, já finalizando o Campeonato Brasileiro, lutando por posições, melhorando posições no Brasileiro. Depois disso, passamos a ter 2 jogos fundamentais, que foram os jogos com o Cruzeiro, desgastantes ao extremo, jogados há 2 dias e meio atrás, pouca recuperação ou quase nenhuma recuperação. Nós não conseguimos ir a campo para fazermos um treino um pouco mais solto. E, de repente, a partida de hoje, com esse nível de dificuldades que nós tivemos e que o Vasco também teve. Eu acho que as duas equipes tiveram muitas dificuldades ao longo da partida. Foi um jogo muito truncado, muito travado, muito preso, com poucas alternativas e, plasticamente, muito feio de se ver. Dorival, aqui, ó. Matheus Pojoli, Portal Meu Timão, aqui atrás, ó. Deu para perceber que o Corinthians teve muita dificuldade para sair jogando no primeiro tempo. Você, inclusive, mostrou uma irritação ali na beira do gramado. Eu queria que você tentasse explicar qual foi o grande mérito da equipe do Diniz, o demérito da equipe do Corinthians e qual foi o tom da conversa no intervalo. Olha, não é questão de mérito, demérito. Eles adiantaram muito bem a marcação deles. Conseguiram pressionar em alguns momentos. Nós tínhamos um corredor de saída, nós não aproveitamos. Nós estávamos tendo uma morosidade na nossa troca de passes, o que estava dificultando a nossa saída, a liberação de jogadores no meio-campo, que às vezes estavam desmarcados, mas não recebiam essas bolas, justamente por essa troca um pouco morosa que nós fazíamos. Isso tudo foi dificultando e, com o passar do tempo, enervando tanto uma quanto a outra equipe. O Vasco, naturalmente, tendo um jogo um pouco mais equilibrado, o Corinthians necessitando acelerar e não tendo essa possibilidade de aceleração, nós mesmos dificultamos aquilo que poderia ser um jogo um pouco mais movimentado, um pouco mais dinâmico,
Eu acho que nos faltou bastante isso. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Muito foi falado aqui sobre o jogo, questões táticas, individualmente de alguns atletas. Agora, uma cena que me chamou a atenção foi ao final do jogo, a geração de imagens da transmissão flagrou um bate-boca seu com um torcedor. Você pode explicar o que gerou aquilo ali, como chegou nessa situação? Não, Obrigado. É muito simples. Eu tenho o máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Dorival, aqui, Henrique Filhote da Rádio Craque Neto. Dorival, você falou muito sobre as alterações, mas eu queria que você abordasse um pouco dos posicionamentos, principalmente na segunda etapa. Com algumas das suas substituições, em muitos momentos se viu o Carrilho mais recuado numa linha defensiva, Mateuzinho mais avançado, o André mais avançado, o que explicou essas variações táticas que, ao meu ver pelo menos, não combinam com as características dos jogadores que estavam colocados em cada uma dessas funções. Como foi essa definição pelo André mais avançado, o Carrilho sendo o primeiro volante, o Mateuzinho aparecendo mais pelo meio, essas alterações dentro de campo de posicionamento de modo geral? São variações necessárias para você procurar buscar espaço. Uma hora ele entra um pouco mais, uma hora ele sai. Não é você entender de características. Características eles têm, para jogarem, para virem buscar, para atacarem espaço, daí eles têm. Não é entendimento. Isso daí é uma condição normal de cada atleta. Agora você precisa encontrar variações. Em alguns momentos ele sai como um terceiro homem, em outros momentos ele adianta como um segundo homem um pouco mais próximo do que seria o meio, o Garro, por exemplo. São movimentos que a gente precisa fazer para tentar quebrar aquilo que venha de repente neutralizando as suas possibilidades de troca de passe. Dorival, boa noite. Yuri Medeiros da Itatiaia. O torcedor corintiano ali com certeza deixou o jogo de hoje frustrado aqui do estádio. E eu queria saber por que esse mesmo torcedor pode acreditar, pode confiar que o Corinthians vai ter uma atuação melhor e, por consequência, o título dessa Copa do Brasil. E você falou sobre o Memphis, eu só queria entender, ele teve alguma lesão, algum incômodo ou foi o desgaste por conta da sequência de jogos que fez com que ele ficasse no departamento médico? Não, ele teve um problema e ficou no departamento médico. Então não teve como treinar. Um jogador quando fica um tempo assim, é natural que também sinta um pouco o próprio momento da partida. E para evitar toda e qualquer situação, naquele instante, eu preferi uma alteração. Eu acho que o torcedor já percebeu dentro da Copa do Brasil que ele pode ter motivos para confiar nessa equipe. É só olhar todos os resultados que nós tivemos. Eu confio muito. É uma decisão. Tudo pode acontecer. Não tem nada resolvido até esse instante. Nem se saíssemos aqui hoje com uma vitória, eu estaria afirmando, eu seria leviano se afirmasse, se tivesse apostado em uma situação. Eu não tenho dúvidas que teremos um jogo diferente lá no Maracanã e com certeza com dificuldades, tanto de um quanto do outro lado. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Bom, tá aí Dorival Júnior, entrevista coletiva do treinador corintiano. Olha, é difícil o Dorival me convencer nas coletivas. Eu acho o Dorival confuso nas coletivas. E hoje eu tinha muita expectativa em ouvir o Dorival sobre Guinegão. Não me convenceu. Eu sei que foi ele que lançou o Guinegão no time, mas por que não joga, Dorival? Você tem que responder por que o Guinegão não joga no lugar do Yuri Alberto, que não está fazendo nada. Essa é a resposta que nós queremos ouvir, Dorival. Ele fala, roda e não explica. Que você lançou o Guinegão, nós sabemos. Mas o Guinegão não joga, não entra, você não põe ele pra jogar nunca. Yuri Alberto tá se arrastando. Não sei se convenceu a vocês aí. Não, é isso aí mesmo. Não. Ele fala do Guinegão, mas
mas o Guinegão fez vários gols em poucos jogos e ele tirou o menino. Ele é contraditório, Pois né? é. Você vê que no início até que ele dá uma admitida que realmente o time não esteve bem, né? Mas depois ele fica nessa muleta. É isso que eu falo, a gente discutiu isso no Esporte em Debate, a gente não é maluco aqui, né? Ele fica na muleta que os jogadores não estão bem clinicamente. Então, se os jogadores não estão bem clinicamente, e quem não está bem clinicamente aí? O Ranieri, certo? O Maicon hoje não iniciou o jogo por causa disso. O Yuri e o Garro também não. Então, ele não pode escalar todo mundo junto no time, pô, né? É simples. Agora, essa do Guinegão, sinceramente, né? Oi. Só para trazer para nossa audiência, muitas vezes aqui no Corinthians, vocês que foram repórteres muitos anos e ainda são, vocês sabem que depois da coletiva às vezes rola aquele bate-papo informal, né? E o Dorival é um cara que gosta bastante desse bate-papo, enfim, não é nem de passar informações, nada, mas de falar sobre o jogo que muitas vezes ele, de um tom que muitas vezes ele não pode falar na câmera por algum certo pudor, enfim. Hoje, saiu rapidinho, não falou com a gente, é direito dele, é claro, não tô reclamando em hipótese alguma, mas a gente conseguiu fazer uma rápida pergunta, foi onde é o incômodo do Memphis? Que ele bateu muito nessa tecla, que o Memphis ficou no departamento médico e não foi a campo durante a semana. Ele respondeu, não sei, e saiu rapidinho. Então, assim, é um Dorival com uma postura, com uma conduta bem diferente em relação a outros momentos do trabalho. Não sabe, se ele isso me chamou a atenção. Sabe do incômodo, se ele não sabe do incômodo do Memphis, não, atenção, primeiro que há um erro de comunicação entre departamento médico e comissão Me técnica. Pareceu irônico, tá Pretzel? Claro. Não, quem quiser se livrar da imprensa. Isso, e se ele age com ironia, dizendo que não sabe onde é que é o incômodo do Memphis, ele está colocando em xeque a dor do Memphis. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Então eu vou contar um negócio pra vocês que alguém aqui de dentro me contou um dia desses, tá? Foi até bom essa intervenção do Fabiani aí. Gente aqui de dentro do grupo, tá? É que eu não posso revelar quem, tá? Então fica só essa informação, tá? Não posso dar muitas dicas. Mas gente dentro do grupo entende que o Memphis não está se doando completamente como ele deveria se doar, tá? Aquela história, aquela minha opinião a respeito de Holanda, que na Holanda ele é um avião, né? Na Holanda ele é um leão, viu, Capri? E quando ele vem aqui, ele sempre arranja uma desculpa. Diniz. E não me sai da cabeça aquele jogo contra o Atlético, que ele joga só 40 minutos do primeiro tempo e depois sai, entendeu? Então, eu acho que essa relação Memphis e Dorival vai azedar, se não azedar agora, vai azedar no ano que vem, hein? Podem escrever aí. Bom, vamos ouvir o Fernando Diniz, então. Vamos pela ordem aqui. Vamos com o Diniz. Dá uma seguradinha no Hugo aí. Vamos ouvir o técnico do Vasco da Gama, que é importante ouvir o treinador hoje. Vamos lá, vai, ô Milhose. Talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Ryan, mais o Felipe, por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu. E por um detalhe, a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Eu tenho um sentimento, de fato, de satisfação pela entrega dos jogadores por aquilo que eles produziram. Diniz, boa noite. Tébaro do Grupo Globo. O Vasco hoje ele teve bastante volume de jogo, terminou a partida com mais finalizações, teve a bola na trave do Barros, o gol anulado do Ryan, mas faltou impressão ali, causou impressão em alguns momentos ali que falta um pouquinho de capricho do Vasco, talvez os jogadores ali no setor ofensivo um pouco ansiosos na hora de concluir as jogadas. Eu quero saber se você concorda com isso e de que maneira isso pode ser trabalhado, assim, isso é treino, isso é circunstancial, isso é de cada um. Obrigado. Não, se eu for responder de uma maneira bem direta, não tem como eu responder porque eu não concordo. Então não tem como eu falar o que precisa fazer para melhorar em relação a isso. É um jogo de final de campeonato e a gente ficar falando uma coisa, o que vai fazer para treinar, não tem tempo para treinar. Se fosse uma coisa desse sentido, eu não ia corrigir, né? Porque não vai ter um dia para treinar e vai corrigir uma coisa dessa. Eu não achei que faltou capricho dos jogadores. O que eu acho, assim, tem um pouco a tensão da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passes que não são acostumados a errar. É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, principalmente essas bolas de mais precisão para botar para o jogador finalizar. E a gente, se fosse num campo
que a gente está acostumado a jogar num campo com a grama normal, eu acho que a gente tinha aproveitado melhor os contra-ataques que a gente teve e algumas construções que a gente também conseguiu no jogo. E no último passe, eu concordo com você, era um pouquinho, mas não era capricho não, acho que era um pouquinho, na minha opinião, era um pouco por conta do campo que a gente errou. Eu não vi os jogadores intranquilos, nem ansiosos. Um outro lance que a gente finalizou que não precisava, poderia fazer uma escolha melhor, dar um passe a mais para poder a gente finalizar um pouco mais de perto, abrir às vezes uma jogada que a gente estou de longe, podia abrir para o lado e chegar com um cruzamento com bastante jogador na área. Mas de maneira geral, repetindo em relação à tua pergunta, eu não acho que foi falta de capricho e nem imprecisão técnica do jogador assim para que necessite correção. Eu acho que foi um pouco talvez por conta de nervosismo, mas nem atribuo muito isso, atribuo mais ao campo. Aqui Diniz, boa noite, Jonathan Santos, canal BTB Esportes. O time jogou bem, até mereceu a vitória, não é à toa que você fez as substituições de forma protocolar, né? O Verratti pelo Nuno, Matheus França pelo Felipe Coutinho, até por conta do cansaço. Tendo em vista a postura do time hoje, o que fazer para o time não se auto-sabotar, não cair numa armadilha, ter precaução, ter pé no chão para o segundo jogo e assim conquistar esse título tão esperado? Qual é a sua ideia para que o time não venha se auto-sabotar? Não, eu não acredito que tenha chance de se sabotar nesse sentido de relaxamento, muito pelo contrário. Os jogadores estão muito conectados, muito concentrados, dá para ver pelo vestiário. Ninguém está... Seria meio assim, surreal ter algum tipo de comemoração, porque não tem. Afinal, está totalmente aberto. O que a gente tem que fazer é pegar o jogo de hoje, corrigir as coisas que a gente precisa corrigir. Se você perguntasse uma coisa que a gente poderia ter feito, talvez circular a bola com mais rapidez, mais velocidade e achar mais espaços. Então, a gente tem coisa para trabalhar no pouco tempo que a gente tem até a final, mas mentalmente a gente sabe que a gente vai ter que ter o mesmo nível de concentração para mais no domingo. Boa noite, Diniz. Matheus Reis aqui da Rádio Dimensão Esportiva. A gente acabou de ouvir da coletiva do Dorival que o jogo foi um jogo mais truncado, um sistema defensivo do Vasco bem postado, né? Por isso as dificuldades do Corinthians de conseguir os ataques. Eu queria saber de você quais os pontos mais positivos desse Vasco para a sua proposta para o jogo de hoje e o que ainda pode melhorar para o jogo da volta. Eu acho que a gente de fato marcou bem, os jogadores foram muito empenhados na marcação, a gente não ofereceu praticamente quase nada para o Corinthians em termos de chance de real de gol, e eu acho que quando a gente teve a bola, a gente, em alguns momentos, a gente podia circular mais rápido e jogar um pouco mais dentro da nossa característica de um controle, como aconteceu no jogo do Fluminense. A gente tem uma troca de passe mais acelerada para chegar com mais velocidade e com mais fluidez no ataque. Diniz, tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Queria te perguntar sobre sua análise do adversário que jogou de uma forma hoje e se você imagina que vai ser bem diferente o jogo no Maracanã, porque o Corinthians hoje, jogando em casa, não conseguiu levar muito perigo ao Vasco. Você mencionou a segurança defensiva. Você esperava mais do Corinthians ofensivamente? Surpreendeu a falta de criatividade ou você valoriza mais o sistema defensivo do Vasco que conseguiu não sofrer e, de certa forma, controlar o jogo hoje em Itaquera? Eu atribuo mais ao Vasco, com certeza. O time do Corinthians é um time muito criativo, um time que tem variação e tem jogadores que decidem o jogo. Qualquer vacilo que você dá, você pode perder a partida. Eu atribuo, mas muito mesmo, à maneira como o Vasco se portou no campo. O Corinthians é um time, principalmente jogando aqui em Itaquera, é um time que consegue produzir muita coisa. E hoje a gente conseguiu neutralizar muita coisa que o Corinthians tende a fazer contra os seus adversários aqui. Agora no Maracanã é outro jogo, não dá para saber qual vai ser a postura do Corinthians, mas eu não acho que o Corinthians vai ter uma postura muito diferente. Não é um time que modifica muito daquilo que eles fazem em casa e fora de casa. Alô, Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Danilo. Sobre a torcida, agora que o Corinthians jogou com a sua torcida a favor, queria que você falasse um pouquinho para a torcida do Vasco, tão ansiosa, 14 anos esperando um título, tendo o Maracanã domingo a possibilidade de levantar essa taça junto com esse grupo e você. Obrigado.
A gente conta e eu sei que eles vão estar lá, vão lotar o Maracanã e vão nos apoiar do começo ao fim. E a gente espera de fato jogar junto com o torcedor e corresponder à expectativa. E a gente vai se entregar ao máximo para que os vascaínos consigam sorrir ao final do jogo. Aqui, Diniz. Boa noite. Acho que tá bom, né? Ouvimos ESPN. bastante aí do Fernando Diniz. A gente tem coisa para analisar, para comentar aqui ainda. Aos 36 minutos dessa quinta-feira. Tá passando alguém aí? Eu sei que o Hugo já passou, né, Fabiane? Mas na hora que passar aí você dá um grito, a gente vai com você aí, tá bom? Combinado, Capri. Já André Ramalho na zona mista. O campo atrapalhou, hein? Olha, eu vivi pra ouvir isso, hein? Essa foi a melhor de todas. Olha, sinceramente, eu não sei o que tá acontecendo no futebol. Eu Quando o gramado é sintético... que dizer, fica quieto. Né? Quando o gramado é sintético, Prédio, os caras reclamam. Quando joga num tapete como esse daqui, reclamam também. Ou seja, o jogador tem dificuldade, foi isso que eu entendi, para dominar a bola num gramado desse natural. Ah, sinceramente, olha, Capri, acho que a gente tá perdendo muito tempo com algumas coisas, viu? Essas entrevistas essa aí, demais, com viu? todo respeito, hein? Essa com todo respeito ao Fernando Diniz, mas essa... Fala que o gramado bom, até fala, o gramado é excelente, mas atrapalhou a gente. Não dá pra entender, Ou né? então a tradução seja outra, tipo, os jogadores são ruins e não conseguem jogar nem no gramado bom como esse, né? Aí tudo bem, né? Então, mas tenha coragem de falar, pelo menos, né? É que eu até entendo que os caras aqui no Brasil eles são formados em gramados ruins. Na média, os caras são formados em gramados ruins. Aí quando vê um tapete como esse, o cara até assusta, né? Mas deveria saber jogar melhor num lugar como esse. Mas do a que naqueles turma... gramados cheio de buraco, a bola mas a bate, turma do Pelé desvia. jogava nesse gramado aí, né, Capri? Jogava nesse, jogava nesse. isso. Imagina a turma do Pelé nesse aqui. A turma do Pelé nesse aqui. O que eles fariam, né, atualmente? É uma loucura, né? Mas enfim, olha, tirando, né, o gramado do Fernando Diniz e tirando o Dorival Júnior, que não consegue convencer nas explicações, no mais, algo relevante aí pra vocês destacarem ou tá tudo certo? Eu acho que no Diniz ou no Dorival? O que tu prefere? Não, do Dorival e do Diniz. Eu acho que o Diniz tá bem consciente, o Vasco não ganha nada desde 2011. São 14 anos nas costas, isso não é fácil. E eu vejo isso pelo time, né, que eu sempre acompanho, que é o Inter, que não ganha nada há um tempão também. E há uma pressão gigantesca por um título, por uma taça. O Vasco na situação que tá, Capriotti, Quesada e Capelares, ganharam uma Copa do Brasil, é meio assim, sabe que o negócio é aleatório, porque o Vasco está em recuperação judicial, a SAF foi terrível, né? O Vasco está com condomínio de credores, onde tem mais de 60 pessoas esperando para receber. Então é um negócio impressionante. O Pedrinho até dizem que salvou o Vasco para evitar definitivamente algo judicial. Então se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, é um mérito total do Diniz e desse time aí, porque tem que tirar o peso das costas. Não vai ser fácil. O Corinthians, eu imagino que com o Dorival não vai se expor, vai fazer o tempo passar, vai jogar por uma bolinha. Se o Corinthians largar na frente, o Corinthians é campeão. Viu? Porque aí tudo isso que eu estou falando de todos esses anos, eles vão pesar muito diante de uma torcida que é espetacular, que é gigantesca, mas que também sente a pressão, né? Também perde a confiança quando o Vasco está atrás. Então eu acho que está tudo aberto, mas eu vi o Diniz bem consciente, respondendo curto, mas sabendo que o Vasco tem que passar por esse desafio com a força da sua torcida no domingo. Tudo aberto para domingo. Se o Vasco da Gama fizer 1-0 também, eu repetiria esse comentário. Eu acho que sim, eu acho que tu tem razão. Eu acho que quem fizer 1-0... eu acho que tem razão. Agora, se o Vasco largar na frente, eu também não vejo o Corinthians com muito poder de reação. Entre nós, eu vou fazer, só para encerrar esse comentário sobre esse tema agora, que é bem breve, né, para a gente ouvir mais gente lá na Zona Mista com os nossos repórteres. Eu vou colocar a minha mão à palmatória aqui, porque eu falei que ia ser 3-1 pro Vasco da Gama. Pro Corinthians, errei feio, né? Porque não deu 3-1, errei feio. Hoje, um dos piores palpites que eu dei na minha vida. Fabiane acertou, né? Eu não mereço ganhar nenhum tipo de prêmio do palpitômetro. Agora, entre nós, hoje nós tivemos um empate aqui por 0-0, mas um clube foi vitorioso, o Vasco da Gama. Esse foi um resultadaço pro Vasco da Gama. Nem o mais fanático torcedor do Vasco imaginaria arrancar um resultado desse hoje aqui. Capri, um baita de um resultado pro Vasco da Gama. O Vasco da Gama salvou a decisão de domingo no Maracanã. Porque se o Corinthians faz 1-0, 2-0 aqui, 2-0, aí dificilmente o Vasco reverteria. Então,
O Vasco da Gama salvou a decisão da Copa do Brasil. Abemos uma final no Maracanã com tudo aberto às 6 horas da tarde. É isso aí. Abemos mesmo. Vai ser um jogaço e uma grande decisão de duas camisas gigantes agora aí, equilibrados, né? Com o Maracanã sendo o palco dessa grande decisão. João Paulo Capelanes está circunspecto, não fala mais nada. Não, tô ouvindo vocês aí. Não, mas não é para ouvir, é para falar. Eu sei, mas tá tranquilo agora, não vamos ficar se matando agora no ar, já falamos o que tinham que falar, tá tudo bonitinho agora. O senhor já falou tudo, não precisa falar mais nada? Não, tem muita coisa a dizer, mas eu tô esperando ser acionado para não bagunçar o programa, entendeu? Ah, pô, você falando isso? Não quero bagunçar o programa. Você não quer bagunçar, entendi. Eu já tô ficando com a... Olha só. Já tô ficando com a setinha pra baixo, né? É o horário, o farolzinho já vai baixando. Meia-noite e 42. Já tô sofrendo, tem que estar na Band 7h30. Deixa eu fazer as contas, quantas horas de sono eu vou ter. Meia-noite e 42, a setinha já tá pra baixo. Setinha pra baixo, farol beleza, baixo. Tô engolindo martelo e goela abaixo também. Aqui tá feia a coisa, viu, Cabrinho? Mas olha só, eu estou desde as 5 da matina no ar. Ah, 5 da manhã não, pô. Ah, acordei 5 da manhã. Mas você entrou no ar no Jornal Gente, né? Sim, mas... não valoriza também, pera aí, né? Pô, o Jornal Gente é 8 e pouco, 9 horas, né, meu? Sim, não, mas eu fui treinar, mas fui aí correr. Porque você quis, aí não joga na cara, você que quis levantar e correr, não vem com essa não. Mas sem entendeu? dúvida. Mas tá vendo você? Você fica aí ido... fazendo aí o coitadismo, você levantou 5 da manhã pra correr porque você quer. Isso. Se eu não tivesse ido, eu não estaria aqui bem feliz e radiante agora aqui no apito final. Nossa, estaria morto, eu ia estar aqui morto, cambaleando, como o senhor com a seta pra baixo aí. Eu tô com a seta pra baixo. Tá louco. Tô precisando tomar um negócio que o Duílio e o Andrés tomaram aí. Para com isso aí. Vai tomar nada. Vai tomar nada. Sacanagem tem prioridade. Os caras... O senhor não vai comprar no cartão da empresa, hein? Se eu for tomar... Eu vou pedir pra Jaque depositar aqui no cartão. Não, vai comprar no cartão da empresa. É o cartão da pessoa física. Não vem com conversinha, não. Esses negócios aí. Os caras, até isso eles compravam no cartão. Feia coisa, hein, velho? Nada e não aconteceu nada até agora. Nada. Uma hora que vai isso aí, uma hora que vai essa vergonha aí. Cadê o quê? Porque você tá falando de seta pra baixo. Não vê a hora pra ir no carro e ir embora. Não, eu tô vindo aqui, tô vendo a história do cartão corporativo. Seta pra baixo ou pra cima? Eu vou falar um negócio pra você. Nem o Tadala hoje faria o Corinthians. Isso, na verdade. Pera aí, hoje o time tava bem pra baixo, né, gente? Escancara o negócio também. O time tava bem pra baixo, né? Para, Lelê, porque o senhor também para aí com essa conversinha. Ô, Fabiane, cadê o povo aí, Fabiane? Cadê a boleirada? Você tá de brincadeira? Os caras não estão aí por quê? Ó, Capri, eu acho que o André Ramalho ele tem bastante cabelo, então pra passar o shampoo enquanto toma o banho no pós-jogo, demora um pouquinho. Daqui a pouco ele tá vindo, mas vamos fazer o seguinte: temos o Hugo Souza, hein? É o último, mas então temos o Hugo Souza. Vamos ouvir, lá, portanto, Miliosa entrevistou ele e Hugo Souza na Bandeirantes. Nunca vou falar isso, nunca vai acontecer isso. A gente veste a camisa do Corinthians toda vez que a gente entra em campo, a gente nunca vai se omitir, né? A gente sabe que não foi um dia bom, né? A gente não conseguiu empenhar nosso melhor dentro do campo, a gente não conseguiu colocar nosso ritmo de jogo, mas omitir jamais a gente vai fazer isso. O que a gente precisa fazer agora é melhorar, entender o que a gente precisa consertar e fazer um jogo melhor no próximo domingo para que a gente possa sair feliz, se Deus quiser. O Corinthians entrou com 8 pendurados no jogo de hoje. Eu quero saber se teve uma conversa ali com o Dorival, entre os jogadores, para chegar um pouco mais leve. Qual foi a conversa ali para não ficar ninguém de fora do jogo de volta? Cara, é uma situação bem ruim, né? Complicada. Você ter 8 jogos e 8 jogadores pendurados com uma possibilidade de ficar de fora de uma final, isso atrapalha, né? Porque às vezes a gente precisa matar uma jogada, precisa chegar mais forte no lance e você não pode fazer, né? Alguns jogadores acabaram sentindo isso por medo de ficar de fora do segundo jogo, que é normal, ninguém quer ficar de fora. Eu acho que isso pode ter atrapalhado a gente até em alguns momentos onde a gente errava tecnicamente um passe ou alguma coisa, na hora de reagir para botar o pé mais firme, para fazer uma falta, fazer alguma coisa assim, isso pode ter atrapalhado um pouco a gente. Mas que bom que não perdemos nenhum jogador e agora a gente vai para um próximo jogo com a esperança de fazer um jogo muito melhor do que foi hoje. Hugo, no finalzinho teve o Campeonato Brasileiro todinho, além disso vocês estão jogando agora teoricamente mais 4 jogos, né? Como que é para vocês lidar com o cansaço físico, cansaço mental, ainda mais nesse curto espaço de tempo entre um jogo e outro, e a intensidade que vocês tiveram contra o Cruzeiro? Cara, a gente tem profissionais altamente qualificados, a gente tem jogadores que são altamente profissionais. Então a gente faz tudo que a gente pode fazer para que a gente possa
de um jogo para o outro tá bem, de um jogo para o outro tá todo mundo 100%. A equipe da parte física, eles sabem muito bem fazer esse ajuste, né, de carga, e com certeza a gente vai controlar da melhor forma possível para que chegue todo mundo inteiro, que é o jogo do ano e todo mundo precisa estar bem. Hugo, a gente teve os jogadores do Corinthians, um apoiando o outro os 90 minutos, assim como a torcida, só que teve uma hora que a gente viu Memphis Depay e André Ramalho e até o Yuri com o Mateuzinho discutindo um pouco. O resultado acabou abalando muito a cabeça de vocês, jogadores, ou foi alguma coisa do momento ali? Na verdade, a gente nunca vai deixar de se apoiar, não é porque a gente discute que a gente está deixando de se apoiar. A discussão faz parte do jogo. A discussão ela é um tipo de chamar atenção para que a gente melhore dentro do jogo. Faz parte. Quando as coisas não estão encaixando, a gente tenta de alguma forma puxar para cima, e isso foi o que aconteceu, né? Ninguém ali tá para brigar, a gente é muito unido, nós somos um time que a gente é muito fechado. E o que aconteceu ali foi a gente discutindo para querer melhorar, só isso. Hugo, o que tem que fazer de diferente no jogo de volta para que o Corinthians ataque, consiga chutar no gol? Você vendo de trás, o que você identificou de problemas de criação no Corinthians? Bom, na verdade eu acho que taticamente é uma resposta que vai ficar para o professor Dorival, ele vai saber explicar melhor isso. Mas eu acho que a parte técnica a gente deixou a desejar hoje, né? Muitos erros de passe, a gente acabou colocando o time deles no jogo com mais confiança. Quando a gente começa a errar, isso mina um pouco o nosso jogo. E eu acho que entre nós jogadores, assim, a minha leitura ali é que tecnicamente a gente vai fazer um jogo muito melhor. Isso vai aproximar a gente de buscar o resultado mais fácil. Ouvimos Hugo Souza na Bandeirantes, nada de André Ramalho por aqui, daqui a pouco ele passa e atende a imprensa. Vamos ver se vai dar tempo, se não, prometo que na programação da Bandeirantes ele aparece, hein, Capri? Não sujou o uniforme, Hugo, hein? Não sujou o uniforme. Ele entrou com aquele laranja chamativo e saiu com laranja chamativo impecável, limpinho. Nos chamou a atenção, né, que eu pensava vendo a imagem, viu, Fabiano? O Yuri Alberto e o Mateuzinho, depois do jogo também, no túnel, né? No túnel continuaram batendo boca e feio, viu? Não foi um negócio muito amistoso. Meio que assim, o Yuri Alberto, em determinado momento, nem olhou mais pro Mateuzinho, né? Como quem diz assim, né? Não enche mais meu saco. Né? Agora o Dorival ter mandado para aquele lugar o torcedor ali, né? Eu nunca vi isso com o Dorival, não, cara. O Mano Menezes fez aquele gesto do dedo, lembra? Mas o Dorival é um cara muito centrado, muito tranquilo. Não, eu tô dizendo porque o Dorival normalmente ele não entra nessa... Não tô dizendo que ele tá errado, não tô reprovando, tá, Capri? Eu acho que também quando o cara é xingado, ninguém gosta de ser xingado. Ele tá errado, ele não tem que xingar o torcedor de filha da não sei o que e vai reclamar não sei o que lá, ele não pode fazer isso. Nós estamos numa área aqui trabalhando, se alguém vem xingar a gente, eu não vou admitir que me xingue. Eu tô falando de mim. Não, o torcedor o torcedor pode xingar, o torcedor pode reclamar, tem direito de fazer o que quiser. Agora, se o Dorival respondeu é porque ele se sentiu atacado, o torcedor extrapolou um limite ali. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Mas peraí, então eu não condeno o Dorival Júnior. Eu não condeno. Porque se o cara tá lá, xingou, ofendeu, vai ouvir de volta. Quem fala isso é que quando vai ser xingado também vai. Não sei, você faz o julgamento pelas suas atitudes, não pelas atitudes dos outros. A gente tá representando aqui o Grupo Bandeirantes, se alguém vem um idiota aqui, como às vezes acontece, e faz assim pra gente, ou ameaça fazer alguma coisa, a gente vai bater no cara? Não, já representando a empresa. Só que eu tô querendo te dizer. Você pode responder. Depende, você já foi muito xingado. Eu pego e finge que não é comigo. Se o cara me agride, aí são outras questões. Tudo bem, você faz isso. Não é o caso do Dorival. Mas eu tenho o direito de revidar se eu quiser, né? Então, tudo bem, mas eu acho que assim, o Dorival... Ô pessoal, vem cá, se for pro treinador xingar torcedor toda vez que ele tá saindo do campo de jogo quando o trabalho é horroroso, como foi essa noite, então vai todo mundo mandar todo mundo pra lá, entendeu? Quando a perseguição é sistemática... Mas você achou perseguição? O trabalho do Dorival hoje foi ridículo. Ele falou que esse cara tá sempre ali. Que é o mesmo. Tá sempre ali o mesmo. E talvez hoje o cara tenha ultrapassado um limite ali que... Qual o limite? Xingar do cara? Sei lá, campo de futebol daqui a pouco vai poder falar palavrão também, eu não condeno o Dorival por isso, não. Capri. Foi ouvir o bobagem. O cara tá com a cabeça cheia, empatou o jogo aqui, que é quase uma derrota. Culpa dele também. Hoje, tudo bem, hoje o Corinthians saiu derrotado aqui. Bom, enfim, eu não vou ser Fabiani chamando lá. de reação dos outros. Fala, Fabiani. Por enquanto ainda não tem o André Ramalho, eu só queria dar uma pimentada no debate de vocês. Já pararam para pensar que talvez possa ter sido a última vez que o Dorival encontrou esse torcedor que tem cadeira cativa na Oeste, porque não tem o posto garantido pro ano que vem, hein? E aproveitou, quem sabe, a última oportunidade, ou hipotética última oportunidade. Né?
E eu acho que ele tá de saco cheio já, de tudo que tá acontecendo no Corinthians também. Então pede o boné. Deve ser, mas ele pode ser campeão da todo jogo ele dá uma Sabe por que ele não quer pegar o boné? Todo jogo. Sabe por que não pede o boné? Porque se ele pedir o boné, ele perde a multa rescisória gostosinha, que é pra receber 3 salários, como o Fabiano falou. Não, claro que não. Independentemente da situação aí, se for campeão ou não no final de semana, 6 milhões. Boa, Fabi, 6 milhões. Posso falar a verdade aqui? Pessoal, o Dorival pode conquistar o título no final de semana? Pode. Mas não deu liga Dorival e Corinthians, né? Não deu liga. Não deu o casamento. Não deu. Ítalo Henrique está ouvindo a gente. Grande Ítalo Henrique, muito obrigado pela sua audiência. Lá em Goiânia, na Rádio Bandeirantes de Goiânia. Grande Ítalo. Grande Ítalo. Fantástico, Ítalo Henrique ouvindo a gente. Muito obrigado pela audiência. Atenção, Bruno Milhozzi, vamos lá, o seu destaque final. Faltando 9 minutos para 1 da manhã. Vai, Milhozzi. Vamos lá, Capri. Antes do destaque, rapidinho, só uma falinha do Verratti. A gente parou e falou com o centroavante do Vasco, que entrou no finalzinho, fez o gol da classificação. Rapidinho, Capri. Vamos ouvir o Verratti. Cara, a gente vino a tentar ganhar o jogo e acho que se viu isso no campo, se viu reflejado isso. Acho que a gente fez um bom jogo, até mereceu um pouco mais que o empate, mas o jogo final é assim, é fechado, se ganha ou se perde por detalhe. Mas agora a gente tem a possibilidade de seguir em casa, ainda nada está fechado, ele tem um time muito bom, muito qualificado e Deus quiser que dê para nós, né? Mas a gente tem que trabalhar, o papo que a gente falou aí foi de tranquilidade, ficar ligado nestes 4 ou 5 dias, os caras que jogaram a maior parte do jogo, fazer foco na recuperação, na alimentação, a gente só tem que botar a cabeça nisso, são os últimos 4 ou 5 dias do ano, e a gente tem possibilidade de fazer história, mas com essa tranquilidade, pero sabendo que ainda não se conseguiu nada, né? Aí, Capri, fala do Verratti, centroavante argentino, que deve ficar no banco no próximo jogo. Aí sim, domingo, a decisão no Maracanã. O Vasco sai com missão cumprida, leva a grande final para ser definida em seu estádio diante da sua torcida. Domingão, então, às 6h30, Capri, a definição. O Vasco até lá já vai ter chegado no Rio de Janeiro, vai fazer um treino ainda durante essa semana. Na verdade, faz 2 treinos, um na sexta e outro no sábado. E aí sim, emenda essa grande decisão do domingão diante do seu torcedor no Maracanã, abarrotado. Capri. Valeu, Milhozzi. Bom retorno aí até daqui a... Não, amanhã é folga do Milhozzi. Opa! Até sexta agora, hein, Milhozzi? Combinado, já no Capri, Rio de Janeiro, já caminho do Rio, hein? É isso, mas amanhã eu tô na programação da Rádio Bandeirantes também. Um abraço, Capri. Valeu. Tá aí o Bruno Milhozzi, o destaque final da reportagem Bandeirantes ao lado hoje do Vasco da Gama. E aí, Fabiane, já vou pedir o seu destaque final também, Fabiane? Acho que sim, Capri, porque sem sinal do André Ramalho por aqui ainda, já emendo em seguida. O Corinthians agora inicia o período de preparação para o duelo contra o Vasco e o desejo do Dorival é um só. Ele quer ter pelo menos um dia para trabalhar com o time todo dentro de campo e fazer aquele treino coletivo, tentar simular um adversário com o time do Vasco, porque segundo o próprio, entre domingo e hoje, em nenhum momento ele conseguiu ter o time completo em campo. Então esse é o desejo da comissão técnica. Todo mundo bem fisicamente, porque domingo é o jogo mais importante da temporada do Corinthians, sem a vantagem desejada para o jogo de ida. 0-0 na Neoquímica Arena, Corinthians precisa vencer para sair com a taça da Copa do Brasil. E com promessa de Dorival Júnior, Memphis Depay jogará os 90 minutos no Maracanã, vai ter tempo para decidir, quem sabe a bola não entra, ao contrário desta quarta-feira, sem gols na Neoquímica Arena. A gente volta na programação da Rádio Bandeirantes e a partir de sexta estaremos no Rio de Janeiro com uma equipe completa, hein, Capri? É isso aí, a partir de sexta o nosso time já no Rio de Janeiro, falando muito dessa final de Corinthians e Vasco da Gama. E no domingo ele, Pedro Martelli, transmite a final, a decisão da Copa do Brasil. A animação dele é empolgante. É contagiante, né? É motivante e empolgante. Só 2 coisas antes de liberar o Fabiani. Olha só a contradição. O Dorival, ele é aquele treinador que diz... E ele afirma aquele discurso que não tem cadeira cativa no time. Só porque o Memphis Depay deu chiliquinho quando foi substituído, que não estava jogando porcaria nenhuma, agora ele tem cadeira cativa, vai jogar os 90 minutos no jogo do final de semana. Quer dizer, e se ele tiver tão podre como ele esteve hoje, ele merece jogar?
Qual o recado que você dá para os outros jogadores? Quer dizer, o bonitão holandês que recebe mais de 4 milhões por mês, ele pode ficar à disposição aí até a hora que for, mesmo não jogando nada. Mas os outros precisam correr por ele para dar alguma coisa certa. E outra coisa, chega desse discurso babaca, insuportável, que os jogadores estão cansados, que é fim de temporada. É fim de temporada para todo mundo, irmão. Foi fim de temporada pro Flamengo, agora é pro Vasco, é pro Corinthians, toda hora essa muleta, que o jogadorzinho tá cansado, já, vão pro inferno, velho. Chato, assume que você foi incompetente hoje, Dorival. Assume, velho. Ô Capri, o Corinthians é bipolar, mas o melhor apresentador de rádio do Brasil também é bipolar. Porque ontem ele quase me agrediu com palavras quando eu disse tudo isso do Memphis. Ontem eu disse tudo isso do Memphis. Mentira que não foi ontem. Foi ontem? Não, foi ontem. Não, tava lá no bar. Anteontem. Hoje já é quinta-feira, Lelê. Não desvirtue. Você é um cara de pau. Eu vou comprar óleo de peroba pra esse rostinho. Não, eu faço uma análise do que eu vi. O que eu vi hoje na Neoquímica Arena foi uma atuação deplorável do Memphis Depay. Mas eu sou justo, mas eu sou justo. Você é justo, eu sei que é. Quando ele fez o gol contra o Cruzeiro, eu também reconheci. Você ainda bateu nele. Não, eu reconheci. Hoje a gente tem que bater nele, que ele foi patético. Só que nos últimos, agora falando super sério, pode levantar aí, Capri, e o Pretzel também nos ajuda. Nos últimos jogos ele só fez esse gol contra o Cruzeiro. O resto não existe. Vai, é só ver os números. O normal dele é hoje isso daqui, gente. Esse é o normal Corinthians no Memphis. Atenção. Eu vou pro intervalo. Agora tem que ir pro intervalo. Que intervalo, meu? Que é 57 não, peraí, meu. 57. Você tá com pressa pra ir embora? Só que você vai correr 5 da manhã? Não é por isso, não. É porque o camarote está fechando aqui, ó. Os caras já estão limpando. Não, os caras não estão com pressa, não. Eles vão ficar até 4 da manhã aqui, né, rapaziada? Tranquilo aí. Olha a carinha deles lá. O camarote já. No nosso estúdio, consequentemente. 3 minutos eu volto aqui com o apito final. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é bom. Como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de lá
leste, oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Manhã Bandeirantes, seu programa do fim das manhãs, com foco no seu dia a dia, um olhar atento pela grande São Paulo, o que acontece de relevante Brasil afora e o destaque das coisas de Brasília. De segunda a sexta, com Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e a sua participação. Das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 1h, 1 minuto, vamos lá aos destaques finais da opinião Bandeirantes aqui na Neoquímica Arena. Depois de Corinthians 0, Vasco da Gama também 0. Domingo você vai ouvir a grande final, a grande decisão, às 18 horas do Maracanã. Os dois times mais uma vez frente a frente, com a narração do Pedro Martelli. Comentários de Cláudio Zaitan, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli. Estarei nessa também com Bruno Migliozzi, com Luiz Fabiani. Antes do jogo, João Paulo Capelani já vai comandar o nosso domingo esportivo, concentração. Vai ser um super domingo. Um domingo espetacular. Torcedor corintiano, não desanime. Não tem nada perdido. Tá tudo aberto. Corinthians e Vasco decidem o título no domingo no Maracanã. Vamos lá, João Paulo Capelani, seu destaque final. Arroz queimou, a vaca deitou. Não, para com isso. Chance do Vasco ganhar a Copa do Brasil é imensa agora. Antes do jogo era 90-10 pro Corinthians. Pois é. Antes do jogo era 90-10 pro Corinthians. Agora vamos lá, agora é 90-10 pro Vasco. Não é estatística, a gente não trabalha bipolar. assim. Não é bipolar, não é bipolar. Eu fiz uma análise séria no Esporte em Debate, analisando que o time do Corinthians é melhor, coletivo, o individual é melhor, a atmosfera era propícia e o Corinthians desempenhou um papel patético, ridículo, vexatório. Por isso acabou já. Cara, eu acho que assim, o arroz queimou. Dá pra comer arroz queimado? Dá. É bom? Não. A vaca deitou. Dá pra levantar e erguer ela? Dá, mas é pesado. Então vai ser um esforço hercúleo que o Corinthians terá que fazer para reverter essa situação no Maracanã. Qual que é a chance de título do Corinthians? Vamos hoje, lá. Domingo. De 0 a 10. É. Vou meter um casão aqui. 7 para não ganhar, 4 para perder. Dá pra levar a sério. Nosso ouvinte, gente boa demais. Nosso ouvinte, abraço, Casão. Sacanagem tem prioridade, né? A gente só brinca com quem a gente gosta. Exatamente. De 0 a 10, a chance do Corinthians ganhar a Copa do Brasil? Cara, eu diria que 3,5. Antes do jogo aqui, João, você falou que era 90-10 pro Corinthians. 6,5 3,5 Corinthians, 6,5. Agora o senhor pode 35% de chance pro Corinthians, 65% pro Vasco. Tá bom, vai. 60-40. Põe 60-40. Tipo assim, um bipolar. 67-52, mais ou menos. Põe aí 60-40. 60-40. Aí, Xandão, concorda comigo ou não? 55-45, sabe aí, por quê? Porque o Vasco morre no segundo tempo. O Vasco fisicamente e outro. O Diniz, de novo, só fez 2 mudanças a partir dos demorou pra 32. Mexer, mas ele é assim. Demorou pra mexer. Ele esgota os caras. Então eu não sei. Aquele negócio que nós falando. Quem largar na frente também é campeão. E vai que ele tem uma saidinha frustrada lá no segundo jogo do domingo, né? Já viu, né? 60-40 pra mim, pro Xandão. 5-45. Pra vocês dois. Pra mim é 50-50. Não, para de muretar. Isso não existe. Não, que bobagem. Antes do jogo... Depois do que você viu aqui, é uma vergonha você colocar 50-50. Não, antes do jogo eu falei que o Corinthians... Antes desse aqui, pra mim era 55-45. 55 pro Corinthians, 45 pro Vasco. Agora equilibrou pra mim, 50-50. Eu acho que eu vou fazer uma projeção só tática, tá? O Vasco da Gama hoje amarrou o jogo aqui. E ele foi inteligente pra amarrar o jogo aqui. Ele não vai ter a mesma postura... no Maracanã, igual aquela que ele apresentou hoje aqui. Ele vai ter que sair mais pro jogo. Saindo mais pro jogo, presta atenção aqui, João. Saindo mais pro jogo lá, ele vai ser obrigado a sair mais pro jogo lá, o Vasco da Gama. Ele vai dar um espaço que hoje ele não deu pro Corinthians. Então talvez a gente até tenha um jogo legal. Ok, vai ser campeão, ok.
Mas acho que a gente vai ter um jogo mais legal. Eu não acredito num outro jogo amarrado, não. Porque hoje o jogo foi amarradão, né? Não vai ser um jogo mais aberto. O Vasco vai pra cima. Não vai? Então, não, isso é bom. Vai. Porque o Corinthians, assim, ele gosta de espaço pra jogar. O Diniz falou isso daí. Falou, ó, o Corinthians tem uns caras de qualidade. Hoje a gente conseguiu evitar que esses caras jogassem. Agora, moralmente, o Corinthians vai chegar estraçalhado lá, né? Porque foi uma vergonha hoje aqui, né? Foi uma vergonha. Olha, foi moralmente, uma das piores decisões de Copa do Brasil que a gente viu. Foi das piores. Mas vem cá, onde o Corinthians terminou o campeonato e onde o Vasco terminou o campeonato? Os dois juntos, praticamente. Isso, não dava pra esperar vocês querem mais. Saber? 2 campanhas de rebaixado. Foi mais ou menos o que aconteceu lá na final da Copa Intercontinental. Porque o jogo lá também do PSG com o Flamengo, dois times evidentemente muito melhores, mas os goleiros lá também praticamente não trabalharam. O Rossi e o... A não ser o Sofanov na cobrança dos pênaltis da só, né? Mas durante o jogo, durante os 120 minutos, sim, quase não trabalharam os goleiros. Capri, vem cá, o Sofanov tem cara de ator mexicano pornô, velho. O cara não podia ter catado 4 pênaltis. Com todo respeito, não tem panca nenhuma de goleiro. E ele nunca tinha pegado um pênalti na carreira. 1h06 da manhã. Não tem cara. Você olha pro cara, tem cara de ator pornô mexicano. Parece aqueles... Concorda comigo? Filme do... Aquele A Testemunha Agora... dos lixas aqui. Agora só uma pergunta. O gramado do Maracanã, com a informação que a gente tem, tá legal? Não, tem que estar, né? Não, porque pode atrapalhar os times. Não é igual da Neoquímica, bom, né? mas... Não, se o gramado tiver bom, os caras não conseguem. É pior que esse aqui. É pior que esse aqui. Então vai ser bom pro Vasco. Vai estar bom pro Vasco. O cara nunca tinha defendido pênalti na carreira. Pegou logo 4 Sofanov. Mas os caras jogaram ele pro alto. Acabou o jogo, a primeira coisa que fizeram, joga o Sofanov pro alto. Zero carisma pra comemorar. Ficou parado, parecia uma estátua, velho. Nunca vi isso na minha vida, velho. Ó, o PSG mandou o Donnarumma embora pra postar no Chevalier e o Sofanov foi o ídolo. O Sofanov foi o herói. Escolhas do Luiz Henrique. O Luiz Henrique é meio intuitivo. Então, o futebol é maravilhoso. Você sabe onde que jogava o Sofanov? É sensacional. Ele é russo, ele jogava lá no Krasnodar, que é o time de Sochi. Onde Como a gente é que foram descobrir o Sofanov lá no Krasnodar? Pois é. Né? Pois é. O Sofanov, mas vamos lá. Esse cara hoje fez história, hein? Fez história. Tá louco. Tudo bem que o pênalti do Léo Pereira foi uma atrasada. Eu não me lembro do goleiro ter pego 4 pênaltis. 4 na série de 5. Tá cheio de meme lá. Né? Aí revisaram uma das cobranças lá, ele teria tirado os 2 pés da linha. Não tirou. O Hugo fez 3 aqui contra o Bragantino, né? Mas pô, 3 já é um negócio. O Marcos fez contra o Sport uma vez. Mas não foi na série de 5, já tava nas alternativas. Foi na série de 5. 4 em 5. 4 em 5 eu nunca tinha visto também, não. E outra, o cara ele não precisa estar com o pé em cima. O pé dele estava sobre a linha. Isso. Então, minha gente, isso é válido. olha só, 1h08. Estamos cansados. Eu quero ir pro Sofanov. Eu quero ir pro Sofanov e dormir. Eu já tô cansado. Kolchonov, né? O Kolchonov. Vocês vão pro Sofanov, eu vou pro Kolchonov. Bom, pode ser? Vambora, gente. O camarote tá fechando aqui, gente. O segurança já dá um pau na gente que a gente for sair a piada. Então vamos. Bom, seu destaque final, vai, Pretzel. Grande jogo no domingo. Hoje foi uma das piores finais de Copa do Brasil. A nossa transmissão foi muito melhor que o jogo, mas tá tudo aberto. Porque o Vasco não é um time de muita confiança e carrega um peso de 14 anos sem títulos. E isso pode interferir na final de domingo. Tchau, João. Tudo aberto, Prete, então? Tchau, abraço. Aí é 69. Vai pro Sofanov, vai. Você ganha mais. Aí é 69. Ai, meu Deus do céu. E quando ganhar uma... Como é o nome disso daqui? Que é uma caneca, né? Quando ganhar uma caneca do Volta Choque... Volta a pegar a caneca aí, Ulisses. Leva a caneca que ganhou do Choque, né? Bora. Tchau, Lelê. Tchau. Amanhã estaremos juntos às 7h30 no Esporte em Debate para analisar mais esse desempenho fraco do Corinthians e um jogo fraco, né, nessa decisão da Copa do Brasil. Mas eu preciso falar com você, afinal de contas estamos aqui na casa da Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes dos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Aqui na Neoquímica Arena, aqui onde nós estamos agora, nesse local aqui espetacular, aqui é o Fiel Zone. No Allianz Parque é o Fan Zone. No Morumbi, o Camarote dos Ídolos. E no Santos,
o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui operações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. E amanhã estaremos juntos. Produção do Pedro Coy e Michel Lopes na mesa de som, com o Caiame Martins e o Beto Rebeck na central técnica, Alexandre Marques no switcher. Uma excelente quinta-feira a todos vocês. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados